nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Opa, amigos da Bandeirantes Campinas e toda a região desse mundão afora. 2h, 23 minutos. Começa aqui o Concentração Bandeirantes, 15h30, hoje é mais cedo. Começa a Ponte Chapecoense, macaca enrolada, tá danada, tá na roça. Tá na roça, situação difícil, próximo do Z4. E Chapecoense tá um pouquinho abaixo, é jogo pra lá de 6 pontos. Situação complicada, desconfortável da macaca. Quem narra é o amigo Batista, comenta CH, Vladimir Catarino também e Tigrão comentando, porque o negócio é o seguinte: hoje a TV Bandeirantes mostra Ponte Chapecoense. TV, a TV mostra, mas não é a equipe de Campinas, tá? Aqui na rádio quem narra é o amigo Batista. Então é o seguinte, 15h30, majestoso Macaquinho Chapecoense. Vamos de cara aqui ouvir o Renato Silva. O Renato Silva que fez o hino da Ponte, que faleceu em 99. É uma gravação exclusiva. Quando Batista e Renato Silva trabalhavam na Rádio Central, e o Batista pediu pro Renato Silva: escuta, vai lá, canta o hino da Ponte, declama e canta. E o Renato Silva, o Bico Fino, como era conhecido, ele gravou. Eu conheci Renato Silva. Tive a oportunidade de bater alguns papos com ele, foram poucas vezes, mas eu conversei com o Renato Silva. Ele chegou a trabalhar na prefeitura na época do prefeito Chico Amaral, foi cantor da noite e é rodado. Compositor, fez outros hinos também para outros clubes. O Renato Silva era uma peça importantíssima, era uma figuraça. Muito querido pela torcida. Ele fez esse hino em 79 para a torcida jovem. E aí a torcida jovem abraçou. E o clube também, porque o hino que estava na Ponte não agradava, não pegava de tempo. A Ponte fez um concurso, até veio uma professora que ganhou esse concurso, só que não vingava. Aí entrou esse hino aí da torcida jovem, o clube abraçou e depois acabou oficializando como hino da Ponte. Renato Silva, o Bico Fino, a pedido de Batista, gravou esse hino. Só para ver se melhora um pouco o astral da macaquinha, que hoje precisa de uma vitória urgente. Cante do céu, Renato Silva! Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso.
seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Muito bem, grande Renato Silva, que Deus o ilumine sempre, sempre, sempre no coração da torcida Ponte Pretana. Estará sempre você, grande Renato Silva. Vamos ao majestoso, CH pintando também aqui na área. Majestoso urgente, será que tem escalação da macaquinha? Movimentação de público, preço de ingresso, se chegou, se não chegou, tem gente aquecendo, como está o quero-quero, iluminação, gramado, pessoal de apoio, juiz, arbitragem, se chegou ou não. Oh, alô, Vladimir Catarino, isso porque eu sou seu amigo, hein, Catarino? Sou muito seu amigo, hein? Que é isso? Fala, Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Como é que vai o amigo? Você entendeu, né? Eu sei, eu sempre entendo, viu? Edu, olha, hoje a iluminação é natural, totalmente natural. Aliás, um sol para cada um aqui no estádio Moisés Zucarello Majestoso, que daqui a pouco recebe essa partida entre Ponte Preta e Chapecoense. Nesse momento ainda não há trabalho de aquecimento, né? Todo o esquema já foi montado para o aquecimento, tanto da Ponte quanto da Chapecoense, mas os jogadores ainda estão nos vestiários, não subiram ainda para o gramado, Edu. A expectativa fica também pela presença do torcedor, né? O torcedor ainda não começou a chegar, alguns já entrando, mas ainda pequeno número, claro, vão deixar para mais em cima da hora, até para fugir um pouco do calor. A Ponte, que vem numa sequência ruim, né? Não vence aí as 5 partidas, acabou perdendo na última rodada para o Criciúma pelo placar de 2-1, encara a Chapecoense com o desfalque certo. O Felipinho, que recebeu o 3º cartão amarelo, tá fora, não joga. A expectativa é que o Amaral seja o seu substituto. Daqui a pouco sai a escalação da Ponte, da Chape também. Acabou de sair, viu, Edu? Falando nisso, acabou de sair a escalação da Ponte Preta. Já posso trazer aqui, Edu? Antes, porém, você vem já, o CH comenta em cima, você quer ver só? Olhe, por gentileza, para o gol da Fepasa, olhe. Estou olhando, nesse momento. Fixe bem seus olhos para o gol da Fepasa. Estou de olho nele, Edu. Há exatamente 20 anos, o Lauro marcaria um gol, foi contra o Flamengo, o único gol de goleiro na história da Ponte. Foi no dia 3 de agosto de 2003, essa semana fazendo 20. Era Ponte e Flamengo, porque é o seguinte, o goleiro era o Alexandre Negri, só que o Lauro já vinha jogando. O Negri foi chamado para a seleção brasileira de novos. Teve a disputa da Copa Ouro entre Estados Unidos, foi nos Estados Unidos e no México. Só que o goleiro da seleção era Gomes do Cruzeiro. O Alexandre Negri era reserva, mas foi para lá. E o Lauro teve um jogo em Goiânia contra o Goiás, ele fechou o gol, foi 0-0. Goiás 0, Ponte 0. E na sequência, a Ponte e Flamengo. Majestoso. Só que o Alexandre Negri, ele ficou no banco. O João Brigatti, que era o treino de goleiro, falou, não, Lauro, você foi bem em Goiânia, segue você. O técnico era Abel Braga, mas deixava para o Brigatti escalar o goleiro. Brigatti que escalava. Não, segue o Lauro, é você que vai. Alexandre Negri no banco, tá voltando, foi bem, depois você volta. E aí, meu amigo, tava 1-0 o Flamengo e teve uma expulsão entre o atacante Zé Carlos do Flamengo e o meia Ronildo da Ponte.
E aí o juizão deu o acréscimo, acrescentou, e teve um escanteio. Batido escanteio, o Lauro faz o gol empatando, majestosa loucura. O Lauro que tem um detalhe, você sabe que o Lauro, que hoje é o treinador de goleiros da Ponte, o Lauro ele ficou entre julho de 2003 até novembro de 2004, 1 ano e 4 meses. Ele ficou direto no gol da Ponte. O Lauro ele fez 82 partidas seguidas. É o último recorde de goleiros da Ponte. Olha, o último goleiro que jogou tantas seguidas foi o Lauro, 82 partidas entre 2003 e 2004. E agora, por gentileza, o maestro Gabriel Ribeiro. A Macaca já está escalada, a voz de Vladimir Catarino. Vamos lá, Edu, a Ponte está escalada com 3 alterações, serão 3 mudanças com relação ao time que perdeu por Criciúma. Luiz Felipe entra na lateral direita no lugar do Everton, o Amaral vem no lugar do Felipinho que está suspenso e muda novamente o esquema, né? Serão 3 atacantes, com isso o Paulo Baia entrando no lugar do Ramon Carvalho. Então a Ponte Preta joga hoje com Kaique França, é o goleiro 12, 14 na lateral direita Luiz Felipe, a dupla de zaga com Matheus Silva 4, Fábio Sanches, capitão do time, tem a 27, na esquerda Arthur 15, meio campo com Amaral 8 no lugar do Felipinho, Leonaldi 5 e Elvis 10, e 3 atacantes, Paulo Baia 16, Eliel 9 e André 90. Portanto, Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Elvis, Paulo Baia, Eliel e André. No banco, o técnico pintado terá Luan, Mailton, Thiago, Euler, Tomás Kaique, Samuel Andrade, Fraga, Gabriel Silva, Lucas Natan, o Everton, Ramon Carvalho e Igor Torres. É a Macaca já escalada, Edu Pinheiro. Só um detalhezinho, do banco então, goleiro, devagarzinho, o goleiro é o... Goleiro é o Luan. Luan, é o Pedrões Revés, o Luan, tá. Prossiga, por gentileza. Quem mais no banco? Mailton, ok. Thiagão. Nossa, o Thiago? É, o Thiago tá aqui, tá de volta, vai pro banco. Thiago Oliveira, não jogou nenhuma na Série B, Thiago Oliveira, faz tempo que não joga. Quem mais? Euler. Quem que é aí? É o menino, Euler? É da base, garoto, zagueiro também, da base. Pera aí, Euler da base. Tomás Kaique. O Edson não tá? O Edson não. O Edson não tá. Você vê, ele falhou naquele jogo aí. O Edson tá. Quem mais, por gentileza? Samuel Andrade, ok. Fraga. Ok. Gabriel Silva, lateral que chegou nessa semana. Esse Gabriel Silva, que jogou no Palmeiras. Isso, foi vindo da Europa, né? Ficou aí 12 anos jogando fora do Brasil. Novidade, ele é lateral esquerdo? Lateral esquerdo, exato. Gabriel Silva, quem mais? Lucas Natan. Lucas Natan também não estreou ainda, meio atacante. É a segunda vez no banco. O Everton. Everton, aquele que teve a... Não, esse é o Everton, lateral. O Everton? O lateral direito. Foi titular na última partida. O Everton. Isso. Okay. Ramon Carvalho. Ramon Carvalho. Igor Torres. Atacante. Paulo Baia. Esse é o banco. E o Everton de novo sumiu do banco. Ele voltou, jogou um pouquinho outro dia aí, que teve lá contra o Brusque, a fratura, em agosto. Tá fazendo um ano, hein? Vai fazer um ano que Everton teve a fratura. Então Everton nem no banco. Perfeito. Ele ainda não tá 100% fisicamente, né, Edu? Então tá sendo aí poupado, né? Tá aguardando o momento certo para emplacar uma sequência na titularidade, essa expectativa com relação ao Everton. E o Eliel? Cadê Eliel? O Eliel tá no campo. É titular. Titular. São 3 atacantes. Verdade. Hoje... Paulo Baia, Eliel e André. E o Felipinho tá suspenso. Felipinho tá suspenso. Tá bom. Chapecoense escalada? Ainda não. Por enquanto só a Ponte, Edu. Beleza. Vamos lá. Oi, CH. 14h35. Um grande abraço. Boa tarde. Seja bem-vindo. Macaca escalada. Com 3 atacantes. Sai um volante, Ramon Carvalho. Para a entrada do Paulo Baia à frente. Pois não... Você opinando aí, SH, um abraço, boa tarde. Oi, Edu, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial ao torcedor da Ponte, que está muito preocupado. A situação, ela é preocupante, a Ponte precisa ganhar de qualquer maneira e espero que isso aconteça. Já já a gente vai ter a Chape, que provavelmente o Gilmar Dalpozo vai colocar 3 zagueiros de novo para jogar.
E por que eu estou colocando esse assunto antes de comentar as mudanças do Pintado? Porque a colocação de um atacante, na minha opinião, tem tudo a ver com o jeito que a Chape vai jogar. O Pintado ainda está buscando o ideal da Ponte. Então ele acrescenta um atacante, eu acho que ele está certo, ele está correto. Porque com 3 zagueiros, se ele colocar 4 no meio, vai ficar uma briga de foice no meio campo e não vai, de novo, a Ponte não vai conseguir atacar. Então ele confirma o Amaral no meio campo, legal, com o Leonaldi. Espero o Leonaldi com mais liberdade para poder jogar. Ele troca a lateral direita porque o Everton não jogou. Aliás, ninguém jogou bem na última partida. Mas ele faz uma opção, ele está buscando o melhor ainda da Ponte e o equilíbrio do time. E mantém o Elvis no time. Legal, respeito, o treinador é ele, apesar de achar que o Elvis precisa de um descanso. É o melhor hoje, teoricamente, que a Ponte tem, com exceção aí talvez de 1 ou 2 nomes. Mas como a gente não viu ainda a Ponte, só um pedacinho do jogo contra o Vitória, jogar de maneira produtiva, organizada, a gente vai ter que aguardar se essa é a escalação, se as escolhas e a maneira do time jogar tática e tecnicamente vai encaixar com a necessidade do jogo. Repito, a Chape, ela tá com a corda no pescoço. Ela vem para jogar numa marcação forte, é o jeitão do Gilmar Dalpozo. Marcação muito forte no meio campo, joga com 3 zagueiros lá atrás para jogar na velocidade do contra-ataque. Então espero que a Ponte esteja preparada para esse tipo de jogo, porque é o chamado jogo de muita atenção, cabeça no lugar e paciência. Porque a partida vai precisar, Edu. Perfeito, vamos lá, Tigrão, sua opinião também, Macaca escalada com Kaique França, Luiz Felipe voltando à lateral direita, Matheus Jesus, Fábio Sanz, a velha dupla de zaga, e Arthur, o velho, lateral esquerdo, Amaral retornando, Leonaldi e Elvis, e 3 atacantes, Ala Felipe Moreira, Paulo Baia, Eliel e André. Um abraço, boa tarde, Tigrão. Um abraço para você, Edu, um abraço aos amigos da Bandeirantes, do Concentração. Ele mexeu no time, a prova disso é uma demonstração claríssima de que ele não gostou do desempenho da equipe. Nós nem podemos falar da estreia dele contra o Vitória, que ficou tudo de cabeça para baixo em função da expulsão do Matheus Jesus. Agora, em Criciúma, apesar da Ponte ter saído na frente lá, tomou lá um presente, saída de bola errada do Criciúma, mas depois não foi mais, né? O time não funcionou, não deu encaixe. Então, primeiro, ele muda o esquema. Ele, ao invés de povoar o meio-campo com 4, ele vai com 3. Sendo que um deles é o Elvis, que é muito bom tecnicamente, mas que está aí nesse momento de mau preparo físico. Está mal condicionado. Então, há uma preocupação com relação a isso, né? E o Luiz Felipe recuperando a posição onde ele foi titular e foi o mais eficiente até agora, porque a Ponte tem usado 3 por ali. Usa o Everton, que hoje está no banco, usa o Mailton, que hoje está no banco, só que o Mailton joga nas duas e às vezes entra fazendo uma segunda linha pelo lado esquerdo, dianteira, ofensiva, e o Luiz Felipe, que titular durante 100% da Série A2, onde a Ponte subiu e conquistou o título. Então ele estava meio sem espaço, tinha dado uma sumida básica aí, e entrou na última partida um pedacinho, deve estar treinando bem, eu gosto. Eu acho que dos 3 na lateral direita, o melhor é o Luiz Felipe. Ele não é eminentemente técnico, não é um jogador que pode ser chamado e rotulado de craque, mas ele é um jogador muito voluntarioso, que arrasta a bola, de vez em quando dá o tapa lá no fundo e vai buscar no peito, e é um marcador de razoável para bom. Então eu acho que das 3 opções de lateral direita, a menos que a fase dele seja muito negativa, mas jogando o que ele sabe, a média dele, ele é o melhor. Ele deve ser o titular, eu acho que acerta o Pintado. Vamos ver, né? Hoje o Paulo Baia, desde o início, então a Ponte, em tese aí num 4-3-3, mas o Paulo Baia volta muito, né? Ele recompõe, ele vira esse quarto homem de meio campo às vezes, até para conduzir a bola. Não podemos dizer o mesmo nem do André e nem do Eliel, mas o Paulo Baia sim. Então vamos ter uma expectativa muito grande num jogo dramático, difícil, um jogo de alta tensão, um jogo de 2 times já muito ameaçados e há bastante tempo, e a gente espera, sinceramente, e de todo o coração, que a Ponte faça uma partida equilibrada, uma partida de qualidade, de organização,
de personalidade e, acima de tudo, de consciência já da gravidade do momento na tábua de classificação. Lembrando que a Chape está atrás da Ponte, mas tem um jogo a menos. A Ponte já jogou 21 vezes e a Chape jogou 20. Então, no caso de um sucesso da Chape aqui, fica muito complicada a situação da Ponte. A Chape está na zona de rebaixamento e a Ponte, se perder, se aproxima muito dessa incômoda posição. Expectativa gigantesca, um sol de verão aqui de 30 graus, Edu, uma coisa impressionante. Ainda temos bem mais de um mês de inverno pela frente, para depois adentrarmos a primavera, para depois adentrarmos ao verão. E hoje aqui nós temos uma tarde típica de verão no estádio Moisés Lucarelli, tanto é que a torcida está chegando aí a prestação. Está chegando de pouquinho em pouquinho, e eu acho que daqueles que estarão aqui, o maior contingente chega depois das 3h15. E o jogo começa às 3h30. Por que isso? Para se poupar um pouco do sol que nesse momento banha integralmente com seus raios o lendário estádio Moisés Lucarelli. Chape definida, Edu. Olha, eu vou, só curiosidade, olha... A escalação da Ponte até o meio de campo: Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Jesus, Fábio Sanches e Arthur. E o Amaral. Eu só vou destacar um volante. Quantos cartões a Ponte tem só aqui? Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. E o Amaral. Quantos cartões? A Ponte é um dos clubes mais indisciplinados. Mas, eu vou falar já, 36 cartões. Você pegar do Kaique França até o Amaral, tem 36 do que vai começar jogando. O único que é titular hoje, que nunca recebeu um cartão, é o Eliel. Eliel não foi amarelado nem expulso. Nem foi amarelado. São poucos, tem uns que jogaram poucos, evidentemente não foram amarelados. Ó, Kaique França tomou 5 amarelos. O Luiz Felipe tomou 3 amarelos, Matheus Silva 7 amarelos e 1 vermelho, Fábio Sanches 3 amarelos, 2 vermelhos, Arthur 8 amarelos e Amaral 7 amarelos, 36 até aqui. A Ponte tem um total de 62 cartões e 8 vermelhos. Mas tem clube que tem muito mais. Por exemplo, Chapecoense tem 74, o Avaí tem 74 amarelo, Tombense tem 64, mais que a Ponte, Sampaio Correia 64, Ituano tem 66, o próprio Guarani tem 68 amarelo, 6 a mais que a Ponte. No vermelho a Ponte tem 8, o Avaí tem 9, depois vem a Ponte, em termos de vermelho a Ponte é segunda. Olha, um grande abraço, meu querido Vladimir Catarino, você vem com a Chapecoense. Um abraço para o Juan, o Cauã Joseph. Cauã Joseph, 4 aninhos, um ano atrás eu falei. Muito obrigado ao papai, Daniel Bernabé. Um abraço para vocês. Alô, Cauã, parabéns, 4 aninhos. Um beijo aqui do tio Du para você. Vamos lá, a Chape escalada, o Catarino. Tá escalada, Edu, só pra confirmar, teve uma alteração na numeração no banco aí da Ponte Preta. O Euler não está com a camisa 4 no banco, viu? Está com a camisa meia dúzia. Então, só pra gente corrigir no banco de reservas, a informação agora, o Euler está com a camisa 4 e não com a camisa... Aliás, está com a camisa meia dúzia e não com a camisa 4. Vamos à equipe da Chape, Edu. Opa, vamos lá. A Chape vem com 3 zagueiros. Ayrton é o goleiro do time, o capitão com a camisa 1. Os 3 zagueiros são Rodrigo com a 32, Rafael 30 e Lucas Freitas 43. Na lateral direita joga o Douglas Borel com a 31. Os volantes são Casonati 55 e Gustavo Pavani com a 7. Bruno Nazário 68. Mancha vem na lateral esquerda com 80. E no ataque, Kaique, 17 e Alisson, 10. Ayrton, 1, 32, Rodrigo, 30, Rafael, 43, Lucas Freitas, 31, Douglas Borel, 55, Casonati, 77 é o Pavani, 88, Bruno Nazário, 80, Mancha. Kaique, 17, Alisson, 10. É o time comandado pelo Gilmar Dalpozo, que tem no banco o Carlos Eduardo com a 51, Maurício, 33, Felipe 2, Bruno com a 22, Dudu Vieira 70, João Igor 28, Caio Mendes 8, Caio Mendes 8,
Neto tem a 13, Marcinho 29, Marco Antônio 97 e Lucas Alves 35. Edu. Olha o homem do apito aí, quem apita? Arbitragem hoje vem de Minas e é FIFA. Paulo César Zanovelli da Silva apita, assistente 1 a Fernanda Andréa Gomes Antunes, assistente 2 Marciano da Silva Vicente, no VAR Gilberto Rodrigues Castro Júnior. E a Fernanda Andréia Bandeirinha, 32 anos, ela é empresária em Belo Horizonte. Já em 2 minutos voltamos com concentração. Agora 14h46, a bola rola 15h30. O Batista narra aqui, Ponte Chapecoense, a TV Bandeirantes mostra, mas não é a equipe Campinas, mas a TV Bandeirantes mostra Ponte Chape. E até já! Você está na Bandeirantes em Concentração. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.
A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Concentração. Edu Pinheiro. Olha, Macaquinha, 5 dias de comemorar seu aniversário. Aí hoje o uniforme é comemorativo, Vladimir Catarino? Uniforme, camisa nova, será? Foi lançado essa semana, né, Edu? Foi lançado esse novo uniforme, né? Não sei se já estreia hoje, mas tem um uniforme novo pintando. Aliás, Pablo Diego foi o modelo aí do lançamento do novo uniforme da Ponte Preta. É, o Pablo Diego que tá pra voltar, né? Porque faz tempo que não joga o Pablo Diego. O Gé teve cirurgia de hérnia, né? Hérnia de disco. Isso. E você tem notícia, Pablo Diego e Gé, como é que tá a situação? O Pablo Diego já começou o trabalho de transição, né? Agora vai depender da questão física também, para saber aí se ser liberado pelo departamento físico. O Gé demora mais um pouquinho, a previsão era 2 meses de recuperação, provavelmente na segunda quinzena de setembro o Gé poderá estar voltando, Edu. A Ponte lançou a camisa, custa R$300 a camisa. Pô, você já pensou, cara? É muito caro. Amigo meu comentou ontem, pô, Edu, encontrei aqui na cidade a camisa R$300. Não é possível, isso é muito, 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 muito caro. O aniversário da Macaquinha tem que popularizar. A função do João Brigatti, voltando, qual que será, hein, Catarino? O João Brigatti, ele é executivo, é coordenador, Coordenador, Edu. Coordenador técnico é a função. É aquele homem que faz aquele meio campo entre direção, departamento de futebol e jogadores, né? Ele não tem uma função diretamente ligada ao campo, ali ao lado, no dia a dia, no jogo, por exemplo. Mas é esse homem que faz essa ligação, né? Entre os jogadores, entre o elenco, a comissão técnica e a direção. Olha, o João Brigatti, ele é o terceiro goleiro que mais atuou na história da Ponte. Primeiro é Carlos, com 437, 10 anos na Ponte, 73 a 83. Em segundo, Aranha, com 209 jogos. Aranha 2004 a 2009, depois voltou em 2016. João Brigatti jogou de 85 a 95, 202 jogos. Subiu em 89 com a Ponte. Enfim, também passou cada fase da Macaca, terrível também, que nem 95, rebaixamento no Paulista, tal e tal. João Brigatti, quando estava na base, chegou a ser convocado para a seleção brasileira para o Mundial. O Hugo, do Flamengo, que era o titular. João Brigatti era o reserva, o Brasil foi campeão mesmo. Foi ele e Heitor no lateral direito, revelado pela Ponte. Então, olha, olha, ficou 10 anos na Ponte, mas ele voltou também, foi emprestado e tal, profissional 10 anos. De base, não sei quanto tempo tem o Brigatti. Mas vamos chutar aqui uns 7 anos da base. Chutando, 7 com 10, 17. Só de boleiro. Como boleiro, 17 anos. Como preparador de goleiros, eu não marco o preparador de goleiros. Eu marco assim jogador e tal, e também de uns anos pra cá. Agora em 99, quando a Ponte subiu no Paulista, aquele Ponte 5 Mirassol 0, o Brigatti era o preparador de goleiros. Em 2000, por ocasião do centenário da Ponte, o Brigatti estava na comissão técnica. Na campanha 2001-2002, o Brigatti estava também. O Brigatti foi demitido em 2006, junto com o Vadão, o auxiliar, que foi embora, e Berlim. E Berlim foi embora, em 2006 foi mandado embora, aquela leva toda, o Brigatti estava no rolo. Aí o Brigatti voltaria para a Ponte, não sei, mas como interino, ele estava em março de 2017, 4 jogos. Depois interino, como técnico, setembro de 2017, 1 jogo. Interino de março a abril de 2018, 7 jogos. Depois, aqui ele começou como interino, depois foi efetivado. Ele ficou de abril de 2018 até agosto de 2018. Ficou 17 jogos. Depois, em 2020, aquele que foi início com o Gilson Kleina, o Kleina foi demitido, ele chegou como definitivo em 2020. Chegou como treineiro. Aí ficou até fevereiro de 2020, de fevereiro de 2020 até setembro de 2020. Foram 24 jogos. Como técnico, somando interino e efetivado, ele ficou 53 partidas. 53.
Eu falei 17 como jogador. Aqui, ó, de 99 a 2000, mais 7 anos. Vai dar 24 anos. E voltando como interino ou como efetivado, 2017 vai dar 5. O João Brigatti por baixo, tem 29 anos de ponte. Pra vocês terem uma ideia. E eu acho interessante a maneira como ele dá entrevista, quando ele foi apresentado como coordenador, a maneira como ele foi na gozada, né? Se o repórter for novo, tá ferrado. Porque nunca, ele já fala pro cara já olhando nos olhos do repórter, entendeu? Já fala com os olhos sangrando. É o jeitão dele. Mas João Brigatti é uma peça. E tá aí pra segurar esse samba também, ao lado do Brigatti que foi técnico em 2009, todo mundo sabe. 2009 começou com o Marco Aurélio e aí teve uma derrota da Ponte em casa por Ipatinga, 2-1 a Série B. O Marco Aurélio foi demitido juntamente com o mestre de cá. O de cá era também coordenador da Ponte. Foi a última vez que o de cá trabalhou na Ponte, em 2009. Saíram Marco Aurélio e de cá, quem diria, o meio de campo 77, na comissão técnica. Aí o Pintado chegou, assumiu na 4ª rodada da Série B. A estreia do Pintado foi em Goiânia, num Atlético e Ponte 1-1. Até que o Gum fez o gol da Ponte, o Gum que tá no CRB, o eterno Gum, que da Ponte ficou 10 anos no Fluminense, o Gum. Aí o segundo jogo do Pintado, Ponte 5-2 na Portuguesa. Aí a Ponte foi jogar no Anacleto Campanella, ganhou do São Caetano 2-0, o Pintado no comando. E depois que pintou aquele derby no Majestoso, o Guarani ganhou 1-0, gol de Kaique, Pintado, que era o técnico da Ponte. Depois a Ponte, enfim, foi para Natal, ganhou do América 2-1, bom começo aqui do Pintado. Aí 3-0 Juventude aqui, e aí a Ponte teve os seus revés e tal. Bom, o Pintado, ele ficou 17 jogos. E aí a Ponte deu uma rachada e tal, até teve um Ponte Paraná. Estava 3-1 para a Ponte e o Paraná empatou 3-3. Aí o Pintado foi demitido. Foi demitido no final de agosto de 2009. Depois veio o Márcio Bittencourt. Veio o derby, foi no brinco, perdeu de 2-1. E aí o Márcio Bittencourt ficou mais 2 jogos e foi embora. E aí Vanderlei Paiva assumiu os 10 jogos finais de 2009. A Ponte numa situação difícil para variar. A Ponte perdeu os 4 jogos finais nas mãos de Vanderlei Paiva, que não teve culpa. Vanderlei trabalhava na Ponte. Vanderlei Paiva, que eu fiquei sabendo, mora em Paulínia. Grande Vanderlei Paiva, daquele meio de campo da Ponte. Inclusive, o último jogo 2009 foi no dia 27 de novembro. Foi em Volta Redonda, Duque de Caxias e Ponte. Não valia nada. Cumpria a tabela. Era uma sexta-feira à noite. O Caxias ganhou da Ponte de 4-1. Quem que era o técnico do Caxias? Aqui 2009, hein? Era Gilson Kleina. Sabe qual é o público pagante desse jogo aqui? 5 pessoas pagaram para ver Duque de Caxias 4, Ponte 1 em 27 de novembro de 2009, a última partida da Série B daquele ano. E foi nesse dia que a bandeira pontepretana ficou a meio pau, porque faleceu Sérgio Abdala. O grande presidente de 69 e 70, a Ponte naquela fase maravilhosa, com grandes revelações de Caio e companhia, a Ponte subindo para o Paulistão e tal. Abdala tinha 77 anos, morreu na residência dele. E inclusive o Sérgio Abdala tinha uma empregada, né? Fez o jantar para ele e tudo. Ele jantou e pegou e falou que ia dormir. E lá ele acabou falecendo, o grande Sérgio Abdala. Meus amigos, agora 15 horas pontualmente. Cadê o amigo Batista? Para encerrar o Concentração aqui? Atenção, o amigo Batista dando autógrafo. Não tem importância, hein? Eu vou encerrar o Concentração Bandeirantes. Meus amigos, na sequência, Batistão chegou, né? O homem chegou, tá dando autógrafo. Ah, sim. Mas... Oi, Edu! Ah, ok. Meu grande amigo Batista, um abraço. Boa tarde, Batistão. Boa tarde, meu caro Edu Pinheiro. Um abraço pra você. Muito obrigado pela audiência. E aqui estou conversando com meu grande amigo Norimite Iga, o Tchê. Aqui na cabine sempre passa, né? Aqui pra dar um abraço pra todo mundo. Só pegar um palpite. Ô, Iga, qual o palpite pro jogo de hoje? Hoje?
Olha, sinceramente, Batista, eu não tenho palpite assim, falar que a Ponte vai ganhar o jogo, porque Ponte Pretano tem que falar, a Ponte vai ganhar. Agora, o resultado justo, não sei. 2-0. 2-0, beleza, tá aí, belíssimo palpite. Bem, Edu, neste momento os times estão aqui fazendo o trabalho de aquecimento, ali do lado, ali naquele gol da linha do trem, time da Chapecoense, lá do outro lado, no gol dos Portões Monumentais, o time da Macaca. Fazendo o trabalho de aquecimento, tá tudo pronto, aquele pórtico colocado, né, para aquela ação protocolar da CBF com a entrada dos times no gramado. Torcida pequena, hein? Poucos torcedores. É bem verdade que a torcida da Ponte chega sempre em cima da hora. Mas olha, pelo meu relógio aqui já são 15 horas e 3 minutos, então já era para ter aqui um público muito maior do que esse. De qualquer maneira, fica aqui a convocação, você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, para comparecer aqui e empurrar. O time da Ponte vai precisar muito da sua presença, da sua força, torcedor Ponte Pretano, nas arquibancadas. Jogo de hoje, não vou dizer que é um jogo de vida ou morte, tem muito campeonato pela frente, mas jogos em casa a Ponte precisa vencer. Especialmente porque vem de 6 jogos sem conseguir uma vitória. E uma derrota hoje vai ser trágico para o time da Macaca. Eu tô com o Iga nessa. Acredito que a Ponte vai vencer a partida, mas o meu placar é 2-1, Edu. Norimite Iga, Ponte Pretano de primeira qualidade, alma preta e branca, e faz aniversário dia 13 de outubro. Não merece essa data, viu? 13 de outubro, ô Iga, você não merecia. Isso também é demais. Um abraço, Iga, nosso grande Iga. E olha aqui na vitalícia da Macaca, Eduardo Pai Juninho, goleiro. Olha que sensacional, uma foto espetacular, hein? Eduzão e o filhão, sensacional, né? Parabéns pra vocês, viu? Parabéns, muito obrigado pelo carinho. E aqui se dando por isso, avisando que talvez a camisa seja colocada contra o Botafogo, dia 12 de agosto, um dia depois do aniversário. Tá bonita a camisa, tá aqui o vestindo a camisa é o Pablo Diego, né? Pablo Diego vestindo a camisa. É isso aí. Eduardo Pai Juninho, um abraço pra vocês. Encerrado a concentração. Vem aí! 15h30, a bola rola pra Ponte Chapecoense. Batistão na fita, muito obrigado e até já! Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento
Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Moisés Lucarelli, a bola rola, partida marcada para as 3:30 da tarde. Ponte Preta e Chapecoense estarão correndo atrás da bola. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Rocha Autopeças, 31 anos deste mês de agosto. Descontos especiais de aniversário. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com um tempero suave. Casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras dos padrões do esporte, pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Você está ligado em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas.
para Ribeirão Preto, FM 85.3 e também no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite e dê um like aí para nós. E hoje no apito final com o incomparável Edu Pinheiro, você vai concorrer a uma furadeira da Uesco. Como você faz para participar? Tem que ouvir o programa, tem que assistir pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, convocação para o maior time do rádio e as principais vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde pra você. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Um jogo muito difícil, um jogo nervoso, tenso, um jogo de alta responsabilidade, de grande grau de dificuldade, que envolve duas equipes muito mal posicionadas na tábua de classificação. E a Ponte está a 5 jogos sem vencer. Claro que a Chapecoense também não pode perder pela sua situação de zona de rebaixamento. E a gente espera ver aqui uma Ponte, mesmo sabendo das dificuldades que o adversário irá impor, que ela tenha consciência da gravidade do momento e que jogue com a autoridade de quem joga dentro dos seus domínios. E contra uma equipe que, mesmo a Ponte estando muito mal posicionada, que está atrás da Ponte. Então chegou o dia de ganhar, de reencontrar o caminho da vitória, do Pintado conquistar já na terceira partida sob o seu comando a primeira vitória e a Ponte se distanciar um pouco desse bloco da rabeira aí que é ameaçador e é terrível para o coração e para a cabeça do torcedor pontepretano. O time está bem escalado, eu acho que vai para cima. Claro que a gente fica sempre com aquela preocupação da baixa mobilidade do Elvis, mas quem sabe, mesmo com essa limitação física, quem sabe, se ele não consegue resolver o jogo à base do seu talento próprio, da sua genialidade com a bola nos pés, sobretudo também no fundamento da bola parada. Jogo terrivelmente difícil e nervoso, e a gente espera que a Ponte tenha consciência da importância transcendental, vital, de vida ou morte de uma vitória daqui a pouquinho aqui no Moisés. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, aos torcedores da Ponte que terão que ter muita paciência no jogo de hoje. A Chape vem com 3 zagueiros, 3 homens no meio, 2 laterais, alas que não descem tanto, enfim. Isso significa um time retraído para jogar contra a Ponte, que está bem escalado. As opções têm tudo a ver com o jeito do time da Chape jogar. Um time mais fechado, ele acrescenta mais um atacante, gosto. Coloca Amaral desde o começo do jogo, tá correto, até por necessidade. E troca o lateral direito, volta Luiz Felipe. Ele tá mexendo doce, fazendo algo que representa para mim nitidamente que ele não está satisfeito com o que o time produziu e nem poderia na última partida. Jogo extremamente complicado, nervoso, só que a Ponte tem que vencer a partida pela necessidade e também porque joga nos seus domínios, Batista. Informações, detalhes, tudo aquilo que acontece antes do início do jogo. Partida marcada para 15h30. Começamos com a Ponte Preta, Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Batista, forte abraço para você, uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial o torcedor da Macaca. Ponte Preta encara a equipe da Chapecoense, claro, em busca da vitória e da reabilitação. Já são 5 partidas sem vitória. A última aconteceu lá no dia 8 de julho contra o Avaí fora de casa. O time vem de derrota também contra um time catarinense e contra o Criciúma. Para a partida de hoje não terá Felipinho, suspenso com 3 cartões amarelos. E também por opção técnica e tática, o técnico Pintado faz outras mudanças. Luiz Felipe ganha novamente a condição de titular na lateral direita. O esquema é modificado de
2 atacantes para 3. Com isso, Paulo Baia vem para o time titular no lugar de Ramon Carvalho. É a Ponte que precisa da vitória para começar a se distanciar da zona do rebaixamento. Batista. Informações da Chapecoense, diz aí Vladimir. Que também não faz uma boa campanha, aliás, faz campanha pior que a da Ponte, porque está na zona do rebaixamento. O time não vence há 3 partidas. Na última rodada, empatou fora de casa com o Londrina pelo placar de 1-1. Desta partida, com relação ao jogo de hoje, o técnico Gilmar Dalpozo tem alterações. Rafael Ribeiro volta à zaga, sistema com 3 zagueiros, e Alisson ganha uma vaga no time titular na condição de atacante. Mesmo fora de casa, a Chape quer levar pontos para Santa Catarina. Daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para 15h30. Ponte Preta e Chapecoense. Os outros jogos. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, um abraço, amigo Batista, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Está aqui o casal, a Rita Maluque e o Paulo lá da Paraíba, mandando aquele abraço para o Dadá de Barão. Olha, na Série B, terceira rodada, segundo turno. Começou na sexta-feira com Mirassol 0, Sampaio Correia 0. Ontem, Avaí 1, Criciúma 0, Ituano 1, Guarani também 1. CRB 0, Botafogo de Ribeirão também 0. Sport 1, Novo Horizontino 0. Nesse domingo, 18 horas, teremos Ceará e o ABC. E amanhã 3 jogos, 18 horas, Juventude e Vila Nova, às 20 horas, Atlético de Goiás e Tombense, e 20 horas também no Rei Pelé, Londrina e Vitória, sendo que Botafogo, CRB, Chapecoense e Avaí, um jogo a menos. A Ponte é 14ª com 23 pontos. O Sampaio Correia, 15º, também com 23. Ambos com 5 vitórias no saldo. A Ponte menos 6, Sampaio Correia menos 9. Por isso que a macaquinha está na frente do Sampaio. Em 16º, o Avaí com 21. 17º, Tombense 19. 18º, Chapecoense 19. Tombense e Chape é zona de rebaixamento. O Londrina tem 16 e o ABC último com 13. Lembrando, mais uma vez, que o Avaí, que tem 21, 2 a menos que a Ponte, um jogo a menos. Chapecoense, nesse momento, 19 pontos, 4 a menos que a Ponte, mas também um jogo a menos. Olha, no Brasileirão, ontem Santos 1, Atlético Paranaense também 1, e o Paulo Turra não é mais técnico do Santos, foi demitido, ficou só 7 jogos, com 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Ontem ainda Goiás 1, Fortaleza 0, Inter 2, Corinthians 2, Fluminense 2, Palmeiras 1, logo mais, 16 horas, São Januário, Vasco e Grêmio, 16 horas, Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro do Felipão, 18h30, Cruzeiro e Botafogo, líder Botafogo, 18h30, Curitiba e Bragantino, também 18h30, Bahia e América Mineiro na Fonte Nova, fechando a rodada 20 horas, Arena Pantanal, Cuiabá e Flamengo. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e São
Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol.
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Começa a ação protocolar com os times entrando no gramado do Majestoso e aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, para tentar voltar a vencer neste Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta vem a campo escalada pelo técnico Pintado com o Kaique França, é o goleiro 12. Luiz Felipe assume a condição de titular novamente na direita com a 14. 4 para o Matheus Silva, 27, capitão Fábio Sanches, 15, Arthur na esquerda. Meio campo com o Amaral 8, Leonaldi 5, Elvis 10 e 3 atacantes. Paulo Baia 16, Eliel 9, André 90. Repito, o time da Ponte Preta, alô torcedor da Macaca. Kaique França 12, Luiz Felipe 14, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Amaral 8, Leonaldi 5, Elvis 10, Paulo Baia 16, Eliel 9, André 90. No banco, Luan 30, Mailton 2, Tiagão 3, Euler meia dúzia, Tomás Kaique 13, Samuel Andrade 17, Fraga 18, Gabriel Silva 19, Lucas Natan 20, o Everton 23, Ramon Carvalho 40, Igor Torres 77. Eu sou verde que se expande, entre os estados tu é sempre um esplendor, nas alegrias e nas horas mais difíceis. Chapecoense hoje jogando com seu uniforme tradicional todo na cor verde, escalado por Gilmar Dalpozo com Ayrton, é o goleiro capitão do time 1. 3 zagueiros, Lucas Freitas 43, Rodrigo Freitas 32 e Rafael Ribeiro 30. Douglas Borel, lateral direito 31, Casonati 55, Giovanni Pavani 7, Bruno Nazário 88 estão no meio campo. Na esquerda, Mancha é 80. No ataque, 17, Kaique, 10, Alisson. 1, Ayrton, 43, Lucas Freitas, 32, Rodrigo Freitas, 30, Rafael Ribeiro, 31, Douglas Borel. 55, Casonati, 7, Giovanni Pavani, 88, Bruno Nazário, 80, Mancha. 17, Kaique, 10, Alisson. No banco, Carlos Eduardo, Maurício, Felipe, Bruno Vinícius, Dudu Vieira, João Igor, Caio Mendes, Neto, Marcinho, Marco Antônio e Lucas Alves. Arbitragem do jogo. Vindo das Minas Gerais, árbitro FIFA, Paulo César Zanovelli da Silva. Assistente 1, a Fernanda Andréa Gomes Antunes. 2, Marciano da Silva Vicente. No VAR estará Gilberto Rodrigues Castro Júnior. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores da Ponte Preta, amigos da Bandeirantes, eu tenho, e tudo isso no campo teórico, a impressão que vai ser um jogo muito truncado. Pela necessidade dos dois times e pela característica do time que vai enfrentar a Ponte, a Chape. O Gilmar Dalpozo valoriza muito marcação, pegada e um meio-campo com mais jogadores quando o time não tem a bola. Isso significa um jogo mais difícil com menos espaço. A Ponte manda a campo o terceiro atacante. É a primeira vez que o técnico Pintado de começo começa desta maneira. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que o Paulo Baia merece uma oportunidade. Ele está mexendo no time, acho interessante. Confirma o Amaral como primeiro volante. Espero que hoje tenha mais liberdade o Leonaldi. Foi assim contra o Vitória, mas na última partida não foi. E ele prefere o Luiz Felipe de lateral direito. Também não dá para discutir. O mais importante é que a Ponte tenha inteligência, paciência e bastante atenção, porque é um jogo muito perigoso e nervoso. É um jogo que a Ponte nem precisa jogar bem. Ela precisa ter muita atenção e vencer a partida, que é o mais importante. E você, Tigrão, o que você está esperando de Ponte Preta e Chapecoense? Expectativa de drama aqui, né, CH? Jogo dramático, nervoso, um jogo
onde a tensão vai ser muito grande, onde os nervos têm que estar no lugar, onde a torcida tem que tentar carregar o time nos braços. A Ponte precisa, por uma questão de sobrevivência no campeonato, dessa vitória para engatar aí momentos de um pouco mais de tranquilidade. Eu gosto da escalação, acho que o time teoricamente vai para cima. A Chape vai jogar no contra-ataque, claro, aí com 3 zagueiros, fechando, e torçamos para que a Ponte acerte um grande jogo. Nos ouvindo, audiência ilustre, vereador Luiz Henrique Cirilo e sua esposa, doutora Lúcia, ouvindo. Muito obrigado, um abraço para vocês. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Saída de bola por conta da Chapecoense, é ela que tem o domínio de bola pela direita. Rodrigo Freitas abriu na lateral, Douglas Borel levantou no cruzamento na área, vem lá atrás Arthur para afastar, tira. A bola veio, Elvis não dominou na primeira, tentou domínio na segunda, reclama de uma falta, o árbitro não marcou. Douglas Borel para Casonati. Abriu lá pela direita, lançamento na linha de fundo muito comprido e a bola foi para a linha de fundo, saiu. Primeiro ataque do jogo, é tiro de meta para Macaca, Vladimir Catarino. Mas o passe acabou sendo muito forte, né? A tentativa da jogada, quem estava no lance ali era o Bruno Nazário, a bola foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta para Macaca. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Elvis derrubado, campo de ataque. É falta para Macaca, Vladimir Catarino. Excelente oportunidade, né? Na intermediária, a falta aconteceu para cima do Elvis. É o próprio Elvis quem está ali para a batida. Já orienta a formação da sua barreira, o goleiro Ayrton. Bola parada, vem Elvis, o homem das bolas paradas. Time da Macaca adianta as suas fileiras. Aí colocando os atacantes todo lá na frente. Mais um Matheus Silva. Pela direita, lá dentro da grande área, 2 homens na barreira. Elvis, autorizado. Partiu, meteu o pé direito, abriu na ponta para Luiz Felipe. Preparou o cruzamento, bateu prensada em cima da marcação. Bola para a linha lateral, saiu em arremesso. Luiz Felipe vai cobrar. Autorizado para Matheus Silva, para Luiz Felipe. Preso na marcação, a bola vai para a linha lateral. O arremesso é da Chape. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina o time do Macaca, vem pro jogo no campo de ataque. Amaral para Elvis, dá um tapinha de perna direita. André recua, mas o time da Ponte está inteiro no campo de ataque. A bola fica pela direita, Luiz Felipe com Leonardo. Luiz Felipe não conseguiu dominar. Linha lateral, arremesso pela esquerda. A bola passou ali, rente a Fernanda Nandria. Gomes Antunes, bandeira que corre aqui à frente das cadeiras vitalícias. André para Paulo Baia. Ele domina pela meia esquerda, já passou o Arthur. Recolheu o Arthur. Voltou no Paulo Baia.
De novo lá pela esquerda para Arthur, dominou o pé direito, cruzou na área. De cabeça, afasta lá atrás o zagueiro, tira, a bola voltou. Dominou o Matheus Silva, partiu para o campo de ataque, lançou na ponta para Luiz Felipe. Vem na bola, domina pela direita, Eliel tocou na frente para Luiz Felipe, a marcação em cima. Chega Mancha para tirar, é escanteio. Primeiro escanteio do jogo é para Macaca, Vladimir. Corte foi do Mancha, quando o Léo tentava jogar dali pela ponta, linha de fundo, escanteio, lado direito do ataque. Elvis é quem vai mandar a bola para a área. Elvis é quem vai mandar a bola para a área. Partiu o pé direito, cruzou para André. Sobrou, girou, Arthur pé canhoto, bateu prensado em cima da marcação do time da Chape. A bola volta reboteada, vem quase dentro do círculo central. Luiz Felipe recua para Kaique França. Recuou de cabeça e o Kaique França pegou com tranquilidade. Nova Light, viva a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Olha, parada, falta, Eliel no solo, falta para Macaca, Vladimir. A falta aconteceu, bem rente a linha lateral, próximo também ao banco de reservas, oportunidade que a Ponte Preta vai ter de mandar a bola para a área, a falta foi cometida pelo Alisson, é bola no campo de ataque da Macaca. Elvis vem para a batida, é pela direita, o time da Ponte ataca contra a linha da Fepasa. Entrada da área, o time da Ponte vai povoando a entrada da área do time da Chapecoense. Momento de expectativa, é na bola parada, Elvis autorizado. André na entrada da área faz a movimentação. Matheus Silva é zagueirão, tá lá dentro, o Elvis fez o cruzamento, tira a defesa da Chape. Reboteando, a bola sobrou pela esquerda, Paulo Baia. Ele faz o giro em cima da marcação, veio por dentro. Meteu o pé direito na ponta para Elvis, não chegou. Aí é demais, né? Não chegaria nunca, né? Com todo respeito. Nesse momento não chegaria. Bola muito forte, né, Batista? Acabou indo direto pela linha de fundo, né? Pesado, não chegaria, mas nem que tivesse turbina nas nádegas. Pro Elvis tem que dar no pé, né, o Paulo Baia? Você vai meter em profundidade pro Elvis apostar a corrida com o cara que tá na cobertura. Não vai chegar. Não vai chegar. A ponta tá configurada com Eliel na direita, com Paulo Baia na esquerda, ofensivamente eu quero dizer. E com o André centralizado, e o Elvis chega bastante à frente, encosta nos três dianteiros, quase que como um terceiro atacante, um quarto atacante, perdão. Então, um panorama do jogo muito cedo, início ainda, mas é aquilo exatamente que a gente esperava. Chapecoense postada atrás, segurando linhas baixas e vai tentar contra-golpear. E a Ponte tentando aí encontrar os caminhos para furar esse ferrolho todo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, estádio lendário, estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Chapecoense 0, Edu Pinheiro. Série B ontem, Sport 1, Novo Horizontino 0, público de 23 mil na ilha. 18 horas hoje, Castelão, Ceará e ABC. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dê um like aí pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time da Macaca, vem com Elvis, partiu o pé direito, bateu forte, mas de longe, muito de longe, a torcida aplaude. É tiro de meta para Chapecoense bater. É, mas poderia ter optado pelo passe, né? O André passava pela esquerda, o Eliel pela direita, abriu, o Elvis chutou, pegou forte, mas muito alta. Bola, linha de fundo, é tiro de meta. Conheça a nova linha completa de ferramentas elétricas, o Esco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse o escoferramentas.com.br. Placar de 0-0, estádio Moisés Lucarelli. Fábio Sanches recua para Kaique França, ele bate, tira de dentro da grande área. Erra o passe,
mas deu certo, sobrou com o Arthur, lança para Elvis dentro do círculo central, no giro, tirou da marcação e acionou o Eliel, vem pela ponta direita, arrancou pela lateral da grande área, preparou o cruzamento, cruzou para trás, Elvis dominou, pé direito, cruzou muito mal o Elvis, insiste na marcação Arthur, a bola bateu no adversário, voltou, ele tenta ganhar o arremesso lateral. A bola não saiu, ele tocou para Amaral, para Arthur, para Leonaldi, vem por dentro para Paulo Baia. Domina pela meia esquerda, meteu o pé direito, uma bomba, pega Ayrton. Paulo Baia enfiou a perna direita, Ayrton ligado, atento, encaixou e não soltou o Vladimir. Paulo Baia que é muito bom nesse chute de longa distância, né? Sempre leva perigo, bateu forte, mas estava bem colocado. O Ayrton encaixou a bola e não deixou que ela escapasse. Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais de aniversário, aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, majestoso, Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Daqui a pouquinho, 16 horas, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. Na Série B, 18 horas, Ceará e ABC. Bandeirantes. Arremesso lateral, vem pra bola mancha, pro time da Chape. Lançou, tocou errado, o Matheus Silva vem de cabeça pra atirar. De cabeça, Giovanni Pavani. Toca pra linha lateral, é arremesso pra Macaca. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E vem descendo lá pela ponta direita o time da Chape. Cruzamento na área, chega Leonaldi para afastar Carlos Henrique, o bate pesado, comecinho do jogo. E aí, como é que começa a partida na sua avaliação em CH? Eu gosto da Ponte, ela faz o que tem que fazer, mexer a bola com só velocidade um do lado. André tocou para Luiz Felipe pela direita, o árbitro está parando o jogo. Marcou o quê, hein? Uma falta do André, é isso que está apontando, inclusive o André está questionando, não concorda com a marcação, o árbitro chama a atenção ali do André, falta de ataque então da Ponte Preta. Pois não, CH, conclua o seu raciocínio. Eu gosto porque a Ponte mexe a bola do lado esquerdo, do lado direito e joga com velocidade, gosto mais do lado direito, com o Eliel e também as descidas do Luiz Felipe e o Paulo Baia com muita personalidade, é o início de jogo bom da Ponte. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade de Campinas. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Vai para o campo de ataque, domina Kaique, girou em cima da marcação, abriu lateralizando a jogada para Douglas Borel, levantou, cruzou na área, chegou batendo, Bruno Nazário em cima da marcação, a bola volta, recolhe, domina, solta o jogo pela esquerda, avança no campo de ataque, tentando levar o time da Chape, placar de 0-0, bola com Giovanni Pavani, abriu pela esquerda para Alisson, dá um tapa nela, rolou no fundo para Mancha, pé canhoto, bateu cruzado, tira Leonaldi, vai embora, saiu em escanteio. Escanteio para Chape bater o Vladimir. Jogada bem trabalhada lá pelo setor esquerdo do ataque da Chape, cruzamento do Mancha. Quem desviou e fez o corte, Leonaldi. Primeiro escanteio do jogo para Chapecoense. Escanteio lá no gol dos portões monumentais do Majestoso. Vai para a bola, para a batida pela esquerda. O time da Chape vai tomando posição. Tomando posição para fazer o erguimento da bola, Bruno Nazário, o time da Chapecoense não vai cobrar, né? Porque o árbitro está dizendo que a bola está fora do quarto de círculo.
Tem árbitro que é rigoroso nisso, tem árbitro que não. Zagueirada na Chape na área, Bruno Nazário fez o cruzamento, vai fazer, bateu, Kaique pé direito, defesa, Kaique França, entrou, não tá valendo, impedimento, subiu a bandeira marcando impedimento, Douglas Borel foi o último a chutar, mas o lance já estava viciado, hein, Vladimir? É no começo, na origem da jogada, lá na primeira defesa feita pelo Kaique França, o assistente já havia marcado o impedimento, por isso o jogo estava parado, Batista. Mas independente da condição irregular do ataque da Chape, não sei se vai dar, não, acho que nem vai dar VAR aí, creio que não, o juiz mandou esperar, né? Porque ele parou antes do arremate. Mas assim, ó lá, já mandou seguir. Então é o seguinte, independente da condição irregular, a defesa não pode bater cabeça desse jeito aí. A bola pipocando no meio de 5 jogadores da Ponte, ninguém chuta e só os jogadores da Chapecoense achando a bola. O comportamento da defesa da Ponte contra o Criciúma lá já foi horroroso. Espero que não se repita aqui, especialmente o senhor Matheus Silva, que parecia barata tonta lá em Criciúma. Primeira vez que a Chape foi, já criou problema para a Ponte. Domina o time da Macaca, Elvis toca na frente para Eliel, ele perde tempo, recua para Luiz Felipe, que vai recuar ainda mais lá para o campo de defesa. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia, é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado Lojas em Campinas dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Domina Elvis, rolou lá pela ponta, vem pela lateral da grande área, Arthur levou pro fundo, parou, chamou o zagueiro para dançar, gira o corpo, saiu dele, meteu o pé canhoto, cruzou na área para Eliel, subiu Luiz Felipe, tocou de cabeça e mandou para fora. Saiu à direita de Ayrton, goleiro da Chape, tiro de meta para Chapecoense bater o Vladimir. Valeu principalmente pelo esforço do Arthur, né, que ganhou a bola aqui na ponta, fez o cruzamento, aí o Luiz Felipe cabeceou sem muita força, também sem muita direção, bola para fora, tiro de meta Chape. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16:30, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Moisés Tucarelli, Ponte Preta depois desse ataque, Leonaldi para Arthur, apanhou da bola, não dominou, ela saiu para a linha lateral, majestoso, Ponte Preta 0, Chapecoense 0, Edu. Olha, 18 horas, Mineirão, Cruzeiro, líder Botafogo na Série B, amanhã, 18 horas em Caxias, Juventude e Vila Nova. Daqui a pouco, intervalo inteligente do Rádio do Brasil, com o inigualável Edu Pinheiro. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Domina o time da Chape pela lateral da grande área, Kaique levou, arrumou pé direito, bateu, catou, largou, Kaique França, é perigo, domina na entrada da área, vem o Alisson para fazer o passe, recua, chama pela esquerda, vem Lucas Freitas, cruzou na área, chega para tirar para trás, afasta Matheus Silva, vem no contra-ataque, André tocando para Elvis, lançou para Eliel, arrancou por dentro o Paulo Baia, Eliel estava mais pela direita, mas o Paulo Baia não conseguiu chegar. Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais de aniversário. Aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. 18 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. O time da Chape com 3 zagueiros. Rodrigo Freitas lá pela direita, 32. E aí tem o Rafael Ribeiro, camisa número 30, e também o Lucas Freitas, que é o 43, que é assim pronunciadamente o quarto zagueiro.
Passe o time da Macaca, vem o Alisson. Domina soltando para Nazário pela ponta canhota, lá pela esquerda, placar de 0-0. Olha com o Alisson, dominou, rolou, tocou, Nazário pé canhoto, bateu cruzado, ela passa lambendo a cara do gol da Macaca que vai embora para fora, que perigo. Por muito pouco, Nazário não abre o placar do jogo, Vladimir Catarino. Começa a levar perigo, né? O ataque da Chapecoense, a defesa da Ponte Preta, jogada de fundo do Bruno Nazário, chutou. Colocou muita força na bola, né? Ninguém conseguiu aproveitar do lado da Chape e a defesa da Ponte apenas acompanhou a saída em tiro de meta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Daqui a pouco, 16 horas, São Januário, portões fechados. Vasco e Grêmio, 16 horas, Morumbi lotado. São Paulo e Atlético Mineiro. Bandeirantes. Domina Bruno Nazário soltando Casonati. Abriu lá pela ponta direita, placar de 0-0. Vem Douglas Borel, cruzou na entrada na área. Domina, recolheu Mancha, toca para o Alisson, pé canhoto, bateu, fecha a porta, Leonaldi. A bola explodiu no corpo do camisa 5, escanteio para Chape, Vladimir. Não tinha muito o que fazer o Alisson, né? Até que conseguiu ainda. Cavou um escanteio após o corte feito pelo Leonaldi. Novamente a Chape no ataque, outro escanteio com Bruno Nazário. Escanteio, o time da Chape vem para a cobrança, cobrou rapidinho para o Alisson, pé direito, cruzamento na área. Olha a Chape, vem Matheus Silva de cabeça. Lançamento no segundo pau, toque de Kaique de cabeça. E aí lá, quase que embaixo das traves, Matheus Silva de cabeça tirou. Escanteio para Chape. Corte providencial do Matheus Silva, quase que em cima da linha de fundo, outro escanteio. Cobrou Bruno Nazário, levantou na área, chega tirando, afasta a retaguarda da equipe da Macaca. Ficou com o Borel, ele retrai, vem para dentro do círculo central, Lucas Freitas para fazer o passe, bola aberta lá pela esquerda. Arremesso lateral, último toque do jogador da Macaca. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água segura e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Sentiu. Jogo parado para a hidratação e o Kaique França está no gramado, Vladimir. Na verdade parou primeiro para o Kaique ser atendido, aí os jogadores já aproveitaram para ir lá se reidratar e conversarem com os técnicos. O goleiro está sendo atendido dentro do campo, Batista. Na verdade, a Chapecoense melhor que a Ponte. A Ponte aparentemente tem mais a bola, mas a Chapecoense já foi 3 vezes. Matheus Silva acabou de salvar um gol em cima da linha. Contra 3 jogadores da Chapecoense, chegando para cabecear, ele é mais alto, conseguiu chegar na bola. Perigosamente, poderia inclusive ter feito o gol contra. O lado esquerdo de ataque da Chapecoense em cima do Luiz Felipe, com a saída ali para a cobertura do Matheus Silva, está um horror. A Chape entra do jeito que quer. E quem coordena todas as ações da equipe catarinense ali é o Bruno Nazário, que a gente conhece há muito tempo. Ex-jogador do Guarani, de tantas outras equipes. Tem muita qualidade, Botafogo, né? Tem muita qualidade. E ele tá, se tiver espaço para jogar, ele tá fazendo ali um falso ponta esquerda e tá levando todo o constrangimento técnico possível para a retaguarda da Ponte. A Ponte dá muito espaço, o meio-campo está distante, existe um buraco negro entre a defesa e o meio-campo e o ataque. E aí a Chape volta com todo mundo, ela monta uma linha de 5, 3 zagueiros e mais os 2 laterais.
puxa os 2 volantes e mais um meia, faz uma segunda linha de 3. E sem a bola, esse é o posicionamento. 5 e 3 à frente do 5. A Ponte não consegue entrar. E aí o senhor André, que a bola não consegue chegar nele com qualidade, praticamente não pegou na bola ainda, aí vai dar um tapa de calcanhar ali sem olhar onde estava o companheiro. Vai dar o tapa de calcanhar e arma um contra-ataque gigante para a Chapecoense, que poderia ter originado no primeiro gol da equipe catarinense. Então, apesar de aparentemente estar jogando atrás a Chape, ela, quando tem a bola, está entrando como faca quente na manteiga na defesa da Ponte. A bola está entrando por dentro, isso não pode acontecer. E ou corrige ou toma o gol daqui a pouquinho a Macaca. Domina lá pela direita o time da Chapecoense com Douglas Borel. Recua para Rodrigo Freitas, ainda mais atrás. Joga lá dentro da área de confinamento para Ayrton. Goleirão toca pela esquerda, o time da Chape vai saindo lá atrás do campo de defesa com Giovanni Pavani. Ele faz o lançamento longo lá pela direita para Douglas Borel. Partiu, vem na velocidade, deu um corte, meteu o pé direito, cruzou do outro lado para Mancha. Chegou Mancha, pé canhoto, bateu cruzado e torto, a bola saiu do outro lado. Lá na frente das Populares, arremesso lateral para Macaca. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. Tiro de cabeça pela direita, Rodrigo Freitas. Time da Chape vem pela direita no campo de defesa. Douglas Borel ultrapassa a linha da metade do campo. Passe errado, recupera Paulo Baia. Atrás pela meia para Leonaldi, na frente para André, para Elvis dentro do círculo central. Pela meia direita para Luiz Felipe. Ele passa pela marcação do Mancha, pé direito, cruzou na área. Em cima do zagueiro que tira. A bola voltou, dominou Amaral para Elvis, tentou levar para André na frente, encontra a marcação. A bola sobra com o time da Chape, domina Giovanni Pavani, deu um chapéu. E aí o Luiz Felipe apelou, né? Deu um tranco forte, tá caído o jogador da Chape lá atrás no campo de defesa em Vladimir. E a falta aconteceu, foi forte, desnecessária a chegada ali do Luiz Felipe. Acabou cometendo a falta, o árbitro em cima do lance marcou, é falta para Chape cobrar, ainda no campo de defesa. Carlos Henrique, o bate pesado, 26 primeiro tempo. Quem está melhor na sua opinião? 0-0 em CH. A Chape, nesse momento a Chape joga melhor que a Ponte. A Ponte não pode perder a paciência e eu percebo que alguns jogadores estão irritados, né, porque o jogo não está fluindo, essa é a grande verdade, principalmente sem a bola. O time está perdido. O meio-campo da Ponte tem menos jogadores do que o time da Chape, é numérico o negócio. E tem o Elvis que não marca ninguém, complicado. A Ponte, contra esse problema, ela tem que ficar com a bola, ela tem que valorizar essa posse de bola. Está muito ansiosa e defensivamente o time apresenta muito problema, principalmente do lado do Luiz Felipe. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave. Casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Borel não dominou, a bola para a linha lateral e arremesso lá pela esquerda para Macaca no campo de retaguarda. Vem para a bola, tomando posição Arthur, placar de 0-0. Daqui a pouco o intervalo inteligente do Rádio do Brasil, comandoria do Pinheiro. Cobrando arremesso lateral, Arthur soltando pela esquerda para Paulo Baia. O árbitro parou, marcou falta nele, falta para Macaca. Já conhece a rede de assistências Uesco? São mais de 630 e está em todas as regiões do Brasil. Tenha um Uesco sempre perto de você. Acesse o uescoferramentas.com.br. Mancha domina, placar de 0-0, soltando para Pavani, outra vez para Mancha, recua na fogueira lá dentro da grande área. Vem Rafael Ribeiro para tirar a bola na lateral para Rodrigo Freitas, passe errado, Arthur pegou, dominou, partiu no meio de 2 da marcação, não atravessa o paredão.
A bola sobrou, vem, domina Pavani, recolhe, faz o passe completamente equivocado. Para ninguém da Chape, Matheus Silva vai atrás dela, domina lá na linha de fundo e vai sair jogando com Kaique França. A Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais de aniversário. Aproveite, encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina no campo de defesa o time da Macaca. Placar de 0-0. Fábio Sanches adianta um pouco o passe lá pela esquerda. Vem para Arthur. Lança por dentro para Elvis. Matou, dominou, limpou a Pavani. Preparou, lançou na área. Vem de cabeça lá atrás o zagueiro. Tiro no rebote. Vai aparecer pela direita Luiz Felipe. Pegou, dominou, soltou para Elvis. Pé direito, cruzou na área. Mancha. Chega para tirar na defensiva do time da Chape. Solta o jogo para o Alisson pela esquerda, ele tenta levar, erra o passe, chega lá atrás para dominar o time da Macaca, veio no contragolpe, 0-0, Paulo Baia tentou enfiar uma bola por dentro, reclama André, passe ruim do Paulo Baia. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e também nos hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Amarelo. Amarelo para quem? Arthur, lateral esquerdo da Ponte Preta, cometeu falta no meio campo, amarelado, ele estava pendurado. Tá fora do jogo de sábado contra o Botafogo em Ribeirão Preto. É tempo de análise. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, 30 minutos passados, primeiro tempo, 0-0 e o jogo Tigrão. Ponte joga muito mal, muito mal. Paulo Baia tenta voltar para ser o segundo meia, para tentar assessorar na função o Elvis. O André não consegue marcar a saída de bola. O lado direito está muito confuso com o Luiz Felipe e com o Eliel. A Chape melhor, mais consciente. Eu acho que não deu encaixe. O Elvis errando os passes, ele tem técnica, tem habilidade, mas está errando. Está tentando fazer a bola entrar na faixa central, chamada bola por dentro, que a gente diz. E a Chape retoma e vai para cima. A Ponte joga muito mal, nenhuma chance até agora, nenhuma oportunidade, nenhuma jogada melhor concatenada. É sofrível o primeiro tempo da Ponte. Matheus Silva, lançamento lá na frente, é para Paulo Baia, reclama de falta, o árbitro não marcou. Rodrigo Freitas, árbitro irrita o Paulo César Zanovelli. Ele que é FIFA e é de Minas Gerais e irrita a torcida que neste momento está pulpando a arbitragem. Domina, tenta levar Mancha pela esquerda, o time da Chape vem no contra-ataque, bola para Alisson. Ele vira por dentro, vem para Pavani, Pavani gira em cima do próprio eixo. André recuado, vem para a marcação. Lançamento errado, o time da Ponte já retoma. Vem Matheus Silva, passe errado, mais um. Domina pela esquerda, Matheus Silva tá parecendo carteiro novo, hein? Vem pra bola, chega lá atrás para tirar Matheus Silva, mais um passe errado. Nos pés do camisa 30, Rafael Ribeiro, um dos três zagueiros. Sai jogando pela direita, tocando lá pela direita para Douglas Borel. Ele tenta o passe por dentro para Nazário. Chega Arthur para retomar. Domina para o time da Macaca, mas o jogo será paralisado. Tem um da Chape caído lá no círculo central, hein, Vladimir? É, tem a impressão que é o Pavani quem tá caído por ali. Agora o árbitro tá lá verificando, já chama o departamento médico. Eu queria fazer uma pergunta, Batista, se você me permite, ao Tigrão, né? Tigrão jogou muita bola na infância. Eu queria perguntar a ele, Tigrão, quando você jogava a bola por dentro era a sua especialidade? Vou dizer pra você que não era só a bola que ia pra dentro, não. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Está sendo atendido ali o jogador da Chape.
e o atendimento vai continuar fora das 4 linhas, apesar de que ele está em pé e caminhando. Realmente é o Giovanni Pavani, que neste momento já está ok e em condições de retornar. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas do portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, porque é tudo muito fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 0-0, lançamento para o Paulo Baier e dá uma desviada de cabeça. Mas não tinha ninguém da Macaca na frente, a bola sobra fácil para Ayrton. Já recomposto aí o time da Chape com 11 em campo. Retorna Giovanni Pavani. Toca a bola lá atrás, o time da Chape vem pela esquerda, Mancha. Carrega, toca a bola para Pavani. Pavani vem de perna esquerda, gira em cima da marcação para Mancha. Mancha usou a cabeça do André para ganhar o arremesso lateral. Arremesso pela esquerda para a Chape. Atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, aqui majestoso, lendário majestoso. Ponte Preta 0, Chapecoense 0. É, o Arthur amarelado, o Arthur 9 cartões amarelos na Série B, pela terceira vez ficará suspenso. E no Morumbi, gol do Atlético Mineiro, 3 minutos de jogo. Hulk, São Paulo 0, Atlético 1. Bandeirantes. E com isso, mais uma vez, né, o Pintado não terá oportunidade no próximo jogo de escalar o mesmo time. Domina Amaral, toca a bola curta para Elvis pela esquerda, chega a marcação, a bola voltou com o Amaral, dominou bem, girou em cima de Casonati, falta nele, o árbitro parou, marcou pela meia esquerda, campo de ataque, falta para Macaca bater. Casonati foi ávido ali para fazer a falta, acabou derrubando o Amaral. É outra oportunidade, né? Da intermediária, quase que pendendo aqui pelo lado esquerdo. Elvis já está pronto para a cobrança. Elvis, o homem das bolas paradas. 36 minutos, mas o Arthur também fica por ali. Arthur é canhoto, bate evidentemente com a esquerda. E o Elvis é destro. Vamos ver quem é que vem. 3 homens na composição da barreira. Time da Macaca tem a oportunidade. Elvis, pé direito, levantou direto, um recuo para o Ayrton. Ele pega, agradece, repõe rapidamente no campo de ataque. Vem Arthur, a face de cabeça, a bola sobrou com o Alisson da Chape, escapa a pegada, gira, toca, abriu pela meia esquerda, Mancha, avança o lateral, tocou para Kaique na ponta, canhota, pé direito, levantou na área, comprido demais. Interesse era o Nazário, a bola veio muito alto e saiu, é tiro de meta para Macaca bater. É baixinho o Bruno Nazário, né? Não deu, né? Sequer subiu ali para tentar cabecear, porque a bola veio muito alta. Direto pela linha de fundo, é posse para o Kaique França, a Ponte vai empatando 0-0. 37 minutos, Carlos Henrique, o bate pesado, acredita em gol ainda no primeiro tempo em CH. Está mais próximo do gol a Chapecoense, muito mais próximo do que a Ponte. O mais assustador de tudo, Batista e ouvintes da Bandeirantes, é que a bola não passa pelo meio campo, é só ligação direta. O tempo de trabalho do Pintado não melhorou isso da Ponte, que já era um problema anterior. E outra, a Ponte não pode perder a paciência como ela perdeu. O time está nervoso, o Elvis errando uma bola atrás da outra, o André não participa da partida. Nesse momento, a Chape melhor que a Ponte. Aliás, ela continua melhor que a Ponte. E a bola estava murcha, teve que ser trocada, né? Uma nova bola agora já está em movimento. Na nossa época de moleque, Batista, se a bola ficava murcha, jogava com ela mesmo assim ou acabava o jogo, né? Só tinha uma. Antigamente, no jornal Diário do Povo de Campinas, tinha uma sessão bola cheia e bola murcha. E quem comandava essa sessão era o Ariovaldo Isaac. Domina Arthur, vem para a batida, escorregou na hora de bater. Que pena! A bola sobra com o Kaique, domina, solta o jogo no campo de ataque, veio na velocidade Borel, entrou na área, vai pro solo, reclamou de pênalti.
O árbitro não marcou, mas marcou o escanteio. Fábio Sanches na bola. Meteu pra fora pela linha de fundo, escanteio pra Macaca bater. O Arthur veio pro ataque, errou o chute e ficou caído no chão, né? Deixando espaço lá às costas dele, onde surgiu Douglas Borel. Recuperação perfeita do Fábio Sanches, colocando a bola pela linha de fundo. Escanteio Chape. Escanteio Chape. Nazário vai pra bola para fazer o erguimento. 39 do primeiro tempo, 0-0. São 4, 5, 6 homens da Chape, 2 estão no rebote da grande área. Levantamento direto para os braços do Kaique França. Ele agradece. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável. Por muito tempo, Sanasa. A vida em primeiro lugar. 40 Tigrão, acredita em gol ainda no primeiro tempo, teremos mais 5 e os acréscimos. Pode acontecer, né? Todo mundo joga buscando o gol. Agora a dificuldade que a Ponte tem para trabalhar essa bola e para penetrar no sistema fechado da Chapecoense é gigantesca. Fica a impressão de que não é nos 5 minutos mais acréscimos, que nos próximos 5 anos a Ponte não consegue fazer gol. Agora, o futebol não é assim, de repente uma bola parada aí, uma falha de marcação, mas a Ponte não tem intensidade, né? Você vê o André e o Elvis se movimentando, é jogo de solteiro contra casado. Não é jogo com a intensidade que uma Série B exige. Esse aí tá jogando bem, o Amaral. Amaral domina, caiu pela minha direita, abriu para Paulo Baia pela lateral da grande área, bateu cruzado em cima do Mancha. A bola saiu pela linha de fundo, escanteio para Macaca bater o Vladimir. E o Paulo Baia sinaliza que a bola era pro André, né? Se não houvesse o Mancha ali no meio do caminho. Linha de fundo, escanteio. Elvis, quem sabe agora na bola parada a Ponte tem escanteio. Bola parada, escanteio. Elvis vem pra batida zagueirada da Macaca na área. Matheus Silva lá dentro, autorizado. Elvis, pé direito, cruzou, a bola passou, não conseguiu dominar. E tá reclamando, ele é o de um toque de braço, mas o Ayrton pegou o Vladimir. O toque de braço teria sido do Rafael Ribeiro. Eu particularmente acho que não aconteceu. E depois o Ayrton, muito bem colocado, fez a defesa, porque a conclusão foi muito fraquinha. Domina o time da Macaca, placar de 0-0. Fábio Sanches lateralizou a jogada lá pela esquerda. Matheus Silva é zagueiro, mas está lá na frente no campo de ataque. Vai no VAR, vai no VAR. Vai no VAR para ver se houve o toque de braço. Para você, CH, achou que houve um toque de braço naquele lance anterior? É reclamação de pênalti. Não ficou claro para mim, não caracterizou. Posso mudar de opinião, mas a princípio não. E para você, Tigrão, a sua opinião, houve pênalti ou não? Não, eu não consegui ver. Aqui é uma vez só, né? Aqui é uma vez só, não tem replay, é em tempo real. Mas ele está conversando. Se ele está conversando é porque o VAR chamou. O VAR pediu para esperar, né? Para parar o jogo para que ele pudesse verificar. Eu, particularmente, também não vi. Acho que não foi. Mas a imagem pode dizer o contrário. De repente um ângulo do VAR diferente, ele vai lá. Ele vai lá. Então vai marcar. Ele vai na casinha. Ele vai na cabine do VAR, né? Paulo César Zanovelli, ele que é mineiro, é da FIFA. Vai lá para ver. Ele vai verificar se realmente houve o chamado do árbitro que está no VAR. É o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Gilberto Rodrigues Castro Júnior é o que alertou. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Tá difícil, hein? Tá demorando demais. Parece que ele tá vendo em braille. Então não foi tão claro assim. Não foi claro. Detalhe. O Batista. Tanto lá vem ele. Olha lá. Marcou pênalti. E André tá com a bola na mão. Penalidade
penalidade máxima para a Ponte Preta. Pênalti para Macaca, Vladimir Catarino. Depois de revisão no VAR, depois de verificar realmente o que tinha acontecido, acabou marcando o toque no braço. E antes mesmo dele confirmar a marcação, o André já pegou a bola. Ele quem vai bater, é a chance da Ponte abrir o placar. Oi, CH, pois não, diz aí, CH. Houve toque do Rafael, número 30. Quando ele subiu de cabeça, ele tocou a mão esquerda na bola. Pênalti bem marcado. Rafael Ribeiro, portanto, camisa número 30 é quem cometeu o pênalti. É pênalti para Macaca. Momento de grande expectativa. A Ponte vai bater no gol da linha do trem aqui no estádio Moisés Lucarelli. André coloca com carinho a bola na marca da Cal. Jogadores da Chape ali na frente da risca frontal. André não sai da área. Momento de grande expectativa. André olha fixo para a bola. Olha para o goleiro. André autorizado. André arma a perna direita para a batida. André vai para a bola lentamente, pé direito, bateu, defendeu o goleiro e o Paulo Baia manda para fora. Para fora pela linha de fundo, telegrafou, como se diz na gíria do futebol, o André. Bateu muito mal, bateu a meia altura. Ayrton foi pra lá com a palma da mão direita, defendeu o Vladimir. Só faltou dizer pro Ayrton, vou jogar a bola lá, pode pular. Telegrafou e bateu mal também. O Ayrton foi buscar a bola meia altura, reboteou, depois no rebote Paulo Baia jogou pra fora. Perdeu a chance a Ponte de abrir o placar. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. E aí, Tigrão, batida do André e desperdiçou a chance. Num jogo duro, difícil, complicado. Perdendo uma chance de ouro dessa é lamentável, hein? Lamentável. Ah, Chape. Nazário dominou, rolou. Pavini vem pra bola, tentou Pavani, a bola voltou, Nazário bateu de perna canhota, a bola voltou no Pavani, sobrou com Mancha, dominou pra Alisson, pé canhoto, bateu cruzado, nossa, quase acertou a bandeira de escanteio e ele chutou pro gol, pois não, Tigrão? A Ponte não criou nenhuma chance, você me perguntou há 2 minutos atrás, pode sair gol ainda? Eu falei, olha, dá a impressão que pode jogar mais 5 anos que não vai fazer, mas numa bola parada, num erro, e o que aconteceu? Bola parada, o zagueiro foi meio desajeitado, o VAR viu o toque, aí tem que matar, né, Batista? Não pode ir com dancinha, né? O André foi com dancinha, balançando pra lá, balançando pra lá. Puta frescura, pô. Vai lá e dá uma injeção na bola, dá uma porrada, afunda com o goleiro e tudo. Bateu a meia altura, quase no meio do gol, telegrafou, avisou, mandou mensagem de WhatsApp onde ia bater e perdeu. Que fase, hein, André? Que fase, hein? Conheça a nova linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse Uesco com W, uescoferramentas.com.br. O jogo está parado. Vai pintar amarelo para alguém ali no banco de reservas da Chape, viu, Batista? Não dá para identificar, é um jogador reserva. É o goleiro, né? É o goleiro reserva, está amarelado, portanto, o Carlos Eduardo, goleiro reserva da Chapecoense, recebe cartão amarelo e teremos 6 de acréscimo. É falta para a Chape, lá pela meia esquerda, campo de ataque, 2 homens da Macaca na barreira. Bruno Nazário e também Alisson, vamos ver quem é que vem. A marca de 48 minutos. Autorizado, time da Chape vem pra batida, Nazário, pé canhoto, suspendeu na área, passa por todo mundo, vai embora, houve um desvio, a bola saiu, escanteio lá pela direita pra Chape bater. Desviou no Fábio Sanches, antes de sair pela linha de fundo, escanteio, o próprio Nazário, também ao lado do Alisson, ambos vão lá pra cobrar. 2 pra cobrança, um canhoto e um destro na hora de bater. Aí um desiste
mas é uma burrice imensa. Alisson levantou a bola cruzada no desvio. Vai a linha de fundo, vai saindo, saiu. É novo escanteio pela esquerda. O último toque foi do jogador Luiz Felipe. Escanteio pela esquerda, novo escanteio para Chape bater. E perde uma opção, né? Vão 2 jogadores para o escanteio, perde uma opção de passe, né? Mas mantém esse mesmo esquema, Chape. Vai pra bola, Mancha, cobrou, curtinho pra Alisson, dominou a entrada na área, pé direito, bateu, explodiu no corpo do Amaral. Novo escanteio pra Chape bater, Vladimir. Outro escanteio, sequência de escanteios para a equipe da Chapecoense, mais uma vez é o Mancha quem tá lá pra batida. Mancha vem pra batida na cobrança de escanteio. Zagueirada da Chapecoense na área da Macaca, 2 no rebote. Autorizado, Mancha, pé canhoto, cruzou André. Meteu a testa, expulsa, tira a bola, saiu, novo escanteio para Chape. 4 escanteios seguidos, meu Deus. Aí pra bola para fazer a cobrança, Mancha pela esquerda, Bruno Nazário foi para lá, mas desistiu no meio do caminho, o Mancha vai cobrar, autorizado, pé canhoto, cruzou na área, subiu para afastar Arthur, agora saiu para a linha lateral e arremessou pela esquerda. O time da Chape vem na marca de 50 minutos. A reposição do Mancha, lá pela esquerda, 0-0 para Alisson, levou, tentou a passagem, fecha a porta, Amaral, a bola sobrou com o time da Macaca, tentou, o árbitro parou, marcou falta no Luiz Felipe, falta lá atrás do campo de defesa. Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, descontos especiais de aniversário. Aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o árbitro Paulo César Zanovelli. Termina a primeira etapa e vem aí o intervalo inteligente. Aqui 0-0. A Macaca perdeu o pênalti com o André. Comando de Edu Pinheiro. Alô, alô, Edu. Ô, meu amigo Batista, vou falar pra você, hein? Meu caro Vladimir Catanino, é o seguinte, ô Catanino, ó. Oi, Edu. Vem comigo, vem comigo. Claro, sempre. Domingo passado, nos gols da rodada, gol do André, né? o cavalinho do Fantástico foi tirar o cartão, o gol mais bonito da rodada, né? Aí, Gol do André, aquele golaço contra o Vitória. Mas não tinha passado o gol do André ainda. Passou todo mundo da Série B no pá. Mas o gol mais bonito tá aí, André da Ponte. O quê? Golaço, realmente golaço, né? Bom, uma semana depois ele me perde pênalti. Mas o que é isso? E outra coisa também, seu Catarino. Contra o Vitória, porque o VAR não sei o que tem, deu pênalti do Edson, conseguiu achar a mãozinha do Edson na bola. Gol anulado do Mailton. Expulsão do Matheus Jesus. Contra o Criciúma, segundo gol, o VAR falou, não estava impedido. Cravou, 2-1 de virada. E agora o VAR dá uma mãozinha. Mão não, porque foi, né? O VAR detectou a favor da Ponte e não fez o gol, Catarino. É o tipo do lance que a olho nu não se percebe, né? O VAR veio exatamente para isso, para cobrir essas injustiças. Marcou o pênalti e o André acabou desperdiçando, permitindo a defesa do Ayrton. A Ponte perdeu a chance de sair para esse intervalo ganhando o jogo por 1-0, Edu. Um abraço, bom intervalo, Catarino. Até já. A Ponte joga com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, que levou a cartão, é o terceiro. Nono cartão amarelo, hein? Pela terceira vez suspenso Arthur. Amaral, Leonardo Elvis, Paulo Baia, Eliel e o André, técnico é o Pintado no banco. Ora, tem o Luan goleiro, tem o Everson, tem o Mailton, tem o Tomás Kaique, Thiago Oliveira, Euler, menino da base, zagueiro. Tem o Fraga, Samuel Andrade, Ramon Carvalho, Lucas Natan chegou agora, meio atacante, veio da Portuguesa. Gabriel Silva tá no banco, não estreou, lateral esquerdo, chegou agora. E de atacante, a Ponte só tem o Igor Torres. Vamos lá, CH, queremos ouvi-lo. 1-0, 0-0, 0-0. Pênalti perdido e o Matheus Silva salvou um gol a 26 minutos. A Ponte atacando para o gol da Fepasa. No gol de entrada, Matheus Silva de cabeça salvou a 26, CH. Nossa, eu fiquei com essa impressão até 15 minutos, que a Ponte estava senhora de si, encontrando a melhor maneira de jogar, trazendo a bola do lado esquerdo para o lado direito com rapidez, ficando com a bola, aproximação dos dois volantes com o Elvis, o Paulo Baia participando com personalidade, o lado direito com o Liel
e descida do Luiz Felipe. Estava funcionando, mas de uma hora para outra, o time da Chape começou a gostar do jogo, não é? Meio campo dominado principalmente com o toque de bola. Estou falando com a posse de bola e atacando a Ponte com o Nazário, dando um balanço com muita liberdade. Ele vai de um lado para outro, ninguém encosta nele, joga com muita liberdade. E aquilo que eu achava que poderia acontecer, está acontecendo na prática, ou foi assim pelo menos no primeiro tempo. Com o meio campo com mais jogadores, a Ponte tem 3 no meio campo, às vezes 4 com o Baia, e o time da Chape tem 5. Só que esses 5 estão jogando de maneira correta, próximos, não é? E com força de marcação e rapidez na transição ofensiva. A Ponte não está achando a Chape. A sorte da Ponte é que não é à toa que a Chape está com a pontuação que está, porque o seu ataque tem muita falta de qualidade para colocar a bola para dentro do gol. Não foram tantas chances assim, mas a Chape teve chance para poder fazer o primeiro gol e não teve competência para isso. Problema do time do Dalpozo. Agora, não dá para passar um jogo inteiro fazendo ligação direta, a bola não passa pelo meio campo. O Matheus Silva levanta a cabeça e faz ligação lá na frente para o André, o Eliel e o Paulo Baia disputarem com os sanguinários zagueiros da equipe da Chape. Eu não esperava esse tipo de jogo com tamanha falta de organização. Outro detalhe, o lado direito da Ponte, que até começou bem ofensivamente, é um desastre marcando. O Luiz Felipe não acha o Nazário, quem cai por ali, a descida do ala esquerdo, o Mancha cai por ali e não acha na marcação. A Ponte tem problemas seríssimos ali e tem que resolver. O meio-campo está muito distante, aliás, meio-campo, né? Os dois que correm, né? Leonardo e Amaral, distantes do Elvis, o Elvis não consegue dominar uma bola, e quando tenta colocar uma filigrana, erra os passes, não está acertando nem cobrança de escanteio. Difícil assim, tem que competir. No meio-campo que tem 5 e 3 zagueiros, se o cara não compete, a Ponte está jogando com um homem a menos, ou até 2. Porque o André também não está bem no jogo e ainda vai lá e perde pênalti. A Ponte, no final do primeiro tempo, recebe um presente dos céus, que foi a besteira que o zagueiro da Chape fez. Tem a possibilidade de fazer 1-0 aí bate com aquela displicência de sempre, né? O problema é que o André acha que ele é jogador de seleção brasileira. Ele não é. Se ele fosse um pouquinho mais com a bola baixa, ele renderia mais. É isso que eu acho dele. Até acho um bom jogador, mas precisa dar uma baixadinha de bola. Era pênalti para dar uma bomba no gol, para fazer o gol. Se vai de letra, se vai tacar na costura, e ele bateu mal, né? Nem na costura foi, apesar da competência do goleiro, que foi muito rápido. Mas a Ponte não fez um bom primeiro tempo, não. A Chape, nos números, foi muito equilibrado o jogo. Mas na bola, você olhando o desempenho, a Ponte errou demais. Se o Pintado não corrigir com substituição, vai ficar difícil para a Ponte. O primeiro tempo apontou o seguinte: a Chape mais próxima do primeiro gol, apesar do pênalti perdido, que a Ponte ganhou de presente e conseguiu jogar na lata do lixo, do que a própria Ponte Preta. Se não mudar o jeito do time jogar no segundo tempo e não colocar mais gente nesse meio campo, Edu Pinheiro, vai ficar mais difícil para a Ponte na segunda etapa. Gente, intervalo 0-0, Ponte perde pênalti aos 45, André chutou, o goleiro defendeu no rebote, Paulo Baia isolou. No Morumbi, primeiro tempo em São Paulo 0, Atlético Mineiro 1, gol do Hulk. Será que o Filipão ganha? Faz 9 jogos, Filipão no comando do Atlético Mineiro ainda não venceu. E lá no banco do São Paulo está o Lucas Moura, voltando depois de 11 anos, e o Rames Rodrigues foi apresentado, mas não fica no banco. E o Vasco e Grêmio, primeiro tempo 0-0. Teremos ainda 18h30, Bahia e América Mineiro, Coritiba e Bragantino, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, e 20 horas Cuiabá e Flamengo, e na Série B, 18 horas Ceará e ABC, tá bom? Já já o Tigrão vai comentar, hein? Ei, macaquinha safada, perde pênalti, 0-0, majestoso. Futebol é com a Bandeirantes.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Penalidade máxima para a Ponte Preta. Autorizado. André vai pra bola. Lentamente, pé direito, bateu, defendeu o goleiro. E o Paulo Baia manda pra fora. Valdemir Gomes. Pênalti perdido, 0-0. Oi, Tigrão, queremos ouvir. Tô vendo aqui nos meus apontamentos, esse ano foram 9 pênaltis para a Ponte, 9. A Ponte errou 5. Tudo bem, fez no rebote. Se fez no rebote, não é mais pênalti, né? Não é um gol de pênalti, mas 5 problemas em pênaltis entre 9 em Tigrão. E o problema continua, né? O André foi, sabe aquele negócio com dancinha? Balançando o corpo pra lá e pra cá, pô, fecha o olho e dá um bico, pô, sabe? A Ponte precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. O que mais me decepcionou no primeiro tempo é que a Ponte não joga com a autoridade de quem joga em casa, no seu gramado, no seu estádio, com a torcida a favor, contra um time que também tem problemas, contra um time que está atrás dela, a Ponte, que tem um time ruim. O time da Ponte é ruim, pô, nós temos que falar a verdade aqui pro ouvinte. Não adianta vender ilusões, tapar o sol com a peneira, criar factoides. O time da Ponte é ruim e ponto. Ele tem que fazer 44, 45 pontos aí para permanecer e ter tempo de replanejar a temporada que vem. E nada mais que isso. Aí precisa ganhar um jogo desse contra um concorrente direto. Então o que você espera de um time dentro dessas circunstâncias? Que ele venha mordendo.
que ele venha empurrando o adversário para trás, que ele venha vertical, que ele venha com velocidade, que ele venha pressionando, errando ou acertando, mas indo para dentro da grande área adversária. E nós não vimos nada disso. O zagueiro da Ponte pega a bola, toca de lado, aí o Amaral vem buscar, o Leonardo vem buscar, todo mundo fica procurando o Elvis. E o Elvis, fisicamente, está completamente fora do que seria o mínimo exigido para um atleta de um esporte de tão alto rendimento como é o futebol profissional. O mesmo se aplica ao André. Então, esse é um jogo para você meter 3, 4 jogadores lá na saída de bola e não deixar a Chapecoense sair jogando. Agora, como é que você vai pedir isso pro André, pô? Ficar correndo atrás de um zagueiro do lado pro outro, dando pressão no goleiro quando a bola é recuada para ele? Como é que você vai exigir isso do André? Então, eu esperava dificuldades técnicas, e elas estão sendo comprovadas, mas eu não esperava indolência. Falar, não, mas a Ponte não foi indolente. Não, realmente não foi indolente. Mas ela também não foi ostensivamente guerreira. Ela não foi intensa como o jogo exige. O jogo já é um jogo perigoso, de alto grau de dramaticidade. É o tipo daquele jogo que lá no final, se acontecer o pior, a gente vai dizer, puxa, lembra aquele jogo da Chapecoense? Olha aí, valia 6 pontos, a Ponte perdeu o pênalti, o André foi bater displicentemente. É isso que nós vamos dizer. Então esse é um jogo para somar. E na verdade, o Gilmar Dalpozo montou sabendo das limitações da Ponte, sabendo que todo mundo vai procurar o Elvis, e ele coloca uma marcação em cima do Elvis. E a bola chega, ele tem que tocar rápido e está tocando errado, porque se ele segurar para pensar o que vai fazer, ele vai perder a bola. Ele botou os 3 zagueiros, os 2 laterais e mais uma linha de 3 na frente deles, e a Ponte não consegue chegar, não consegue penetrar. Então, o Batista me perguntava exatamente há 40 minutos, e aí, sai gol no primeiro tempo ainda? Eu disse, ó, a impressão é de que se jogar, a Ponte, se jogar mais 5 anos, não faz gol. Com essa falta de profundidade, com essa falta de capacidade de penetração. A não ser uma bola parada, um erro de alguém. Teve a bola parada e teve o erro do zagueiro, botou o braço na bola. E aí a Ponte poderia ter virado com 1-0, seria um placar importantíssimo, mas perdeu. E a Chape foi melhor. Quando teve a bola, ela pressionou, ela foi para cima, ela foi vertical, ela procurou ter velocidade, algo que a Ponte não teve. Então, ou a Ponte muda não só o futebol, mas também todas as suas atitudes no segundo tempo, ou vai amargar mais um resultado negativo aqui. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. A saída de bola pertence ao time da Macaca. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o segundo tempo. Vladimir Catarino, alguma alteração para a etapa complementar? Não, Batista, nenhuma mudança. Nem Ponte nem Chape mudaram no intervalo. E vem André, tentou levar, tira, rasga firme, Rafael Ribeiro. A bola vai para a linha lateral e arremesso. Daqui a pouco os comentaristas vão falar se eles mexeriam no time da Macaca. Ayrton para Amaral, falta. O árbitro parou, marcou. Ele ia levando numa finta seca, foi aterrado, falta nele, Vladimir. A falta foi clara, né? O Amaral já estava levando vantagem, até que foi derrubado, foi acossado ali pelo zagueiro da equipe da Chapecoense. Mais uma oportunidade de bola parada. É o Paulo Baia quem está chegando ali para a batida. Paulo Baia vai para a bola, para a batida.
A Ponte adianta as suas fileiras. Momento de expectativa. A Ponte ataca no segundo tempo contra o gol do portão de entrada. Paulo Baia bateu. Espalma. Ayrton mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pra Macaca bater. Aquela bola marota, né, que pinga em cima do goleiro. Teve trabalho, Ayrton espalmou linha de fundo, Elvis cobra o escanteio. Elvis meteu o pé direito, levantou na área, Matheus Silva. Tocou de cabeça, mas tocou errado. A bola pela esquerda, Amaral vem na lateral para dominar. Pé direito, cruzou na área, Matheus Silva de cabeça, pega Ayrton. Ayrton no centro do gol. Cabeçada de Matheus Silva de cima para baixo, pegou e não soltou o Vladimir. Na verdade foi o Eliel quem tocou de cabeça, viu, Batista? Tava junto ali do Matheus Silva, tocou forte de cabeça, mas no meio do gol, lá estava o Ayrton para fazer a defesa. Queria dar relevo aqui, Batista, desde o primeiro tempo e já nesse início de segundo tempo, já virou uma bola linda lá pro Luiz Felipe, que tocou no André, que não dominou. Já sofreu a falta aí que originou a boa defesa do goleiro. Enfim, está muito bem no jogo, boa atuação, contrariando e até contrastando com a maioria do time da Ponte, o Amaral. Belíssima partida. E você mexeria ou não, Tigrão, na Macaca? Muito poucas e parcas as opções do banco, ainda não. Arthur cruzou na área, subiu Leonardo de cabeça, mandou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Chape bater. Ele que marcou um gol de cabeça, né, no empate contra o Vitória. Desta vez não conseguiu pegar a direção que ele pretendia, mandou a bola para fora em tiro de meta. Aliás, me perdoe a desinformação, Catarino, mas por que o Thales não está no banco? Desconforto muscular, a informação oficial que foi passada. Perfeito, então é problema médico, porque teria que estar aí, seria uma das pouquíssimas opções de ataque e não tem condições de jogo. E você, CH, mexeria no segundo tempo? A Ponte não mexeu. Mexeria sim, deixaria o Elvis no vestiário e voltaria com o Samuel Andrade. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Bola parada, campo de ataque, falta, Elvis cobra, soltando para Leonaldi, ele vem no corredor, abriu pela meia direita, Luiz Felipe cruzou na área, tira o zagueiro da Chape, Rafael Ribeiro, a bola volta com o time da Ponte, Luiz Felipe por baixo, joga as pernas, vai para a linha lateral, o último toque foi do zagueiro da Chape, então é arremesso, a Ponte cobra, tem pressa, Amaral, dominou, Luiz Felipe, pé canhoto, Eliel, bateu, vai embora, pra fora, pela linha de fundo, entrada na área, pé canhoto, Eliel, tiro de meta pra Chape bater. Fez o domínio de forma bonita o Eliel, já tirando a sua marcação, mas no momento do arremate pegou muito mal, pegou na orelha da bola, ela saiu fraquinha, sem perigo nenhum pro goleiro Ayrton. Chicken Supreme Seara, é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com Americana e também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, majestoso, Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Olha, Morumbi, 42, primeiro tempo, o gol do Hulk continua, São Paulo 0, Atlético Mineiro 1 e Vasco e Grêmio, primeiro tempo 0-0. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, FM 85.3 para a região de Ribeirão Preto. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós, dá um joinha
Você que está no YouTube. E agora há pouco passou aqui um torcedor da Ponte com um celular acompanhando aqui no estádio a transmissão pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está no YouTube também aqui no estádio. Elvis vem para a batida. Cobrança de falta, longa distância. Meteu o pé direito, levantou na área. Fábio Sanches de cabeça. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Chape bater. Mas o árbitro já marcava a falta, né, Vladimir? E estava pressionado também ali pelo Douglas Borel. Fábio Sanches reclamou de ter sido atingido pelo jogador da equipe da Chape. O árbitro marcou apenas o tiro de meta mesmo, Batista. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. E daqui a pouco, no apito final, tem uma furadeira Uesco. É só você acompanhar o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para saber o que fazer para concorrer a uma furadeira Uesco. Sorteio pelo site sorteador. É sorteio eletrônico. Participe, boa sorte para você. Bem lá atrás, o time da Chapecoense, placar de 0-0. A Ponte perdeu um pênalti. André telegrafou, chutou muito mal e o Ayrton pegou. Domina tentando levar o time da Chape. Vem para a bola Nazário. Domina dentro do círculo central. Abriu lateralizando a jogada lá pela esquerda. Mancha domina, recua, toca o time da Chape. Toca a bola, vem com Nazário para Alisson. Mas o jogo está paralisado. O árbitro puxa o cartão. E não foi nesse lance, foi no lance anterior. Cartão para Bruno Nazário. Um lance com o Amaral. E o Amaral, inclusive, está sentindo o árbitro, paralisa o jogo para fazer o atendimento ao camisa 8 da Macaca. O árbitro explica ali exatamente o momento, né? O porquê marcou esta falta e deu o cartão amarelo, portanto, para o Bruno Nazário, camisa 88 da Chape. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uesco.com.br. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, comecinho do segundo tempo e a atitude da Macaca em relação ao primeiro tempo, Tigrão. Melhorou, tá brigando mais pela posse de bola, tá tentando encurtar o raio de ação da equipe da Chapecoense. Agora o Leonaldo pega a bola e toma o cartão amarelo. Em cima do Nazário, tá caído o Nazário. Tá brigando mais. Fora o Elvis, não é que não quer, não é que ele não quer participar. É que não tem condição de velocidade, de mobilidade. Ele e o André. Os demais brigando mais. E tá sendo uma boa opção para a Ponte essa chegada ali pela beirada do Luiz Felipe. Já por 2 oportunidades ele recebeu em profundidade e levou perigo. Então veja que o goleiro já trabalhou numa bola parada, a falta foi no Amaral, bateu o Paulo Baia. Ele já trabalhou num outro chute de fora. Melhorou um pouquinho a Ponte, parece um pouco mais intensa, sem jogar bem, longe de jogar bem, mas pelo menos em termos de atitude, parece que está brigando um pouco mais contra o seu adversário. Rocha Autopeças há 31 anos. Este mês de agosto, descontos especiais de aniversário. Aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Arremesso lateral Douglas Borel cobrando para a Chape. Lá atrás chega Arthur para afastar a bola. Volta com o time da Chape. Domina no campo de ataque, placar de 0-0. Pela direita, Douglas Borel leva em cima da marcação, recua pela direita. Tentando levar o Rodrigo Freitas. A bola com o Alisson, vai para o solo, falta. O árbitro parou, marcou. E para você, CH, atitude da Macaca no segundo tempo em relação ao primeiro, CH. Melhorou sim, melhorou. Tá correndo mais, tá chegando mais, tá dando menos espaço para a Chape. Mas até 10 minutos, até 13 do primeiro tempo também estava assim. Depois caiu de bico. Vamos ver se continua assim. Falta!
Vem pra bola Bruno Nazário e Alisson. 2 homens ali da ponte na barreira. Alisson desistiu, então vai Bruno Nazário. Pé canhoto na jogada ensaiada. Avarini enfiou lá pra dentro da área no desvio. A bola vai embora pra fora pela linha de fundo. Uma indecisão do Paulo César Zanovelli em marcar tiro de meta ou escanteio. E optou pelo escanteio. Escanteio para Chape bater o Vladimir. É que a assistente, ela ficou na dúvida sobre o que marcar e esperou exatamente o árbitro, né? E o árbitro foi na dele e marcou o escanteio para Chape. Não houve. Não houve. Inclusive o jogador da Ponte deixa a bola sair para a linha de fundo. Ele poderia recuperar, não bateu ninguém da Ponte. Nazário, cobrança de escanteio para Chapecoense, usou demais a força da perna. A bola atravessa toda a extensão da grande área. Vai lá pela direita, Borel. Pegou, girou, Luiz Felipe estava em cima do lance. O árbitro marcou arremesso lateral para Macaca. Luiz Felipe cobrou, tocou na frente para Paulo Baia. Volta para Luiz Felipe, para Elvis. Ele tenta com curva, lançando essa bola no ataque para André. Chega a marcação, toca para a linha lateral. É arremesso para Macaca. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Arthur rolou lá pela esquerda, Paulo Baia, cruzamento na área, chega para tirar, afasta lá atrás, Lucas Freitas, a bola caiu lá pela ponta direita, Leal limpou, dominou, tocou, vem para Luiz Felipe, recolheu, vai para cima da marcação, levou no fundo, pé direito, bateu cruzado a bola, raspou no marcador, escanteio para Macaca bater. Esta jogada de linha de fundo é sempre muito forte, feita ali pelo Luiz Felipe. Quem tocou por último na bola foi o Alisson. O Elvis cobra o escanteio. Elvis vem pra bola, pra batida de escanteio, levantou na área, deu rebote, voltou. Amaral não conseguiu dominar e vem o contra-ataque. Domina Bruno Nazário, puxa o contra-ataque do time da Chape, vem pra dentro do círculo central, soltando o jogo pela esquerda. Pavani virou pela direita, vem pra bola, cruzamento de Casonati, desvio de cabeça, a bola vai pra linha lateral. Caiu o Fábio Sanches, depois do corte, é arremesso lateral pro time da Chape. Batista, esse é o chamado gol de zagueiro, né? Mas gol defendendo. Tava feito o gol da Chape. Fábio Sanches foi no limite e conseguiu tirar a bola da cabeça do atacante catarinense. Belíssima intervenção de Fábio Sanches. Mancha cobrou o arremesso lateral. A bola com Lucas Freitas, ele recua no campo de defesa. E aí o recuo ainda mais lá no campo de retaguarda. Rodrigo Freitas tocando a bola para o goleiro Ayrton. E defendeu um pênalti no primeiro tempo, placar de 0-0. Batista. Pois não, a informação na Bandeirantes. O Pintado chama Ramon Carvalho e Igor Torres. Daqui a pouco as primeiras mudanças na ponte. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Pancada no Elvis, deu rebote, a bola voltou, Eliel dominou para Leonaldi, preparou a batida, bateu prensada em cima da marcação, a bola volta reboteada com Bruno Nazário. Chega Matheus Silva para afastar, a bola caiu pela direita, dominou Kaique, virou lá pela esquerda, vem para Bruno Nazário, vai para cima dele, Luiz Felipe lá pela direita, o árbitro parou, marcou falta. É falta lá pela esquerda para Chape bater o Vladimir. Acabou se precipitando ali o Luiz Felipe, né? Acabou cometendo uma falta no lance que já parecia controlado. Falta para a equipe da Chapecoense cobrar. Larrente a entrada da área pelo setor esquerdo. Quem vai sair, ô Tigrão, na sua opinião, quais as duas caras que vão deixar o gramado? O Elvis acabou de ter a sua principal participação no jogo agora, driblando 3 jogadores da Chape. Lançando, a zaga rebateu, ele pegou o rebote, poderia ter feito o gol, explodiu no zagueiro adversário. Mas eu acho que é Elvis e Paulo Baia.
falta. Vem pra bola o time da Chape, Bruno Nazário e Alisson. O Elvis e Eliel. Bruno Nazário, pé canhoto, cruzou na área, desvio, a bola vai embora pela linha de fundo. Arthur, escanteio pela direita, escanteio para Chape bater o Vladimir. A bola saiu sim pela linha de fundo após o desvio da zaga, outro escanteio para Chape, de novo estão lá o Bruno Nazário e também o Alisson. Bruno Nazário e Alisson vem para a bola para a cobrança de escanteio, o time da Chapecoense 17, etapa final. Bruno Nazário, pé canhoto, cruzou, desvio na primeira trave. Ali o André também, o Arthur, a bola passou na cara do gol, saiu linha de fundo, novo escanteio. Escanteio para a Chape bater. Se fosse torneio início, a Chape já estava em vantagem, hein? Outro escanteio, sai do lado direito, vai para o lado esquerdo, a dupla Bruno Nazário e Alisson. Perde um tempo gigantesco, né? Os dois cobram de lá, a bola vem pra cá. E os dois cobram de cá e aí perdem um tempo enorme. E aí um desiste e o outro bate, é Nazário. Levantou na área, desvia, a bola sobra com o Amaral. Ele tira, tenta organizar o contra-ataque, mas corta, afasta, tira, mancha pra linha lateral. E aquele cartão no banco que o árbitro deu, que não deu para o Vladimir ver quem é que tomou o cartão, foi o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, por reclamação. Goleiro do time da Chapecoense, portanto, amarelado no banco de reservas. Alterações. Vai. Leonaldi saiu com a 5 para a entrada do 40, Ramon Carvalho. Primeira alteração, portanto, Ramon Carvalho no lugar do Leonaldi. Está saindo o André para a entrada do Igor Torres. Sai André 90, entra Igor Torres 77. Duas alterações, portanto, do técnico Pintado. E aí, Tigrão? Ele poderia tirar qualquer um dos atacantes, porque ninguém estava rendendo. Ele tira o André pela questão física. Participou muito pouco do jogo. Agora, tirar o Leonaldo eu não tiraria. É o jogador que estava dando consistência de marcação e que conseguiu, no segundo tempo, encurtar aquele toque de bola, encurtar os espaços e o raio de ação da equipe da Chapecoense no seu meio campo. Portanto, eu não faria essa alteração nesse momento, a substituição, a tirada do jogo do Leonaldi. Ele é um cara muito intenso e estava fazendo com que a Ponte conseguisse voltar a ter o comando do jogo, retomando a posse de bola com muita força física. Vamos ver, tomara que dê certo. Chape mudou. Vai. Saiu Giovanni Pavani 7, entrou 28 João Igor. João Igor 28 no lugar do Pavani. E saiu o Alisson 10 para a entrada do Marco Antônio 97. Marco Antônio 97 no lugar do Alisson. E para você, CH, as alterações da Macaca CH. O André não estava bem no jogo, né? Ele coloca agora o Eliel como centroavante e coloca o Igor Torres pelo lado do campo. Eu estava gostando do Leonaldi. Agora a entrada Não marcou. Era o Eliel que estava na jogada, né? Isso. Tomou do uma Ramon pernada por Carvalho baixo. para melhorar o toque de bola, mas eu não faria isso não. Eu sei que ele está pensando, mas eu não teria tirado o Leonaldo do jogo, Batista. Agora o árbitro para e marca, foi na sequência do mesmo lance, a falta para Macaca Vladimir Catarino. Foram duas faltas na sequência, o árbitro marcou apenas a segunda. E é a oportunidade, é quase que um escanteio, né? Mais aberto ali para o Elvis cobrar apenas um jogador da Chape na barreira. Elvis vem para a batida, a bola bem rente, arrisca lateral. Zagueirada na Macaca na área, Elvis fez o levantamento, Igor Torres de cabeça. Muito pra cima do gol, ela saiu, é tiro de meta pra Chape bater o Vladimir. Pra mim houve desvio na zaga, hein? Pra mim foi escanteio, também reclama isso o Igor Torres, mas o árbitro deu apenas tiro de meta pra Chape. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba.
Domina Igor Torres, tenta perfurar a defesa do time da Chape, não conseguiu. Posse de bola do time da Chapecoense com João Igor. Recolhe, domina, rola para lateral pela esquerda, 0-0. A Ponte perdeu um pênalti no primeiro tempo. O zagueiro Rafael Ribeiro colocou a mão na bola com auxílio do VAR. Paulo César Zanovelli marcou o árbitro. O pênalti, André bateu mal, telegrafou e o Ayrton, goleiro da Chape, pegou. 0-0. Bola aberta lá pela esquerda no campo de ataque. Mancha domina, vai recuar. Recua no campo de defesa Lucas Freitas. Solta o jogo por dentro para João Igor, vai recuar. Bola com Rodrigo Freitas no campo de retaguarda, 0-0. De olho no lance. A partida fica completa com projetores Nova Light. Vem o time da Chape, Bruno Nazário vem pra bola. Pé canhoto, a batida em cima da marcação. Recolheu o Casonati, virou pela direita. A batida prensada de Marco Antônio Kaique França. Caiu. Caiu, quem caiu? Ramon Carvalho, na origem da jogada. Ele A origem. Ele alega ter sido atingido ali pelo Kaique, né? O jogo deu continuidade e agora o árbitro vai lá ver o que aconteceu exatamente com o Ramon Carvalho. Mas você viu que a gente observava agora na alteração? A Chape não estava com essa moleza toda aí. Tocou, saiu, recebeu, evoluiu, chegou na entrada da área, bola oferecida para o Nazário. Já aumentou aí o espaço, o raio de ação da Chapecoense com a saída do Leonaldo. O Ramon Carvalho tem um bom toque, é um canhoto, é um volante, um segundo volante, mas ele não tem a intensidade de marcação do Leonaldo. Vai sobrecarregar o Amaral aí, que é o jogador que mais vem luzindo, que mais vem se sobressaindo no time da Ponte. Para mim, alteração equivocada. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Vem pra bola, Paulo Baia, entrada da área, puxou pro pé direito, bateu, pega Ayrton. Ayrton pegou e não soltou, hein, Vladimir? Foi fraquinho também o chute do Paulo Baia, né, Batista? Você, como bom observador, deve ter percebido que hoje nós não temos aqueles painéis luminosos, aquelas placas de LED, né? Problemas de energia aqui no Moisés Zucarelli. Hoje, a boa e velha placa de publicidade, Batista. Olha, eu prefiro essa estática do que aquela em movimento, hein? Só atrapalha aquela. Vem Ramon Carvalho, rolou para Elvis, entrada da área, foi dominar. Cochilou, perdeu, o árbitro parou, marcou falta dele em cima do zagueiro. Falta para Chape bater na entrada da área, Vladimir. Quando tentou dominar, a bola escapuliu, aí o Marco Antônio surgiu na jogada. Aí o Elvis atingiu o Marco Antônio, o árbitro marcou a falta bem marcada, a falta de ataque cometida pela Ponte. O Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Placar de 0-0, a Ponte perdeu o pênalti no primeiro tempo, André bateu muito mal. Tem estreia, Batista, Lucas Natan daqui a pouco vai entrar, já conversa com o Pintado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, vem a Ponte, Arthur, domina soltando para Paulo Baia, voltou no Arthur, meteu o pé canhoto, cruzou na área, mergulho lá atrás para afastar a Rafael Ribeiro. Sigo com o giro aqui, conferindo o placar, estádio Moisés Zucarelli. Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, Morumbi, intervalo, gol do Hulk. São Paulo 0, Atlético Mineiro 1. São Januário, intervalo, Vasco 0, Grêmio também 0. Mudando. Vai. Sai Elvis 10, entra Lucas Natan. Estreia do Lucas Natan com a 20 no lugar do Elvis. Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, descontos especiais. Aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Entra Lucas Natan. Tem a ficha dele aí, Vladimir.
23 anos, né? Jogador que veio da Portuguesa, nasceu em Sumaré. Chega aí para compor também o elenco da Ponte e veio na janela de transferências. É bem atacante. Arremesso lateral, cobrando o time da Chape. Daqui a pouco os comentaristas vão falar qual a expectativa. Está entrando a 25, portanto, o Lucas Natan. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. E aí, CH, expectativa aí pro Lucas Natan, tá entrando agora, estreando no time da Macaca. Conheço um pouco o jogador, mas eu tenho certeza de uma coisa. A Ponte na posição, se ele minimamente souber jogar naquela posição de ligação meio campo-ataque, vai acrescentar mais que o Elvis. E para você, Tigrão, expectativa pessoal aí para a apresentação inicial do Lucas Natan. É um jogador jovem, né? Tá fininho, alto, esguio. Vamos ver. Tecnicamente, pelo menos mobilidade, ela tá demonstrando, tá voltando, né? Pra poder articular. Olha lá, esse 20 fez uma grande jogada. Lucas Natan lançou para Igor Torres. O árbitro marca falta. Tá caído o Rafael Ribeiro e a falta marcada. E aconteceu, Batista. Acabou esticando demais a perna ali o Igor Torres, atingiu o zagueiro Rafael Ribeiro. Vamos ao público. Público pagante, 3.726. 3.726. Não pagantes, 555. 555. Público total, 4.281. 4.281 para uma renda de R$ 53.725. Jogo parado, atendimento ao Rafael Ribeiro, concluindo aí o Tigrão. Então, ele é canhoto, né? Já meteu uma bola ali. O que eu estava dizendo, que eu tive que interromper porque a Ponte evoluiu. O que a gente observa é que a Ponte sem a bola, vai ter um jogador a mais que recompõe com velocidade, que vem com boa mobilidade. É um jogador que vem buscando fechar os espaços quando a Ponte não tem a bola. Algo que o Elvis não consegue fazer. Agora, com a bola nos pés, não vai ter a qualidade do Elvis. Só que hoje o Elvis, mesmo com a sua qualidade técnica, que é indiscutível, errou muitos passes. Então vamos ver se dá um pouquinho mais de força na pegada sem a bola e uma chegada com um pouco mais de velocidade à frente. Agora, sabe que eu fico incomodado? Entrou aí, agora há pouco na partida, no lugar do André, o Igor Torres, né? Um jogador que veio, estava fora do país, aquele negócio todo. Pô, o cara já entra trotando, já entra indo lento para a bola. CBS, ele chegou atrasado. A bola foi muito bem metida por ele, exatamente pelo estreante, pelo Lucas Natan. Chegou atrasado, o zagueiro tirou, ele deixou a perna e fez a falta. Poderia até ter tomado o cartão amarelo. É isso que me incomoda, esse tipo de contratação, André, o próprio, exatamente, Igor Torres, que já estão aí há 2 meses e não conseguem entrar em forma, não conseguem ter intensidade, não conseguem empreender no jogo uma velocidade compatível com o que é uma Série B, que é correria, é segundona, cara. É porrada, rabo de arraia, meteu pra correr, tem que chegar na frente, e eles não chegam. E aí a Ponte tem o pior ataque do campeonato com 13 gols, ao lado do ABC de Natal, que é um lanterna. Só um time marcou tão pouco como a Ponte, o ABC. E a Ponte não marcou mais do que o ABC, os dois têm o mesmo número de gols. É isso que explica, atacante que não tem força, que não tem velocidade, que não consegue disputar uma bola na corrida com a zaga adversária, como nós vimos agora do Igor Natan. Só para colocar a informação correta, o Igor Torres não estava fora do país, ele pertence ao Fortaleza e estava no Atlético Goianiense. Isso, é verdade, eu me confundi aqui, mas fora do país ou dentro do país, ele já entra cansado. E vem a Chape, bola na linha de fundo, o Arthur só apenas observa, faz a proteção e é tiro de meta. E aí, Vladimir, tá tudo certo lá com o Rafael Ribeiro? Tudo certo, é que o árbitro aproveitou também para dar o tempo, a parada técnica, né? Então já aproveitou, tudo ok com ele, já tá de volta ao jogo. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade.
Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Olha, aperta pela ponta direita, Paulo Baia meteu o pé, cruzou, a bola passa por toda a extensão da grande área e vai para fora, para a linha lateral. E o trem está passando. Existe uma lenda. Quando o trem passa em direção a Jundiaí, a Ponte ganha. Quando o trem passa em direção à cidade, a Ponte perde. É o contrário, Batista. Ou seria o contrário? É o contrário. Quando passa indo para o centro de Campinas, ganha. Que bom. E vamos torcer pro trem entrar no bid amanhã. Domina, tenta levar Amaral. Rouba, toma, solta o jogo para Paulo Baia. Ali para Luiz Felipe, ele arranca lá na beirada do campo, recebe. Não evolui, prefere o toque recuado. E a Ponte erra o passe, retoma o time da Chapecoense. Conversei certa feita com José Moraes dos Santos Neto. É historiador da Unicamp. E perguntei a ele a origem dessa lenda. Ele disse que não tem uma origem exata, mas remonta o ano de 64, quando a Ponte não conseguiu subir, perdeu o jogo final aqui contra a Portuguesa Santista, gol do Samarone. E depois teve uma sequência tenebrosa com muitas derrotas, mas depois teve uma sequência positiva. Então provavelmente deve ser alguém que na sequência positiva deve ter colocado que a Ponte estava ganhando, porque toda vez que jogava no Majestoso e ganhava, o trem passava e apitava, porque tem essa também, hein? Se o trem passar e não apitar, aí a Ponte não ganha. Então tem que passar e apitar. Abraço para o Zé Moraes dos Santos Neto, grande amigo e grande Ponte Pretano. Retoma o time da Ponte no campo de defesa, vem Paulo Baia, soltando pela direita para Eliel, cruzou, dominou, Lucas Natan no peito, rolou atrás para Ramon Carvalho, Paulo Baia, pé direito, bateu, passe, vai embora, bola desviada. E olha, jogou o corpo contra a bola, Lucas Natan. A bola passou, isso aqui, ó. Isso aqui, da ponta da chuteira dele. Escanteio para Macaca bater. Chute do Paulo Baia, desviou do Casonato e Casonati ninguém conseguiu alcançar, vem bola na área. Arthur cobrou o escanteio, levantou na área, o toque de cabeça, vai embora. Entrada da área, Igor Torres, tiro de meta, é pra Chape. A bola veio muito forte, né? Ali na cabeça do Igor Torres, que até conseguiu tocar, mas não deu direção a ela, foi pra fora. Aí, então, além de passar no sentido do centro, tem que apitar. Isso. E tá todo mundo ouvindo a gente aí nos aplicativos. Já teve uns 5 ou 6 gaiatos que o trem tá passando ainda. Subiram ali no muro, apita, trenzinho, apita, trenzinho. Futebol é cheio dessas superstições, né? Olha lá, se agora ele ganha. Apita, ele apita agora aqui, ganha. Pelo menos para nós aqui, ele tá apitando. Agora ganha, agora não tem jeito. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes, na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. 35, o tempo vai passando, a Ponte adianta a marcação. Ganhou, Lucas Natan, rolou, tocou para Igor Torres, Lucas Natan tentou o cruzamento, tira. Rodrigo Freitas, escanteio lá pela esquerda para Macaca bater o Vladimir. Valeu a pressão ali, tanto do Igor Torres quanto do Lucas Natan. O Lucas Natan cruzou o corte da defesa. É o Arthur quem cobra o escanteio. Arthur vem pra batida, zagueirada da Macaca na área,
Autorizado. 2 homens no rebote, mas tem um da Chape caído, hein? E o árbitro faz aquele gestual para entrar a maca. É o Rodrigo Freitas quem tá caído ali com câimbras, Batista. E a maca móvel já está se movimentando. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. E a Ponte vai mudar, Batista. Mailton daqui a pouco vem pro jogo. Mailton vai entrar. Paulo Baia vai sair. Vai sair o Paulo Baia. E neste momento... Não precisou da marca móvel. Frustrou o Carreto. Miguelagem, né? Total. Cobrança de escanteio. Vem Arthur, levantou na área no desvio, tirando o zagueiro. A bola reboteada, sobra com o time da Ponte lá no campo de ataque. Luiz Felipe toca, girando para Paulo Baia. Ele bate, ele peta a direita, cruza para dentro da grande área para ele. Vem a Ponte, bateu, é gol! Gol! A marca de 38 minutos, segundo tempo. Levantamento de Paulo Baia, lá dentro da grande área. Apareceu para finalizar Lucas Natan. Bateu firme na entrada da pequena área. A bola bateu lá dentro e fez chorar. A luta da macaca, a batalha para fazer o gol, mantendo o foco no otimismo, conquista e impulsionando a torcida que vibra, da pele até o osso no majestoso. Lucas Natan mandou na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Lucas Natan, o estreante, estreia com um gol que poderá ser o gol da vitória da macaca. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe macaca. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe macaca. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe macaca. Elza manda Ponte Preta. Lucas Natan, 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 camisa 20. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no majestoso. Ponte Preta 1, Chapecoense 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Naquela que pode ter sido a última jogada dele no jogo, Paulo Baia mandou a bola para a área. O Eliel subiu, mas não conseguiu tocar para o gol. No bate-rebate ela sobrou para o Lucas Natan, que bateu com força, bateu com vontade. Ela foi no canto direito do goleiro Ayrton, que não alcançou. Explodindo o majestoso Moisés Zucarelli em festa. Lucas Natan, o autor do gol, a Ponte está na frente 1-0. E tem um da Chape caído, jogo parado. É o Rafael Ribeiro. Não era não, já tá em pé. Inclusive daqui a pouco tem alteração, tanto na Ponte quanto na Chape. Vai alterar, mas o árbitro não vai esperar, né? Bruno Nazário cobra a falta, levantou na área. A Ponte se fecha, vem lá atrás, tirando o Fábio Sanches. Reboteando a bola pela direita. Cruzamento do Douglas Borel. Avança Bruno Nazário no peito, pé canhoto, bateu! Defendeu Kaique França. Uma paulada de Bruno Nazário, Kaique França, e vem de novo, dominou, bateu de perna direita, Rodrigo Freitas, a bola na área, Kaique, pé direito, não valia. Estava muito impedido. Muito impedido. Muito impedido. Marcou a bandeira Fernanda Nandria. Gomes Antunes.
E vai mudar 2 vezes o time da Ponte, 2 vezes o time da Chapecoense. Primeiro a Chape, Batista. O primeiro a sair foi o Rafael Ribeiro com a 30 para a entrada do camisa 29. 29 é o Marcinho. Marcinho entrou no lugar do Rafael Ribeiro. E o Felipe com a 2 entrou no lugar do Mancha. Saiu o Mancha a 80, entrou 2 Felipe. 2 alterações, portanto, na equipe da Chapecoense. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Placar de 1-0, o estreante marcando, muda a Ponte. Saiu Eliel 9, entra Samuel Andrade. Samuel Andrade está entrando com a 17 no lugar do Eliel. Eliel saindo bastante aplaudido, né, pelo torcedor. Também teve participação ali no gol marcado pelo Lucas Natan. Vamos aguardar a outra alteração, segunda desta leva feita pelo técnico Pintado. Está saindo o camisa 16, Paulo Baia, para a entrada do Mailton. Mailton 2 no lugar do Paulo Baia. As 2 alterações do time da Macaca. Placar de 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo e fazendo aí 2 alterações. Cobrança de arremesso lateral. Vem Arthur, cobra, toca, mas erra. A Ponte tenta a retomada com o Ramon Carvalho. Afasta lá atrás o time da Chapecoense, vai perdendo no estádio Moisés Lucarelli. Já conhece a rede de assistência Uesco. São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Tem uma Uesco sempre perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Vamos lá, Tigrão, as 2 últimas alterações do Pintado. Vai fechar, né? O Samuel Andrade é um segundo volante que chega à frente. Vai fechar, vai tentar bloquear ali a entrada de grande área da Ponte. E claro, num contra-ataque pode aparecer lá como elemento surpresa. E o Mailton vai fazer uma segunda linha, provavelmente ali na frente do Arthur, né? Isso se a Ponte tentar contra-golpear. Sem a bola, ele vira o auxiliar. Tá ali, ó, tá do lado do Arthur. Ele vira o anjo da guarda ali, o primeiro combate, o Arthur faz a sobra. E quando a Ponte sair, ele dispara ali como um ponta, né? Como uma segunda linha. No sentido, evidentemente, de tentar ali encarnar um atacante pelo lado esquerdo. Aliás, função que ele faz bem, que ele corta por dentro e bate bem com o pé direito. Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais de aniversário. Aproveite e encontre a loja mais próxima de você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. E para você, CH, as 2 últimas do Pintado em CH. Principalmente ele privilegia a parte física, né? Ele troca os 2 extremos, traz o Eliel também. Acho que foi inteligente o Pintado. Aliás, as 3 que ele mexeu, né, antes dessas 2, funcionaram. Os 3 entraram bem, apesar de eu não ter tirado o Leonaldi. Mas a Ponte, depois de tirou o Elvis e colocou o Natan, que eu não conhecia, a Ponte começou a jogar com 11, Batista. Mudou. Vai. Chapecoense muda pela última vez. Saiu o Casonati para a entrada do 70, Dudu Vieira. Dudu Vieira com a 70 entrou no lugar do Casonati. E teremos 7 minutos de acréscimo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Cobrança de arremesso lateral, o time da Ponte domina lá pela ponta direita, placar de 1-0. Gol do estreante Lucas Natan. Levantamento errado, a bola para fora pela linha de fundo em tiro de meta. É para o time da Chape. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Daqui a pouco tem o apito final. E no apito final
tem uma furadeira da Uesco para você. Como ganhar? Você tem que ouvir o programa ou então assistir pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Edu Pinheiro, o inigualável, vai falar para você, vai dar a dica o que é que você tem que fazer para ganhar uma furadeira Uesco. Por falar em Edu, ele está chamando, diz aí, Edu. Achei os papéis aqui, Batista, achei. Ó, gol do estreante Lucas Natan. Nos últimos 10 anos... Só um minutinho, Edu, porque o time da Ponte desce com Ramon Carvalho. Mas que erro de passe horroroso. Seguindo, Edu. Nos últimos 10 anos, 26 estreantes fizeram gol. Nos últimos 10 anos, na estreia, 26 jogadores fizeram gol, Batistão, pela Ponte. Placar de 1-0, gol do estreante Lucas Natan. Lá vem a Chapecoense, cruzamento na área. Arthur, simplesinho, de cabeça, tirou para a linha lateral. A Ponte se fecha. 47, faltando 5 para acabar. Arremesso lateral, o time da Chape vem pela direita para fazer a reposição. Se fecha a Ponte. Cruzamento na área, vem de cabeça Luiz Felipe para atirar. Para a linha lateral, é cobrança de arremesso lá pela esquerda. Placar de 1-0, Lucas Natan marcou o único gol, está estreando. Placar de 1-0 para o time da Macaca. Lançamento lá pela esquerda, vem o time da Chape no cruzamento e para fora. A Ponte se livra de mais uma. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CP também nas redes sociais. Placar de 1-0, o time da Ponte vai vencendo o jogo. Vai acabar já a partida aqui no estádio Moisés Lucarelli. O Pintado, faltou ali 1 metro pro Pintado pegar essa bola, hein? Mas a bola no pé do goleiro da Ponte, né? A Chapecoense agora pressionando, descendo com 7, 8 jogadores. Final dramático, não pode o Kaique França na reposição devolver de graça a bola para a Chapecoense, não pode, olha aí. É esse sufoco aí agora até o final. Placar de 1-0, gol de Lucas Natan. E a Ponte se complica. E a Ponte não valoriza a posse da bola. Ela não fica 15 segundos com a bola. Retoma e dá de presente. Retoma e dá de presente. É um negócio impressionante. Impressionante. A Ponte retoma, domina Amaral. Ele avança no campo de ataque, passa pela marcação, dá um tapinha na bola por dentro, passe completamente equivocado. No rebote apareceu Igor Torres, ele domina para o time da Ponte, abriu lateralizando a jogada para Luiz Felipe. Dominou, gela a bola, ganha tempo, recua para Matheus Silva aí. Aí recuar de longa distância para Kaique França. Levanta de perto da direita, passe errado no Kaique França. Aí não, hein? A Ponte comete a falta. Batista. Pois não, a informação, Vladimir. Vamos bater na madeira 3 vezes, mas no primeiro turno a Ponte sofreu gol de empate aos 50 minutos do segundo tempo lá em Chapecó. Lucas Natan marcando gol pela Ponte Preta. Lucas Natan, estreante com o gol. Vem pra bola o time da Chape, estamos com 50, faltando 2 para acabar. Levantamento na área, subiu Kaique França. Pega em definitivo e vai ganhar um tempinho a mais. Placar de 1-0. Time da Macaca vai vencendo a partida. Kaique França, lançamento no campo de ataque para Igor Torres, ele domina, gira, vem lentamente, puxa na beirada do campo para fazer o passe pela meia. Placar de 1-0, gol do Lucas Natan que toca na bola, a Ponte vem na triangulação. Amaral vem para Matheus Silva, ele se livra da bola, né? Poderia tocar um pouco mais ali, tem muita gente de branco e preto ali, ó. A bola sobra com o Ayrton, vai acabar. 51 minutos. Vem pra bola, Ayrton levanta no campo de ataque. Fábio Sanches, tiro de cabeça. A bola sobra reboteada.
Sobra com o time da Chape, é falta, o árbitro paralisa e marca, é falta. O sofrimento vai continuar mais um pouco em Vladimir. Marco Antônio, era tudo que ele queria, ele prendeu a bola esperando a falta e ela aconteceu. Todo o time da Chape, à exceção do Ayrton, no campo de ataque. Falta, Bruno Nazário vai para a partida. Time da Chape inteiro lá na entrada da área, Nazário, levantamento, bola cruzada, subiu, tira, Matheus Silva, rasga de cabeça, é arremesso lateral, vem pra bola para fazer a cobrança pela direita, o time da Chape no campo de ataque. Lançamento lá pela direita, Arthur, tiro de cabeça, completa Igor Torres e não há tempo para mais nada, acabou! Foi duro, foi doído, foi sofrido, mas a Ponte arranca os 3 pontos em cima da Chapecoense. Lucas Natan, jogador que veio para o Sub-23 da Macaca, ele que estava na Portuguesa e hoje estreou Lucas Natan, marca o gol da vitória da Macaca. A torcida vibra, dali Macaca, dali Ponte Preta, ganha a Ponte, ganha em casa, quebra uma sequência de 6 jogos sem vencer. Ponte 1, Chapecoense 0, vitória impressionante num jogo duro. A Ponte perdeu pênalti no primeiro tempo. Rafael Ribeiro meteu a mão na bola, o árbitro da partida marcou pênalti, o Paulo César Zanovelli. Quem cobrou foi o André, bateu muito mal, telegrafou, Ayrton defendeu, mas Lucas Natan meteu na rede e fez o gol da Macaca. 1 para Ponte Preta, 0 para Chapecoense. Saída dos jogadores, Vladimir Catarina, é com você. O pessoal já está passando por aqui na zona mista, meu caro Carlos Batista. Jogadores comemorando bastante. Arthur, vai falar aqui o Arthur, vai falando sobre esta vitória importante da Ponte 1-0 sobre a Chape. Com muito sacrifício, mas vale os 3 pontos. Sacrifício por causa do calor, né? Porque se for pra gente olhar no jogo, a gente imprimiu o ritmo do começo do jogo até o final. E era para nós ter saído virado no primeiro tempo com 1-0, não conseguimos, acabou que teve a defesa do goleiro no pênalti, mas faz parte, deixou de lutar, conseguimos fazer o 1-0, poderia ter feito mais, mas enfim, futebol é isso, 1-0 é 3 pontos, ganhar dentro de casa é sempre importante. Tira um peso aí para a sequência do campeonato, essa vitória? Bastante, né? A gente vinha 5 jogos sem vencer, é sempre complicado ficar muito tempo sem vencer. Essa vitória é de suma importância, a gente dá um descanso, temos uma semana aberta aí para trabalhar. E agora é só pensar pra frente, trabalhar bem a semana, porque tem um jogo muito difícil com o Botafogo lá em Ribeirão. Tá fora, né? Tomou o terceiro amarelo. Pois é, cara. O jogo é assim, eu tive que matar a jogada, senão o rapaz o Borel ia sair na frente ali em vantagem. Eu optei pelo cartão, sempre eu vou estar assim, não tem essa não. Eu não tô preocupado se eu tô pendurado ou não. Se for pra optar pelo amarelo e não tomar o gol, eu vou tomar o amarelo e é isso aí. Obrigado Arthur, falando por aqui. Vamos chegar no Fábio Sanches, capitão do time. Mas acho que a gente se comportou bem. Primeiro tempo a gente ainda teve ali o pênalti, né? Acabamos não conseguindo fazer o gol. E mesmo assim a gente continuou jogando em cima deles, buscando o gol a todo momento. Então acho que a gente já vinha merecendo essa vitória há algum tempo e isso é muito importante pra gente dar mais um passinho ali na tabela e a gente ter uma semana tranquila de trabalho pensando no próximo jogo. Fábio, Elvis, chegar aqui no Elvis. O Elvis tá chamando aqui. A importância dessa vitória, Elvis, o time não vinha bem, não vinha pelo menos conseguindo os resultados, sair com essa vitória, a importância dela. Como você falou, infelizmente não vinha bem. Hoje era mais importante ganhar do que jogar bem, performar. E na fase que a gente tá, o campo também não tá ajudando muito, você vai dominar a bola, escapa. É uma vitória para dar uma virada na chave aí, eu tenho certeza que a gente vai pegar uma sequência boa, tem uma semana cheia para o professor trabalhar, implantar o trabalho dele e a gente cada vez melhorar mais e fazer um campeonato tranquilo. E o pênalti, a escolha foi pelo André, a opção dele, do elenco, qual a decisão para o André bater? Não, a gente treina, desde quando ele chegou ele pediu para bater, ele treina bem, tanto é que daqui a pouco eu bato, ele bate, isso aí não tem... Só erra quem tá ali para bater, ele bateu, o goleiro foi bem, como eu já errei alguns também, então bola para frente, o mais importante hoje é destacar a vitória. Elvis, a gente percebe que você em alguns momentos tenta fazer e você se irrita com você mesmo. É uma cobrança sua e um reconhecimento que você ainda pode dar mais para esse time? Não, com certeza. Primeiramente, antes de qualquer crítica que tem, que é construtiva, tem a minha.
E quando eu não estou bem, eu sei, eu tenho que trabalhar, eu tenho procurado trabalhar, tenho procurado fazer coisas que eu não estava fazendo, treinar fora, mas assim, é tempo, né? Não é... Tem vezes também que o Elvis joga mal, não é só culpa do Elvis, é um time que precisa jogar, um time que precisa render. Só que eu nunca dei desculpa e não me escondo, eu não joguei bem, faz parte, agora é trabalhar e melhorar para os próximos. Legal, esse é o Elvis, o Lucas Natan, o estreante com gol, responsável pela vitória da Ponte, vamos ouvi-lo. Você pode falar referente a você deixar uma interrogação na cabeça do professor numa possível possibilidade de titularidade no próximo jogo? Não, acho que o nosso grupo é muito qualificado. Acho que quem entrar tem que manter o mesmo nível, eu jogando, o Elvis jogando, o Baia jogando. Eu acho que o que importa é a Ponte Preta, então todos têm que dar a vida pela Ponte Preta e sair com a vitória. Pra gente a vitória é pra todos, né? Pro grupo todo, não só pra mim que fez o gol ou pra outro que foi bem na partida. Então acho que é isso. Tem cartão de apresentação melhor, né? Muito feliz, acho que foi o que eu buscava, né? Todo jogador quer uma estreia assim com gol e com a vitória. Então tô muito feliz sim com essa estreia. Legal, obrigado. Lucas Natan, o último jogador da Ponte, meu caro Carlos Batista. Vladimir Catarino com os... Opa! Ok. Vladimir Catarino com os protagonistas do espetáculo. E na sequência, vem aí Edu Pinheiro e o apito final aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Já falo da promoção Uesco Morumbi, segundo gol do Atlético, Pavão de pênalti, 23 segundo tempo, São Paulo 0, Atlético 2. Vamos comentar aqui a vitória da Ponte, público no majestoso 4.281, 4281, renda 53.700, 26 primeiro tempo, tava 0-0, Matheus Silva salva. Tinha 2 da Chape para empurrar de cabeça, salva Matheus Silva, 43, o VAR chama o árbitro e mostra a mãozinha do Rafael Ribeiro, pênalti pra Ponte, 45, André Cobra, gol da Fepasa, o goleiro defende no rebote, Paulo Baia isola. Vem o segundo tempo, 14 minutos, Fábio Sanches
providenciar um toquito de cabeça salvando, porque é sobrar livre para Chape. E a 38, o estreante Lucas Natan. O Paulo Baia levanta, ele é o de peito, ajeita para Lucas Natan arrematar e fazer o único gol. E a 41, Kaique França. Boa defesa, chute do Bruno Nazário. E aos 51, no último lance, Matheus Silva, zagueirão, isola de cabeça. Manda pra fora, ficou assim, Tigrão. Ponte 1, Chapecoense 0. Edu, valeu pelo resultado importantíssimo, né? Vital, nós dizíamos isso a semana inteira aí, que já começava a ter cara de jogo de vida ou morte. Porque observe que a Chapecoense tem 19 pontos. Antes do jogo, a Ponte tinha 23. No caso de uma vitória da Chapecoense aqui, ela iria a 22 e com um jogo a mais por realizar. Então já seria uma equipe de zona de rebaixamento que teria grandes chances e grandes possibilidades de ultrapassar a Ponte. Então a Ponte não fez um grande jogo, agora nós temos que fazer justiça, e não é em cima de resultado não, até porque nós falamos de uma mudança de atitude para o segundo tempo, nós falamos que o time estava guerreando mais com o placar em 0-0. Então, estando em 0-0, a gente já detectou que a Ponte estava brigando, encurtando um pouco mais os espaços, estava lutando mais pela posse da bola, estava com mais intensidade, mesmo errando ainda. Mesmo errando passes, mesmo sem ter uma jogada trabalhada, mesmo sem ter uma conexão de qualidade do meio-campo para o ataque. Mas o time brigou mais. Tanto é que a Chapecoense, que no primeiro tempo lutou e invadiu a grande área da Ponte por 4 ou 5 oportunidades, teve o Matheus Silva praticamente salvando o gol ali em cima da linha com muita frieza, poderia inclusive ter cabeceado para dentro do gol da Ponte. A verdade é que no segundo tempo, como a Ponte subiu um pouco a sua marcação, ela, mesmo aos trancos e barrancos, não ficou tão vulnerável aos contra-ataques de velocidade e verticais da Chapecoense. Por quê? Porque pegava um pouco antes, porque não dava toda aquela liberdade que deu para a Chapecoense vir trabalhando a bola até a linha de meio campo ou até além dela. É isso que vimos exatamente no segundo tempo, diminuindo inclusive a pressão sobre a defesa da Ponte. E aí a bola triscava para lá e para cá, e erros e tentativa e alguns chutes. O goleiro da Chape, muito bom, Ayrton, que pegou um pênalti mal batido pelo André no primeiro tempo, fez uma defesa importante numa bola parada batida ali pelo Paulo Baia. E a Ponte tentando chutar, teve um chute muito forte do Elvis, que pegou um rebote da zaga, ela explodiu de novo na zaga, tem a impressão que fez até um barulho, deu um estrondo quando bateu no jogador da Chapecoense, tem até a impressão que ela tinha o endereço. E aí com as alterações, especialmente esse Lucas Natan, que entrou mexendo bem o doce, hein? Entrou mexendo, voltando, encurtando os espaços, juntando mais o meio-campo, fechando aqueles espaços vazios que a Chapecoense trocava a bola. E ele, agudo, né? Com a bola, tentou descer, entrou na área, tentou uma vez, não conseguiu, tentou na segunda, ele é canhoto e ele fez o gol de pé direito. Num rebote, o Eliel brigou, a bola ficou pererecando ali, e é isso, cara, atacante, jogador de área, mesmo sem ser centroavante, meia atacante, sobrou, tem que bater com força, tem que bater com convicção, não pode demorar, para não esperar a marcação chegar. Então, melhorou com a entrada do Lucas Natan, ele fez o gol, melhorou com a entrada do Igor Torres, apesar dele não estar ainda no melhor da sua forma física, mas já brigou mais, já pressionou mais a saída de bola, já se movimentou mais lá no comando do que o André, que estava muito paradão, né? O Ramon Carvalho, na do Leonaldi, eu não concordei num primeiro momento, porque o Leonaldi é um cara muito forte na marcação, mas ele virou algumas bolas interessantes. Sabe aquela mudança de direção na bola? Tá todo mundo de um lado, ele descola alguém livre e normalmente virava lá para o lado direito, para as entradas do Luiz Felipe, que também fez boa partida. Enfim, o Pintado, eu acho que com as parcas condições de banco que tem, fez o melhor possível e acabou dando certo. E só a 38 do segundo tempo, a Ponte foi na rede, ganhou, para mim, justo, principalmente pelo segundo tempo. Achei a Chapecoense melhor e mais organizada no primeiro tempo, mas no segundo tempo a Ponte, mesmo errando muito, foi mais intensa. Melhorou, subiu a marcação, encurtou o raio de ação da Chapecoense e procurou o gol, até que achou
e achou para uma grande festa da sua torcida. Para mim, um placar que reflete com fidelidade aquilo que foi o movimento geral de ações da partida. Ao final, muito importante a vitória da Ponte, que vai a 26, estaciona a Chapecoense em 19 pontos, veja que já são aí 7 pontos de diferença e a Chape ainda tem um jogo por realizar. É isso, para mim, muito importante a vitória, o futebol nem tão vistoso assim, mas num segundo tempo de briga da Ponte, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Olha, gol do Vasco, Pablo, segundo tempo, São Januário, Vasco 1, Grêmio 0. Oi, CH, queremos ouvi-lo, Ponte vence 1-0, Ponte 13ª com 26 pontos. O gol foi a 38, segundo tempo do estreante Lucas Natan. O André perdeu pênalti no finalzinho do primeiro tempo. O público 4.200, Ponte 1, Chapecoense 0, hein, CH? Hoje o mais importante era vencer. E a Ponte venceu. O trabalho do Pintado está muito no começo ainda. E essa vitória foi tão importante que agora ele tem uma semana para poder trabalhar. Agora, tem algumas coisas que não precisa de um tempo grande de trabalho para se constatar. A constatação é, a Ponte com o Elvis dentro de campo, ela joga com um homem a menos. Não tem jeito. Por mais que eu admire o futebol dele, eu não posso aqui deixar de comentar isso. O Natan chegou outro dia e estreou hoje, um garoto. Só o fato de participar do jogo, a Ponte equilibrou a situação. Aliás, para ser justo, ela fez isso já no segundo tempo todo, né? Com uma atitude diferente. Até o Elvis apareceu um pouco mais. Mas não tem jeito na Série B, minimamente, se você não competir com igualdade de número de jogadores, para você ter sucesso no campeonato. O Pintado vai ter que dar um jeito. Não só tem o Elvis com aquela característica, é verdade. Vai ter que achar uma solução. Porque jogar um jogo difícil como esse, com um jogador que quando ele pega na bola, ele toma um tranco e cai, isso quando ele consegue dar o segundo toque na bola. Não tem condição. Ter dois no time com essa condição física abaixo é muita coisa. Eu estou falando do André e do Elvis. Isso eu estou falando da característica do campeonato. É muito duro, é muita pegada. E o jogo de hoje, todo mundo sabia que o Dalpozo viria com 3 zagueiros e com meio campo recheado. Não deu para o Elvis jogar. A culpa foi dele? Não, claro que não. A pergunta aí da companheira Adriana Almeida, sempre muito perspicaz ali na saída do gramado, cobrando, entre aspas, a atuação, porque realmente o Elvis também sabe que não está bem, que ele se cobra, e é verdade. E a gente sabe também que ele não se omite, e não se trata disso. O comando tem que saber o momento certo de utilizar o Elvis. E esse não é o momento. Esse não é o momento. Na minha opinião, não é. Então, valeu pelo resultado, pela luta do time no segundo tempo. Parabéns ao Pintado, que ele mexeu no time. E as mexidas jogaram o time da Ponte para cima, por isso ganhou o jogo. Agora, ele tem que aproveitar essa próxima semana de trabalho para colocar um pouco mais do seu conceito dentro do jogo de futebol da Ponte, para poder melhorar. A partida foi muito sofrível, não é? Mas isso pouco importa neste momento. Daqui um pouco vai precisar jogar um pouco melhor. A partida no primeiro tempo foi o circo dos horrores, a 10ª potência. No segundo tempo melhorou, por isso que a Ponte mereceu a vitória. Não dá para discutir o placar, mas precisa, em termos de desempenho, Edu Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes, melhorar muito. E o Pintado sabe disso. Edu Pinheiro. Coletiva do Pintado, vamos à coletiva? Muito intensa. Okay. Nós concentramos 2 dias antes, né? Depois de uma viagem, eles ficaram, né, realmente descansando, se preparando para esse jogo. Acho que foi muito importante esses 3 pontos, mais do que o desempenho da equipe. Eu quero valorizar os 3 pontos hoje, que o nosso torcedor merecia já há algum tempo. Os jogadores mesmo falaram que hoje a gente não poderia deixar escapar. A minha emoção porque eu venho para dar alegria para o torcedor. Eu não venho para contar história, para ficar explicando. Eu venho para dar vitórias para a Ponte Preta, que a gente precisa disso. Fico feliz por ter conseguido essa primeira. Mas para mim já é passado. Eu acho que os torcedores têm que comemorar, esse grupo de atletas tem que comemorar, tem que sentir o sabor
esse sabor especial que é vencer. Vencer é muito, muito saboroso, é muito importante, mas eu já começo a trabalhar o que vem para frente, porque nós temos um caminho difícil ainda. Pintado, parabéns pela vitória, Gabriel Tina, Rádio Jovem Pan. Queria saber um pouquinho da escolha ali pelo Luiz Felipe na lateral direito e do ajuste ali no intervalo. A Ponte parou de sofrer, né, pelos dois lados, então eu queria saber de você o que você conversou ali, que a Ponte voltou outra no segundo tempo. Na verdade, a avaliação que nós fizemos antes do jogo é que nós fizemos 3 jogos numa semana. Mais viagens, são jogos que nós perdemos, né? Jogamos com um jogador a menos, 2 jogos. Então teve um desgaste muito grande de alguns jogadores. E isso para mim ficou muito claro no jogo do Criciúma. E aí a ideia era refrescar. Acho que o Luiz Felipe deu uma refrescada na lateral, ele conseguiu encontrar a profundidade que a gente queria, encontrar mais força, né? Eu acho que o Everton se desgastou um pouco, porque com um a menos a gente sofre muito. Os ajustes foram exatamente esse, né? Ficar as linhas mais próximas, principalmente nessa segunda bola. Acho que a nossa parte defensiva hoje se comportou muito bem. Ainda precisamos ajustar muita coisa, essa nossa profundidade, ela ainda... Nós temos dúvida, né? Essa bola longa nas nossas costas ainda a gente acaba sofrendo. Mas o ajuste foi exatamente esse. Primeiro, coragem para jogar, né? E a confiança de que a gente poderia encontrar o gol. Nós tivemos a oportunidade, o gol de pênalti seria para nós um momento muito especial do jogo, as coisas seriam talvez menos difíceis, mas a gente não vai esperar facilidade nunca. A gente vai trabalhar muito pensando que vai ser muito difícil e que a gente vai ter que lutar até o último minuto. Fernando César, Rádio Central, boa noite, Pintado, parabéns pela vitória. Você mudou o esquema para 3 atacantes. A Ponte ainda tem muita dificuldade em fazer gols, né? Hoje, vitória, lógico, importante, mas mais uma vez 1-0. Você pretende manter 3 atacantes? Também gostaria que você falasse a respeito, Pablo, Diego e Gé, tem alguma previsão de retorno? Vamos começar pela última, né? O Gé e o Pablo ainda estão no departamento médico. Essas opções nossas, né, de ataque é muito importante. O próprio Everton aí está, né, voltando ainda. A gente não quer antecipar nada, porque pode correr um risco muito grande com esses atletas que estão um tempo parado, então a gente não pode acelerar, porque a gente pode correr um risco muito ruim e perder o atleta para o resto do campeonato. Mas o Gé, o Pablo e o Everton tratando 2 períodos com muita força. Os 3 atacantes, na verdade, porque a gente precisava do resultado, né? Jogando em casa contra um adversário direto para a gente, era uma briga direta. Eu conheço o Chapecoense, eu sabia o que ia fazer. O que é importante para nós é mostrar que a Ponte Preta não é assim fácil de vencer, como eu ouvi uma pessoa falando. Para vencer a Ponte Preta aqui dentro de Campinas vai ter que lutar muito, vai ter que suar muito, vai ter que jogar muito. Então acho que a gente fez um jogo hoje competente, e esses 3 pontos têm um sabor muito especial. Pintado, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. 3 partidas, né, com você no comando do time. Já deu para implementar aquilo que você pretende? Já deu para conhecer o grupo da maneira que você pretende conhecer? E até que ponto, até onde esse time pode chegar a partir do momento que ele assumir a cara do Pintado? Primeiro a gente está muito longe ainda do que esse time pode render, do que a gente sabe, né? A gente viu hoje em alguns momentos contra o Vitória, mesmo contra o Criciúma no segundo tempo. Hoje aqui, acho que a gente foi soberano o jogo todo, os números mostram isso, não sou eu que quero. Que a gente tem para melhorar. E agora, com tempo para treinar, porque eu cheguei fazem 15 dias, eu tive pouco tempo para treinar. A gente viajou, jogou. Jogamos com um jogador a menos, a gente tem que recuperar os atletas. Então, eu espero que essa semana a gente consiga acrescentar algo a mais nesse grupo. Mas o principal esse grupo tem dentro, né? De dentro, esse grupo que luta, que busca o jogo inteiro, tenta vencer, às vezes com dificuldade, mas não desiste nunca. Então, quero valorizar muito esse grupo que vem trabalhando e lutando muito. Pintado, Marcos Ceroni, Ponte News, parabéns pela vitória. Hoje você fez a estreia do menino, do Lucas Natan, e ele foi feliz em fazer o gol. Eu queria saber de você, se agora que você tem mais um meia criativo como o Lucas, se dá para dar um descanso para o Elvis, se condicionar melhor, perder uns quilinhos ali e
voltar em grande forma, como ele já mostrou aqui mesmo na Ponte Preta, que pode ser um jogador decisivo? A gente ter mais uma opção, sim, é muito importante. Aliás, nós temos, né, o próprio Paulo Baia, que também joga ali, nesse setor. Acrescentar com o Lucas Natan hoje é muito importante, e esse é um trabalho da diretoria. Ninguém está de braços cruzados aqui, né? A gente sabe que a gente precisa de reforços. A gente está falando sobre isso todos os dias. A gente está atento a tudo que pode acontecer. Claro que não é fácil, principalmente com as limitações financeiras que a maioria dos clubes tem, e não é diferente aqui na Ponte. Mas é um trabalho da diretoria muito, muito especial. João Brigatti, Ivo Sec, o presidente, a gente está em contato aí todos os dias, a todo momento, olhando o mercado e as possibilidades. A Ponte não para aqui, a Ponte vai buscar mais reforços. Importante o Natan hoje, né, estrear com gol é sonho para todo mundo. Do Elvis eu vou deixar muito claro, o Elvis eu preciso do cérebro, não preciso das pernas. Claro que hoje você não joga sem correr, você não joga estando fora de forma, mas do Elvis eu quero o cérebro, eu não quero só as pernas, né? Então, toda vez que o Elvis me der pensar o jogo, ele vai ter a oportunidade dele. Às vezes a gente vai fazer ele perder muito peso e ele vai ficar, né, muito débil para jogar o que ele sabe. Claro que a gente está muito atento a isso, nós temos, quase que semanalmente, a gente cuida desse percentual de todos, não é só do Elvis. Então, essa cobrança existe, a própria diretoria já falou com o atleta, eu já falei com o atleta. O atleta é um jogador experiente e consciente, mas ele não vai melhorar deixando ele fora, né? Então ele só vai melhorar rodando e fazendo o que ele fez hoje, pensando o jogo para nós, é um jogador que tem o respeito dos adversários. Então eu conto muito com esse jogador. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Cristiano da Rádio Resenha. Dentro desse trabalho, desse processo de construção e processo de evolução do seu trabalho à frente da Ponte Preta, você é muito feliz nas suas escolhas na hora da troca, você troca, a Ponte cresce, faz o resultado, e na hora da troca você opina por tirar o André e colocar o Igor Torres. Você pensa em trabalhar com os dois ou você coloca esses dois jogadores brigando por essa posição? É sim, situação que eu já pensei, né? A gente poder ter dois, o próprio Eliel também joga ali, né? Hoje eu conheço melhor o grupo, acho que Eliel e Igor dariam, né, muita velocidade, muita força, mas a falta de experiência às vezes, né, acaba encaixando numa defesa mais experiente. Então o André é um cara que já mostrou, já tem história, um cara que já mostrou aqui que vai nos ajudar bastante, e não só dentro de campo, o André também é um líder fora, tem ajudado muitos mais jovens, e a equipe da Ponte é uma equipe jovem. Então eu fico satisfeito com o que os jogadores vêm fazendo, e aos poucos eu vou encontrando mais soluções, né? Hoje nós tivemos o próprio Paulo Baia, que fez um jogo tático para nós muito importante. O Lucas Natan mudou sim o ritmo do jogo, o próprio Igor. Esses jovens realmente é para acelerar o jogo, né? Para pressionar lá em cima e para forçar o jogo do adversário mesmo. Boa tarde, Pintado. Parabéns pela vitória. Pedro Lino, Rádio Essência, FM Portal Futebol Interior. O que você viu de crescimento desses jogos à frente do comando da Ponte? Com uma vitória, um empate e uma derrota. E sobre o Júnior Tavares, qual a situação atual do atleta? O Júnior também está no departamento médico, ele está fazendo algumas avaliações ainda. É um jogador que eu conheço desde o São Paulo, sei da qualidade, sei do que ele pode render, nos ajudar, mas aí o departamento médico é que define, eu não posso acelerar, nem vou acelerar para nenhum jogador, por isso a gente pede para que todos estejam em condições, né, porque não dá para você correr risco físico agora de uma lesão maior e ficar muito tempo fora. A gente está tendo muito cuidado quanto a isso. Quanto à evolução, eu não gosto muito de falar de números, porque o número é muito frio. Mas se a gente avaliar que em 3 jogos foram 4 gols, né, nós fizemos 4 gols e sofremos 4 também. Desses 4 que nós sofremos, 2 foram de bola parada. Acho que o Kaique sofreu pouco, ainda assim, né, na hora certa ele está lá para nos ajudar, para nos salvar. Fico muito feliz que nos ajuda. Então, a gente vê que nós estamos muito próximos das vitórias. Porque você faz um gol, é saber administrar o resultado. É muito difícil fazer gol no futebol. Parece fácil, né? Mas é muito difícil fazer. E a Ponte está conseguindo fazer os gols. Nós precisamos saber administrar melhor esse resultado, como nós fizemos hoje. Hoje uma vitória desse grupo que eu dedico exatamente a esse grupo de jogadores que trabalharam muito e mereciam esse grande resultado.
Pintado, boa noite, aqui é o Fredo da Band. A Ponte, desde o começo do campeonato, sofre muito com cartões amarelos, com desfalques por suspensão. Hoje foram 2 apenas, o número de cartões vem diminuindo, mas ainda assim você tem mais um jogador suspenso para o próximo jogo, que é o Arthur. Como é que você tem trabalhado para diminuir esse número de suspensões, esse número de cartões na Ponte? Eu escutei uma frase do Tele Santana, que é meu pai, para mim é algo muito, muito especial. Que jogador só toma cartão amarelo quando ele está mal fisicamente e quando ele está mal posicionado. Isso era uma cobrança que o Tele tinha comigo, porque eu era um homem de defesa, eu estava posicionado e eu levo isso para os atletas. Se a gente está melhor posicionado, e esse é um trabalho meu, eu tenho que oferecer a informação para os nossos jogadores, para ele estar próximo da marcação e querer marcar. Aí você não vai tomar cartão amarelo. Agora, se você estiver distante do teu atacante, do teu marcador, e não quiser roubar, você vai tomar, você vai chegar tarde. Por isso os cartões. Acho que a gente conseguiu melhorar isso, é muito importante sim, mas a gente vai pagar o preço ainda, né, de alguns jogadores que estão pendurados. Mas mais do que isso, hoje nós temos um grupo, que aquele que sair hoje vai ter nós estamos tentando, a gente está trabalhando muito para ter uma reposição ao mesmo nível, ou melhor. Aí o que for melhor para a Ponte Preta vai jogar. Pintado, Alexandre Azanque, PTV Globo Esporte. Vencer quando o time está brigando para conquistar título é uma coisa, mas no momento que o time precisa da vitória, então eu queria que você falasse sobre o peso que tem essa vitória nesse momento, visto que você teve 2 bons jogos e não conseguiu a vitória, mas justo num jogo que estava truncado, consegue essa vitória hoje, e também se você entende um pouco dessa mística do trem, que chegou a passar aqui bem na hora que estava 0-0. Eu vou deixar claro, eu não tenho superstição nenhuma. Eu não acredito nisso, eu só acredito em Deus e mais nada. Essa é a minha fé, assim, que eu sigo minha vida. Mas, né, existe, é interessante, e se é para ajudar, se é positivo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Quanto aos bons jogos, acho interessante essa avaliação, porque sim, nós fizemos bons jogos. Talvez o primeiro tempo do Criciúma não tivemos bem, né, mas o segundo a gente melhorou, poderíamos ter, repito, uma bola parada foi muito decisiva, nós tivemos chance para empatar o jogo. O trabalho do grupo, o trabalho dessa equipe, o trabalho desses jogadores aí, acho que fisicamente a nossa equipe é muito forte, um grande trabalho do Anderson também, nosso preparador físico, isso para nós tem um valor muito especial. E o que fica marcado, né, para a gente hoje era a vitória, esse peso de vencer, você ter a obrigação de vencer é muito difícil no futebol. E eu tive já na parte de cima, brigando. Claro que é importante também, é legal, você tem que ganhar, tudo, mas esse peso da parte de baixo da tabela é terrível para todos nós. O sofrimento é muito grande. E mais do que nada, né, nosso torcedor hoje sai feliz e comemora, temos uma semana aí boa para comemorar e trabalhar muito, porque a gente só conseguiu uma vitória. Temos muito pela frente ainda. Fechou, gente. Obrigado, boa noite a todos. Ok, Thiaguinho, assessor empresa da Ponte, encerrando a coletiva, a primeira vitória do Pintado, Ponte 1-0. Tiaguinho que passou por aqui na cabine antes do jogo. O Tigrão. Ele veio trazer o material para nós aqui, aliás, muito bem feito. E está atendendo aí uma sugestão, não é solicitação, eu não peço nada, deu uma sugestão apenas. Atendendo uma sugestão nossa aí de colocar o nome dos atletas, conforme eles são conhecidos, né? Então não é Matheus, é Matheus Silva, né? E assim por diante. Ele falou, só está faltando um aí que não coube aqui na divisão aqui do número de letras e tal, mas tô acatando a sua sugestão. Teve aqui, simpaticíssimo como sempre, e mandou um grande abraço para você, viu, Edu? Opa, muito obrigado, Thiaguinho, gente boa. É seu fã. Não, pô, eu que sou fã dele, agradeço. Ele sempre atento com a gente aqui, algumas informações e tal. Olha, Tigrão, promoção no ar! Olha a promoção Uesco! Furadeiro Uesco. Você tá afim de ganhar uma? Coloque no YouTube, você no YouTube. Aqui, embaixo, tem o número do WhatsApp. E para esse número, você manda o seu nome completo, o seu CPF e tem uma senha. WhatsApp e senha. Manda no WhatsApp, seu nome completo, o seu CPF e a senha. Você estará concorrendo a uma furadeira Uesco sensacional. Quem sabe uma tico-tico, hein? A gente não vê, então não fica sabendo porque é surpresa.
Dentro do apito final, vamos aqui falar e mencionar o nome do ganhador. A produção entra em contato depois para a retirada do prêmio. E é o site O Sorteador que realiza, não sou eu, não é Batista, não é Tigrão, ninguém. É o site O Sorteador que vai providenciar e realizar o sorteio. Daqui a pouco vamos falar o nome do vencedor. E atenção, hein? Morumbi, estamos com 54-18, 2-0 pro Atlético. Primeira vitória do Felipão. E acabou lá em São Januário, Vasco 1, Grêmio 0. O Vasco venceu, mas continua na penúltima colocação. Deixa eu ver aqui, Morumbi, continua. 54 minutos e 34 segundos. 2-0 Atlético. E no Majestoso, primeira vitória do Pintado, em Ponte 1, Chapecoense 0. Gol a 38, segundo tempo, gol de entrada, Lucas Natan, fazendo a sua estreia. E a Ponte perdeu um pênalti no final do primeiro tempo. O André chutou, o goleiro defendeu. Já, nós temos aqui o craque do jogo. O Tigrão quer voltar agora, o Tigrão no craque, não depois, né? Não, só pra te dar uma sugestão aí. Sim. Você deu uma informação tão bacana, e não dava, né? Porque com a bola rolando, você não tem como fazer relação aí. Eu até acho que você tem. Sim. Aí, pra gente prender a audiência e também pra homenagear o torcedor da Ponte, você falou, 26º jogador. Sim. Eu acho que de 2000 pra cá, né? Dos últimos 10 anos. Nos últimos 10. Então não é 2000, é 2013 pra cá. Que marca gol na estreia. Na estreia. E o Lucas Natan é um deles, foi hoje. Esse todo mundo lembra porque foi hoje. Aí eu vou te sugerir pra que você... Lá nos estertores, falar, sim. Como último ato, você entendeu já no cacuete. No cacuete, né? Isso, pra preencher o horário, deixa comigo. Aí você já passa os 26 aí pra torcida matar. Pra torcida matar a saudade, tá? Outra sugestão, pode procurar no Google, coloca no Google, vê se o Google tem os 10 últimos que estrearam na Ponte, que fizeram gol, não tem, mas tem aqui no papel, tá aqui, ó. O Google passa vergonha com o velho do Rio. Eu não confio em internet, eu faço no papel. Ponte 1-0, já o craque Uesco. Agora 18h25, deixa eu ver só se terminou. Pô, não terminou ainda no Morumbi, tá com 56-14. Tá duro o Filipão ganhar primeiro, hein? Eu volto já agora 18h05. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Já você vai ouvir o gol do Lucas Natan, 38, segundo tempo. Agora o craque Uesco. Oi, Batistão. Vamos lá, meu amigo. Oi, Edu. E o trem passou apitando, hein, Edu? Você vê que foi rumo a Jundiaí, no centro, né? Pra cidade, Não, né? foi rumo ao centro. Aí, você falou antes, estava 0-0, a Ponte vence e fez o gol, ué. É o seguinte, há essa dúvida, né? Posso te sugerir? Pode Bota sugerir. no trem como craque do jogo. É uma boa ideia, hein? Então o trem, naquele momento, né? O trem passou apitando, foi o momento exato em que eu recebi a mensagem de que a Ponte venceria a partida. Porque essa é a lenda. Quando o trem passa apitando, a Ponte ganha. Quando o trem não passa, há essa indefinição, né? Esse é rumo a Jundiaí ou rumo ao centro, mas hoje ficou caracterizado, porque nós flagramos exatamente no momento que ele passou, e ele passou em direção à cidade. Então o trem, quando passa em direção à cidade e apitando, aí a Ponte ganha. E hoje a Ponte ganhou, mas o meu craque do jogo é Lucas Natan. Colocou na rede num jogo duro, Edu, difícil, jogo tosco, baixo nível técnico. Quem fizesse um gol ganharia. E a Ponte fez com o Lucas Natan. Para mim, o craque do jogo é Lucas Natan, Edu. Grande abraço, meu amigo. Uma ótima semana. Prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Um grande abraço para você e um abraço para um amigo ouvinte que hoje, mais uma vez, né, garantiu aqui mais uma vez uma grande audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e, claro, também em todas as plataformas. E uma novidade, você que tem o iOS, você que tem um iPhone, agora também tem um aplicativo especialmente para quem tem iPhone. Antes era só para o sistema Android e agora também para o sistema iOS. É só entrar na loja para baixar, né, a loja de aplicativos, e lá tem o caminho certinho, direitinho, para você baixar aí o aplicativo também. Além de ter agora para o Android, tem também para o iOS. Valeu, Edu, grande abraço. Para você também, muito obrigado, grande Batista. Gol do Ceará, hein? Gol do Ceará, gol do Saulo Mineiro. Ceará 1, ABC 0, primeiro tempo. Oi, Vladimir Catarino, você me ouve, Vladimir, o craque. O craque, Vladimir Catarino, atenção, o Catarino está se posicionando? Oi. Vladimir Catarino, meu repórter que nunca me abandona. Deixa eu aparecer aqui na câmera do Tigrão. É uma honra, rapaz, aparecer na câmera do Tigrão. Tô aparecendo aí, Edu? Queria ter Agora um filho tá, assim, tá dupla, tá vendo? Agora tá. Ó o Tigrão, rapaz. Eu vou votar no Lucas Natan, viu? Também pra mim, Lucas Natan, craque do jogo, Edu. Um abraço, parabéns pelo trabalho, viu? Um abraço, a Ponte volta a campo no próximo sábado, 5 da tarde, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. Boa semana, Edu. Sem o Arthur, né? Tomou o terceiro. Ô Tigrão, aproveita que está próximo, então vota, Tigrão. Vamos, Tigrão, essa camisa marrom aí. Vamos lá, Tigrão. Não é marrom, não, é preta. Preta mesmo. Não é preta. É marrom, pô. Daltonismo é só para azul e vermelho, verde e vermelho. Daltonismo para marrom e preto nunca vi, viu, Edu? Precisa ir lá no homem, lá no oftalmologista. Tá com problema, YouTube. Tá com problema. Olha aqui, pô. Olha ela aqui. Não é no YouTube, acho que é no seu zóio, Edu. Você... vai lá no pai, como é que chama ele lá, Edu? Zé Pilintra. Vai no Zé Pilintra que ele faz um colírio lá, à base de xixi de cadela no cio. Pingou, acabou, tá limpinho o olho, eu já fiz isso aí. Eduzão, meu voto tava prontinho pro Amaral, se acabasse 0-0, ou se a Ponte... né, eventualmente tomasse o gol aí. Mas o cara decidiu o jogo, né? Primeiro que ele entrou bem. Você viu que a Ponte
Não teve mais aquela pressão ali próximo da grande área e dentro da grande área dela, porque ele recompôs, ele tomou 2 ou 3 bolas, encurtou os espaços. O que é isso dentro do futebol? O cara que se mexe, tem mobilidade. Então, sem a bola, você tem que dar o bote. Ou no cara que está com a bola, ou interceptar a bola quando ela é tocada por aquele que a tem para aquele que vai recebê-la. É básico, é beabá. É beabá, certo? E o Lucas Natan fez isso. E quando tinha a bola, ele procurou fazer ela chegar lá, ele já tinha tentado uma vez, e ele arrastou um pouco o time da Ponte para as proximidades e para o interior de grande área da equipe da Chapecoense. Então, estava prontinho, achei que o Amaral fez uma grande partida, mostrou para o Pintado que no momento ele é um jogador mais maduro e tecnicamente superior ao Felipinho, que é muito bom também, mas é momento. Daqui a 3 ou 4 rodadas eu posso mudar de opinião. Dizer, o Amaral caiu, o Felipinho está melhor que ele. Isso é da bola, é do futebol. Mas no momento, hoje o Amaral falou, professor, o senhor viu aí como é que é? Então, esse aí é o titular ao lado do Léo Naldi. Então, o voto seria dele, mas o gol decisivo. Entrou chutando tudo, você viu que foi de pé direito, né? E ele é canhoto, mas chegou chutando, não titubeou, não esperou a marcação chegar e leva o meu voto também de craque do jogo, conceito bom. Abre aí uma ótima opção para o Pintado, para essa ponta de lança da Ponte aí. Lucas Natan, o craque do jogo. A Ponte venceu 1-0, oi CH, o craque do jogo. Lucas Natan, conceito regular. Todos, unanimidade, hein? O craque do jogo, Lucas Natan. Já o gol dele. Já assim que eu falar da Uesco, você vai ouvir o gol da vitória, o único gol da partida. Olha, todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico, ou não? A Serra Tico-Tico WS 3772 da Uesco é a parceira que todo profissional precisa para o dia a dia no trabalho. É composta de um combo sensacional de benefícios oferecidos para facilitar o seu trabalho. Ação pendular com 4 posições, 850 watts de potência e sistema de troca rápida das lâminas. Rápida e prática. A Serra Tico-Tico realiza cortes retos e curvos. É um mundo de possibilidades nas suas mãos. Tem coisa melhor que isso? Essa ferramenta incrível conta com uma rede de assistências com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do Brasil. Tudo para você, viu? Para garantir a sua, é só ir até a revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país. Vai de Uesco! Uesco! 10 anos construindo com você. É bola! Sobra com o time da Ponte lá no campo de ataque. Luiz Felipe toca girando para Paulo Baier. Ele bate de perna direita, cruza para dentro da grande área para ele. Vem a Ponte, bateu! Gol! Gol! A marca de 38 minutos, segundo tempo. Levantamento de Paulo Baia, lá dentro da grande área. Apareceu para finalizar Lucas Natan. Bateu firme na entrada da pequena área. A bola bateu lá dentro e fez chorar. A luta da macaca, a batalha para fazer o gol, mantendo o foco no otimismo, conquista e impulsionando a torcida que vibra, a pele até o osso no majestoso, Lucas Natan, mandou na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Lucas Natan, o estreante, estreia com um gol que poderá ser o gol da vitória da Macaca. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca.
Dali Ponte Preta, dali Macaca. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Elza manda Ponte Preta. Lucas Natan, 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 camisa 20. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, Chapecoense 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarina. A moção é o seguinte, gente, olha, para concorrer a Furadeiro Esco, tem aí o número do WhatsApp no nosso YouTube, tem a senha. A senha são 3 palavras. Tem gente mandando só uma. Tem que mandar as 3 palavras. Tem que mandar as 3 palavras. WhatsApp daí. Mande seu nome completo, o seu CPF, a senha composta de 3 palavras, você estará concorrendo. O site O Sorteador realiza e dentro do apito final vamos falar aqui do vencedor. Olha, terminou São Paulo 0, Atlético Mineiro 2, primeira vitória do Filipão, acabou Vasco 1, Grêmio 0 e na Série B, primeiro tempo, Ceará vence, Ceará 1, ABC 0. Aqui 1-0, a Ponte perdeu pênalti no final do primeiro tempo e marcou a 38. Se não for assim, não é Ponte Preta. Como diz meu grande amigo corneteiro lá da Princesa do Oeste, grande Trinca. Voltamos já, tem a ficha técnica, tem a defesa e a sorte do jogo e tem o gabarito em tintim por tintim, agora 18h20. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Majestoso, a Ponte entra com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi e Elvis, Paulo Baia, Eliel e André, portanto, entrando com 3 atacantes. Alteração por ordem cronológica, a primeira 18, segundo tempo, sai Leonaldi, entra Ramon Carvalho e sai André. Entra Igor Torres, depois a 26 segundo tempo sai o Elvis, entra Lucas Natan
E depois tivemos também a 42, finalzinho, sai Paulo Baia, entra Mailton e sai Eliel, entra Samuel Andrade. A equipe do técnico Pintado. Chapecoense, Ayrton no gol, o lateral direito é Douglas Borel, depois 3 zagueiros, Rodrigo Freitas, Rafael Ribeiro, depois Marcinho e o Lucas Freitas. O Mancha é o lateral esquerdo, no meio Gustavo Casonati, depois o Dudu Vieira, Bruno Nazário e Giovanni Pavani, depois João Igor, o Alisson Farias, depois o Marco Antônio e o Kaique na frente, sendo que o Marcinho entrou no lugar do Rafael Ribeiro na zaga e também outra alteração que saiu Mancha, lateral esquerdo, entrou Felipe Albuquerque, ex-ponte. O técnico é Gilmar Dalpozo, apitou Paulo César Zanovelli da Silva, FIFA de Minas Gerais, trio mineiro, 33 anos o Paulo César, ele é autônomo em Juiz de Fora, bandeira 1 é a Fernanda Nandreia, é da FIFA Minas Gerais, 32 anos a Fernanda, é empresária em Belo Horizonte. E o bandeira 2 é o Marciano Vicente, 35 anos, autônomo na cidade de Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Cartão amarelo, Arthur e Leonaldi. O Arthur é o terceiro, não joga a próxima partida da Ponte final de semana. Então é Arthur e Leonaldi e o Carlos Eduardo, goleiro reserva da Chapecoense, tomou do banco. E o Bruno Nazário, também ex-Guarani, tomando cartão amarelo, também aí o Bruno Nazário. Vamos lá, o gol foi aos 38 do segundo tempo, o gol do Lucas Natan, lá no gol de entrada, sendo que a Ponte perdeu o pênalti com o André no finalzinho do primeiro tempo, lá no gol da Fepasa. Público 4.281, a renda 53.725. Ficha técnica aqui no apito final, Ponte 1, Chapecoense 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Bom, a defesa e a sorte do jogo, começamos aqui a 18 minutos de jogo. Kaique França estava no gol, estava lá no gol de entrada, a Ponte é isso, atacando para a Fepasa aí, olha um chute rasteirinho, perigosinho, vai Kaique França, oi Batistão. Domina o time da Chape pela lateral da grande área, Kaique levou, arrumou o pé direito, bateu, catou, largou, Kaique França, é perigo, domina na entrada da área, vem o Alisson para fazer o passe. Depois prosseguiu o lance, vai para uma rasteirinha que ele defende, tem o rebote, e aí a zaga isola e volta e tal, mas ficou nisso. Um minuto depois, a sorte do Kaique França, sorte. O Bruno Nazário, o ex-Guarani, um chute cruzado, é a sorte que ninguém colocou o pezinho na bola, hein, Batistão? Bola com o Alisson, dominou, rolou, tocou, Nazário, pé canhoto, bateu cruzado, era passa lambendo. A cara do gol da Macaque vai embora pra fora, que perigo. Por pouco, por muito pouco, Nazário não abre. Ainda primeiro tempo, 26 minutos, Matheus Silva salvou. Gente, a bola, se ele não toca, tinha 2 da Chape para empurrar, tinha 2. Numa dessa o Kaique França já tinha ido, porque o lance já tinha prosseguido. O Kaique França saiu. E aí a bola sobrou no segundo pau e aí o cara mete no ângulo, né? Matheus Silva, 26, no gol de entrada, salva. Escanteio, o time da Chape vem pra cobrança, cobrou rapidinho para o Alisson, pé direito, cruzamento na área. Olha a Chape, vem Matheus Silva de cabeça. Lançamento no segundo pau, toque de Kaique de cabeça. E aí lá, quase que embaixo das traves, Matheus Silva de cabeça tirou. Escanteio pra Chape. Você ficou sonhando, bateu com dúvida, tirou, depois deu ênfase, sacramentando e assinando o lance. 45, primeiro tempo, domingo passado, André fez o gol mais bonito da rodada. E hoje, hein, Batistão? Penalidade máxima para a Ponte Preta. Autorizado. André vai pra bola. Lentamente, pé direito, bateu, defendeu o goleiro. E o Paulo Baia manda pra fora.
Vamos lá, segundo tempo, segue o jogo, 2 minutos, Ponte atacando um pouco de entrada, Paulo Baia, perto, você vê que não foi o Elvis, hein? Não foi o Elvis que o Paulo Baia, cobrança de falta. Gente, esse ano a Ponte só marcou um gol de falta. O Elvis marcou em janeiro, 25 de janeiro, no jogo Ponte 3, Monte Azul 0. Foi o último gol de falta, o único esse ano, hein? Falta pra Macaca, Batistão. Momento de expectativa. A Ponte ataca no segundo tempo contra o gol do portão de entrada. Paulo Baia bateu. Espalma. Ayrton mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio. Você vê que o Paulo Baia bateu, a bola pingou primeiro. Ele fez com que pingasse primeiro e o goleirão pimba para escanteio, né? Olha, 1 minuto e meio, não, 30 segundos. Cobrou o escanteio, o Eliel de cabeça, bela cabeçada, mas no centro onde estava o goleiro, Batistão. A bola pela esquerda, Amaral vem na lateral para dominar. Pé direito, cruzou na área, Matheus Silva de cabeça, pega Ayrton. Ayrton no centro do gol. Cabeçada de Matheus Silva de cima para baixo, pegou e não soltou o Vladimir. Na verdade... Depois o Vladimir, ele dá uma sacramentada, que quem cabeçou foi o Eliel. Assim, foi muito rápido, o Batistão pegou o Matheus Silva, mas foi o Eliel. Vamos lá, 35, segundo tempo, 0-0, Paulo Baia. Como diz o amigo Batista, passou isso aqui, ó, a sorte do goleiro Ayrton. Vem Paulo Baia, soltando pela direita para Eliel, cruzou, dominou, Lucas Natan no peito, rolou atrás para Ramon Carvalho. Paulo Baia, pé direito, bateu, passe, vai embora. Bola desviada. E olha, jogou o corpo contra a bola, Lucas Natan. A bola passou, isso aqui, ó. Isso aqui, da ponta da chuteira dele. Escanteio para Macaca bater. Você vê, o chute foi do Paulo Baia. O Lucas Natan se joga, mas não conseguiu tocar. Se tocar, seria um perigo danado, poder ter feito o gol. Mas 3 minutos depois, o Lucas Natan acabou fazendo o gol aí. E aí a 41, cara, tem que ter sufoco, se não é Ponte Preta, né? Chute do Bruno Nazário, 41, lá no gol da Fepasa. Kaique França, garantida a vitória. Reboteando a bola pela direita, cruzamento do Douglas Borel. Avança Bruno Nazário no peito, pé canhoto, bateu! Defendeu Kaique França! Uma paulada de Bruno Nazário, Kaique França, e vem de novo. Defendendo aí. Bom, e depois o Matheus Silva no último lance, a 51, de cabeça, isola, rasga e garante. Oi, Tigrão, você ouviu atentamente, a pergunta é: qual a defesa do jogo? Edu, pelo adiantado da hora, do momento em que o lance aconteceu, e pela violência do chute, se não é um goleiro experiente e com a qualidade que tem o Kaique França, vai com o braço mole e toma esse gol. Eu observei muito, esse foi um lance cuja visão aqui da cabine é privilegiada, esse lance último que você reprisou aí, contra o Kaique França, né? E o Bruno Nazário. Do Bruno, uma pancada, mas uma pancada, que eu fiquei olhando quando a bola chega, até se desequilibra um pouco para trás o Kaique França. Tal a violência do chute. Mas foi em cima dele. Em cima não, ele estava bem colocado. Ele deu um passo e efetuou a defesa. E se é um goleiro mão de alface, rebate essa bola para o meio da área, primeiro. Segundo, se é um goleiro que não tem a qualidade que o Kaique tem, não vai com a mão firme como ele foi, que impulsionou o corpo dele para trás, e a bola bate na mão e vai para dentro do gol pela força. E o Nazário é um canhoto que chuta muito forte, tem muita qualidade. Jogou aqui no Guarani, você se lembra bem dele. Então fico com essa daí, para mim, a defesa do jogo. E para você, CH? Cobrança do pênalti de André, defesa do Ayrton. Para mim, a defesa do jogo. Então vamos dizer o seguinte, olha, o CH escolheu esse é o lance 4 pela ordem cronológica, lance 4, cobrança do pênalti do André, que o amigo Batista mais uma vez narra assim. Penalidade máxima para a Ponte Preta. Autorizado. André vai para a bola. Lentamente, pé direito, bateu, defendeu o goleiro. E o Paulo Baia manda para fora.
Ó, e mais 10 minutinhos e a gente encerra a promoção aqui no YouTube. Tem o número do WhatsApp, você manda para esse WhatsApp seu nome completo, seu CPF e a senha, que também está aí, aqui embaixo no WhatsApp. Tá aí, olha. São 3 letras, tem que mandar as 3 letrinhas, manda, está valendo aí uma furadeira da Uesco, tá bom? Mais 9 minutinhos a gente encerra e dentro do apito final nós vamos falar o vencedor. E o Tigrão escolheu essa daqui, ó, 41 segundo tempo lá no gol da Fepasa, a Ponte acabou de fazer 1-0, o Kaique França garantindo a vitória. Reboteando a bola pela direita, cruzamento do Douglas Borel, avança Bruno Nazário no peito, pé canhoto, bateu! Defendeu Kaique França. Uma paulada de Bruno Nazário, Kaique França, e vem de novo, dominou, bateu de perna direita, Rodrigo Freitas. Portanto, as defesas do jogo, hein? Olha, São Paulo 0, Atlético Mineiro 2, primeira vitória do Filipão, terminou Vasco 1, Grêmio 0, e na Série B, primeiro tempo, lá em Fortaleza, Ceará 1, ABC 0, aqui Ponte 1-0 na Chapecoense, já na sequência, quem? O gabarito, o conceito, jogador por jogador. Aguardem! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Vamos lá, Ponte 1-0, público 4.281. Oi, Tigrão, Ponte 1-0, qual é o conceito do jogo? E melhor no primeiro ou segundo tempo? Foi melhor o segundo tempo, não gostei do jogo, nada no primeiro tempo. Até pênalti conseguiram perder, o André. Segundo tempo melhorou um pouquinho, conceito regular e melhora o segundo tempo. E para você, CH? Melhora o segundo tempo, conceito regular. Kaique França jogando de amarelo pela defesa que fez, Tigrão, a 41 segundo tempo, logo após o gol da Ponte, essas e outras. Kaique França, conceito dele hoje. Sempre tranquilo, seguro, no tempo certo, nas saídas, transmite essa tranquilidade para os
para os seus demais companheiros, para o torcedor. E hoje foi pouco exigido, teve esse chute aí no final, uma ou outra confusão ali na área, ele se ouve bem. Teve uma que ele fez quase que um milagre, mas estava parado o lance, né, pelo impedimento, foi no primeiro tempo. Como não foi muito exigido, mas mostrou segurança quando o foi, conceito regular. Luiz Felipe, voltando à lateral direita, perdeu a posição, hoje retornou. O que você achou dele, hein, CH? Um desastre. Ruim o conceito. Olha, a zaga, vou precisar de vocês dois, Matheus Silva e Fábio Sanches. Começa com o Tigrão, já falamos aqui. Matheus Silva salvou de cabeça a 26, primeiro tempo. Claro, estava 0-0, gol de entrada. O Fábio Sanches, a 38, forçando a memória do primeiro tempo, um contra-ataque, ele se joga o Douglas Borel. Pinta como atacante, surpreendendo, porque o Arthur perdeu uma bola. Deu contra-ataque, mas o Fábio Sanches se joga e coloca para escanteio aí com o Douglas Borel. E teve aquele lance que você, Tigrão, escreveu muito bem, 14, segundo tempo, o Fábio Sanches marca um gol, porque de sutil, mas de cabeça, impediu que a Chapecoense ficasse de frente para o Kaique França. E a 51, Matheus Silva rasga o último lance, tira da zaga e garante 1-0 Ponte. A dupla de zaga, Tigrão. Fiquei horrorizado com a defesa da Ponte lá em Criciúma na quarta-feira e hoje ela se recuperou. É bem verdade que o Fábio Sanches teve 2 vezes no primeiro tempo muita dificuldade para acompanhar na velocidade. Ele não é um zagueiro veloz, não é lento, aquele zagueiro marcha lenta, mas ele não é um zagueiro mais de explosão, né? E o Douglas Borel, quando dá aquele tapa na frente ali, é no lado do Fábio Sanches, né? Que ele marca do lado esquerdo da defesa, consequentemente do lado direito do adversário. E em 2 ele teve uma dificuldade gigante para acompanhar, e numa delas ele também dá um carrinho preciso. Ele já tinha ficado um pouquinho, mas dá o bote, calcula direitinho. Jogadores da Chapecoense, o banco, todo mundo levantando o braço, mas ele pegou só a bola e cedeu o escanteio. Também uma intervenção decisiva. E o Matheus Silva, que estava irreconhecível, estava perdido, estava atordoado lá em Criciúma. Acho que, sei lá, se as carvoarias, não sei. Não sei o que aconteceu com o Mateusão lá. Hoje teve firme também, jogando sério. Quando precisou dar bico, deu. E o conceito dos dois hoje é bom. Olha, está encerrada a promoção. Muito obrigado a todos que participaram. Promoção Uesco. Daqui a pouco vamos falar aí o vencedor, quem que ganhou e faturou a furadeira Uesco. Oi, CH, Matheus Silva e Fábio Sanches. Fábio Sanches melhor que o Matheus Silva, começou muito intranquilo, passando muito errado, desatento, depois se acertou. Conceito dos dois, regular, Edu. Olha, o Arthur, com 17 minutos, ele foi dominar uma bola, furou de graça para a lateral, ficou um pouquinho mais esperto no segundo tempo, mas levou cartão amarelo, é o terceiro, o 9º cartão amarelo, pela terceira vez suspenso o Arthur. Na coletiva, Pintado disse: no meu tempo de Tele Santana, ele falou para mim, cartão amarelo ou mal fisicamente ou mal posicionado. Não sei se aplica essa regra. O Arthur, o conceito dele hoje, Tigrão. Altos e baixos, mais baixos do que altos, errando os cruzamentos, mas acabou no segundo tempo quando a Cuíca roncou, depois que a Ponte fez o gol, que a Chapecoense foi desesperadamente para cima, ele fechou bem a linha e teve ali com ele um anjo da guarda marcando na frente dele, que foi o Mailton, que entrou já com a Ponte vencendo em lugar do Paulo Baia. Era para o Mailton fazer a segunda linha, tentar no contra-ataque e matar o jogo, fazendo o segundo gol, mas ele ficou ali um pouco à frente do Arthur, encurtando, isso representou uma sobra para o Arthur, que aí melhorou um pouquinho. Conceito regular para o Arthur que está fora, e anote aí nos seus guardados, nos seus papéis, sim, que nós deveremos ter estreia na lateral esquerda lá em Ribeirão Preto, hein? Uhum. Gabriel Silva. Gabriel Silva. Tava no banco aí, campeão mundial, né, sub-20, seleção brasileira, jogou aí com umas feras todas, tem 32 anos, jogador de força, e não acredito que o Pintado vai colocar improvisado o Mailton, não. Acho que ele vem com o Gabriel Silva, que pode ser uma atração de estreante lá em Ribeirão, como foi a atração hoje, o Lucas Natan aqui, que decidiu o jogo a favor da Ponte. Edu,
regular para o Arthur. O CH, o Amaral começou, ele disputou a Copa São Paulo em 2022, depois foi para o profissional e hoje completou 70 jogos. Amaral, como é que foi, CH? Se não fosse o gol do Natan, eu teria votado nele. Gostei demais. Conceito do Amaral hoje bom, Edu. Leonaldi foi amarelado, está pendurado, foi até 18 segundo tempo, essas e outras em Tigrão. Leonaldi. Bom, eu e o CH dissemos que não teríamos tirado. Eu não teria feito essa alteração, mas o Ramon entrou, também se esforçou, virou uma bola ou duas boas assim aqui da faixa central, lá para o lado direito, para o Luiz Felipe fazer as incursões e as jogadas, né, de profundidade. Mas eu não teria tirado. Gostei do Leonaldi, ele tem um vigor de marcação muito forte e tem um entrosamento excelente. Dois meninos que subiram praticamente juntos. O Leonaldi um pouquinho antes, mas tem um entrosamento muito bom, inclusive porque jogaram na base juntos com o Amaral. Então eu não teria tirado o conceito para ele regular / bom. Sagal Elvis, ele foi cobrar uma falta, né? Quando deu errado, acabou recuando para o goleiro, isso a 36 do primeiro tempo, porém foi ele que cobrou o escanteio que originou o pênalti. Ele cobrou o escanteio, depois o VAR chamou o árbitro, a mão do Rafael Ribeiro deu pênalti, o André cobrou, o goleiro defendeu. 15 segundo tempo, o Elvis passa por 3, passou por 3, enfiou para o Eliel, só que a zaga corta e sobra para o Elvis. Entrada da área, mas com açúcar e tal, ele mandou ver, mas bateu no zagueiro. E a 24, o último lance dele, ele foi dominar uma bola que veio cruzada, ficaria de frente, mas o Marco Antônio impediu e tirou do Elvis. Como é que é o conceito do Elvis hoje, hein, CH? Apesar de ter sido muito inteligente na resposta, quando questionado, o Pintado não deixou de observar que eles estão atentos à parte física. Evidentemente que ele pode até concordar com o que eu vou falar, mas não vai falar publicamente. E é claro que não vai falar. Figura decorativa, fora de forma. Num campeonato tão disputado como esse, você não pode ter dois jogadores como André e Elvis dentro do campo que não marcam absolutamente ninguém. Mais preparado, ele volta. No meu time, o Elvis, por enquanto, fora de forma, não joga. Figura decorativa, conceito ruim. Paulo Baia cobrou uma falta a 2 no segundo tempo, rasteira, pingou, o goleiro Pimba para escanteio. E no lance do gol, começou com o Paulo Baia. É ele que levanta, até achei estranho, porque não é a posição dele. O que estaria fazendo o Paulo Baia? Naquela, bem adiantado, bem aqui atrás, levantou, o Eliel matou no peito e agitou para o Lucas Natan. Como é que foi o Paulo Baia hoje, Tigrão? O Paulo Baia, ele saiu a 42 do segundo tempo. Taticamente, um jogador importantíssimo, pulmão de aço, quando alguns não estão conseguindo correr. Não é que não correm porque não querem. Não estão conseguindo correr, os casos mais emblemáticos são do Elvis e do André. Paulo Baia correu o campo inteiro, né? Ajudou na marcação, errou, é verdade, alguns passes, mas um jogador importantíssimo, inclusive bateu uma falta que proporcionou aí talvez uma das principais defesas do jogo por parte do Ayrton, o goleiro da Chapecoense. Lutou uma barbaridade, viu, Edu? Lutou uma barbaridade, transpirou mais no segundo tempo do que no primeiro e leva um conceito regular / bom. CH, o menino Eliel tem uma cabeçada logo no comecinho do segundo tempo, mas foi no meio do gol, né? Estava o Ayrton que só encaixou, mas foi muito forte a cabeçada dele. E o Eliel meteu o peito. Se não fosse o peito de Eliel, não chegaria no Lucas Natan. Eliel, hein, CH? É uma pena que ele joga longe da área, por necessidade. Você veja que quando ele está dentro da área, ele preparou, deu assistência para o gol do Natan. Eu sou fã dele, porque ele se entrega muito, ele não tem preguiça de jogar. Ele participa do jogo, do jeito dele. Tecnicamente ele não está atravessando um bom momento, mas eu tenho muito respeito por esse menino. Conceito regular. André Tigrão cobrou pênalti, perdeu o final do primeiro tempo e saiu a 18 do segundo tempo. Infelizmente não foi bem não. Não foi bem, está com uma dificuldade gigantesca de movimentação, no domínio da bola, para sair da marcação, perdeu o pênalti, conceito ruim. Bom, dos que entraram, claro, destaque para o Lucas Natan, que acabou fazendo o gol. Logo que entrou, ele meteu uma para o Igor Torres, né? Mas, enfim, fez o gol. E vamos para o Pintado. Eu começo com o CH. Dos que entraram, alguma observação além do Lucas Natan?
O Pintado por aquilo que escalou, por aquilo que alterou, entrou com o Elvis, depois acabou tirando, entrou com 3 atacantes, Paulo Baia, Eliel e André. E aí, CH, dos que entraram e o Pintado? Todos entraram bem, eu acho que o Pintado fez boas escolhas, de começo ele tentou, não dá para criticar, porque no jogo de hoje o mais importante era vencer. Agora, com uma semana inteira cheia para poder trabalhar, ele pode começar a colocar o conceito dele em prática. Na minha opinião, o conceito dele é bom, ele fez um bom trabalho, Edu. CH, para você um grande abraço, viu? Boa semana. Amanhã, 11h30, você está aqui na nossa área. Na TV, nossa área. Isso, na Rádio Bandeirantes. E uma ótima semana, CH. Boa noite a todos, obrigado, um resto de domingo maravilhoso para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser, Edu. Até amanhã, se Deus quiser. Olha, é o seguinte, já o Tigrão vai falar o conceito do Pintado e dos que entraram, hein? Já temos aqui o ganhador da furadeira, o Esco! Tambores roubando, expectativa no ar da Bandeirantes. É o Adailton Gonçalves Pereira. Alô, Adailton, parabéns. Adailton Gonçalves Pereira, a produção entra em contato para você retirar. Muito obrigado a todos que participaram, é sempre assim. Terminou o jogo, tem uma promoção, o Esco, uma furadeira sensacional. Ô, Adailton, depois você me conta, hein? Serra Tico-Tico vai chegar em casa com moral, tá bom? Oi, Tigrão, vamos lá, Ponte 1-0, público 4.200, dos que entraram, além do Lucas Natan, que fez o gol, algo a acrescentar, e o conceito do Pintado. Eu acho que o Igor Torres hoje entrou se mexendo um pouco mais, apesar de estar ainda muito longe de um ritmo ideal para brigar, para dar o tapa, chegar na frente, para disputar na velocidade com o marcador. Mas ele já se movimentou mais, ele já incomodou mais, ele já tirou um pouco a marcação, porque tava uma moleza, né? Tava uma moleza. O Elvis sem a mobilidade. O André se mexendo muito pouco, a bola chegava, ele aparava para alguém ou perdia. Aí você bota um cara que começa a sair de um lado, sair do outro, encostar no centroavante, incomodou a ponto de ter aparecido o espaço aí para que o Lucas Natan fizesse o gol da importantíssima vitória da Ponte. Então, eu destacaria, né? Até porque entrou antes, alguns jogadores entraram muito no fim. O que eu vou falar do Samuel Andrade, né? Eu achei que também teve uma apresentação de razoável para boa o Ramon Carvalho, apesar de eu não concordar com a saída do Leonaldi, jogador que foi substituído por ele. O Natan foi o craque do jogo, decidiu o jogo, e o Igor Torres me deixou assim uma sensação de um gosto de quero mais, de ver um pouco mais esse jogador, com um pouco mais de frequência, agora com uma semana cheia para treinar, para aprimorar a parte física e também a questão do posicionamento, a parte técnica e tática, eu acho que é um jogador que vai ajudar bastante. Agora, Mailton entrou muito no finalzinho, mesmo se aplica ao Samuel Andrade. Os outros três que entraram antes, que entraram ainda com o placar em 0-0, destaque para o Lucas Natan e um razoável ponto de avaliação positiva para também o Ramon Carvalho e para o Igor Torres. Quanto ao Pintado, acho que acabou escalando aquilo que a gente imaginava que ele fosse escalar. Não dá para ele ainda falar, pô, o André tá fora, eu só vou colocar lá na 35ª quando ele tiver em forma, quando ele tiver com mais mobilidade. Não dá porque o cara sabe jogar bola. Então tem que ir botando, tem que ir observando para ver, e ritmo de jogo se adquire jogando. Também tirar o cara, botar no banco, deixar só treinando, ele vai estar em forma para o campeonato de 2026, não adianta. Então insistir um pouquinho, às vezes não demorar tanto para tirar, como hoje estava claro que ele não estava conseguindo render absolutamente nada, tira antes. No geral, nenhum questionamento. Gostei da volta do Luiz Felipe, gostei. Pintado disse que é porque o Everton sentiu muito, que estava muito desgastado, mas o Everton fez uma partida muito ruim, é exemplo do time todo, né? Não vamos jogar nas costas do Everton, não, lá em Criciúma. Então eu gostei da volta do Luiz Felipe, acho que mesmo tecnicamente não tendo sido um primor, que ele arrasta a bola, que ele leva,
que ele acaba desafogando, que ele às vezes busca o fundo, que ele se apresentou o segundo tempo inteirinho pedindo essa bola e recebendo lá do lado direito, fazendo cruzamentos, alguns bons, outros nem tanto, e o Amaral e o Ramon Carvalho viraram várias bolas longas da ponte trabalhando no meio, tudo congestionado, e ele aparecia como uma válvula de escape lá do lado direito. Então eu gostei da apresentação, gostei da entrada e da opção do Pintado pelo Luiz Felipe, que é muito forte fisicamente e que dá essa consistência aí de chegada, de desafogo ofensivamente e de boa condição de marcação atrás. Então, no geral, um trabalho bom, as mexidas, eu acho que ele foi muito bem. E sabe quando que o treinador vai bem? Na substituição, Edu? Sim, diga. Ele vai bem quando o jogador entra bem. Então você fala, acertou. Tirou um cara que não estava rendendo e botou um que a gente estava pedindo para ele botar. Acertou. Aí o jogador entra e, como diria o Tim Maia, bota tudo a perder. O jogador não pega na bola, marca um gol contra e é expulso. Então ele bota o treinador no mato. Agora hoje os caras que ele colocou entraram bem. Então substituições boas e ladeadas na avaliação pelo bom rendimento. Se o Lucas Natan tivesse entrado e não tivesse tocado na bola, falar, pô, tava ruim com o Elvis, ficou pior sem o Elvis. Mas não, o cara entrou bem e fez o gol da vitória. O Ramon Carvalho, tava bem o Leonaldi, mas também tá voltando agora. Pode até ter pedido para sair. E o Ramon entrou e deu ali, né? O toque dele, virando para lá, virando para cá, entrou bem. Entrou bem. E o Igor Torres, numa intensidade menor, mas também passou a abrir espaços dentro do ataque que o André, pela pobreza da mobilidade, não estava abrindo. Então o conceito do Pintado é bom. Acho que escalou legal e dentro dos poucos recursos de banco que ele tem, utilizou bem a regra 3, utilizou bem as peças que ele tinha para tentar mudar o jogo e bem ou mal tirou o pedido. Ganhou um jogo importantíssimo, a primeira vitória dele, dirigindo a Ponte 1-0 contra um concorrente direto à permanência na Bezona para o ano que vem de 2024. Valeu, Tigrão. Pelo menos uma vitória importantíssima. Essa semana, na sexta-feira, Ponte, 123 anos, fica um pouco em paz. Aí, sábado, Ribeirão Preto pega o Botafogo, segue o jogo, primeira do Pintado. Tigrão, pra você um grande abraço, ótima semana, viu, Tigrão? Muito obrigado, Edu. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Grande Tigrão. Gente, é o seguinte, vamos encerrar já aqui o nosso apito final. Olha, realmente nos últimos 10 anos, 26, 27 jogadores na estreia fizeram gol para a Ponte. Hoje foi esse Lucas Natan. Ainda esse ano teve o Pablo Diego em Rio Claro contra o Velo Clube, na Série A2. Foi o gol da vitória. O Gé, lembra do Gé? Teve um jogo aqui, comecinho da Série A2. Ponte e São Caetano. Vocês estão lembrados de Ponte e São Caetano? Estava 1-0 para o São Caetano. O Gé fez 2 gols nos acréscimos aqui no Majestoso. Estreia dele. Marcou 2, sufoco danado, a Ponte virou. Olha, o ano passado teve o Matheus Silva, zagueiro hoje da Ponte. Um jogo contra o Operário. O jogo foi no Majestoso. Marcou gol. Eliel, lançado por Hélio dos Anjos. Aquele gol contra o Náutico. Lembra-se? Eliel, estreia dele. 1-0 Ponte, sufoco danado. O Elvis, no dia 30 de julho ano passado contra o Operário. Ele cobrou um pênalti, o goleiro pegou, o juizão mandou voltar, aí o Elvis fez. Estreia do Elvis, 30 de julho. Ribamar, no jogo Ferroviário e Ponte, em Araraquara. Veio da Chapecoense o Ribamar. O Ribamar da Ponte foi para Chapecoense. 2021 teve o Meia Tales. Copa do Brasil em Lusiânia contra o Gama. Ele fez o gol da vitória, Tales. 2020, Matheus Peixoto na partida Ponte Vitória. Veio do Red Bull Bragantino, Matheus Peixoto. Já voltou aqui pro Brasil. O Rafael Longini demorou demais para estrear na Ponte, 2019. Numa partida entre Ponte e Operário de Ponta Grossa, ele fez o gol aos 45 do segundo tempo. Rafael Longini. Teve o Vinícius Anocelo, estreando no profissional da Ponte, revelado na base da Ponte, depois foi para o Santos, foi para a Ferroviária, depois foi para o Santos.
no Troféu do Interior, numa partida no dia 30 de março de 2019, lá em Barueri contra o Oeste. O Hugo Cabral cobrou um pênalti, o goleiro defendeu e aí o Zanocelo fez um rebote. 2018, um tal de Bruno Ramires, volante, eu nem lembro dele, não lembro isso aqui. Volante Bruno Ramires. Ele estava em Portugal, no Moreirense, mas pertencia ao Cruzeiro, numa partida Ponte Criciúma, dia 14 de agosto de 2018. Júnior Santos, o Berimbau, veio do Ituano. Júnior Santos, lembra de Júnior Santos? Se não me engano, está no Botafogo do Rio. Numa partida Ponte Náutico, pela Copa do Brasil. Pertencia a um clube do Japão, Júnior Santos. Deixa eu ver o que mais aqui. O Luca, em 2017, Ponte Ferroviária. Ele marcou um gol. O atacante Ramon, 2017, foi um amistoso contra o Palmeiras no Allianz Parque, veio do Brasil de Pelotas. Foi 1-1, amistoso, 29 de janeiro de 2017. Em 2015, o Birubiru, que veio do Fluminense, estava estreando, partida Ponte Portuguesa, a Ponte perdeu, mas ele fez o Birubiru. Cezinha, veio do Clube Atlético Mineiro, pertenceu ao Bragantino. Copa do Brasil, Ponte e Motoclube, foi 4-1. Cezinha fez 2. Diego Oliveira veio do Linense. Em 2015, 10 de maio de 2015, em Porto Alegre. Eu lembro isso aqui. Foi o primeiro jogo da Ponte no Brasileiro 2015, lá em Porto Alegre. Foi um domingo de manhã, 3-3. Vencia o Grêmio 3-2, ele empatou aos 49. Diego Oliveira, me lembro. O Wellington Souza, atacante, estava no Japão, na partida Ponte e São Bernardo. Deixa eu ver quem mais, tudo estreando, hein? Leandrinho, deixa eu ver quem mais. Leandro Henrique do Nascimento, veio da base do Ituano para a base da Ponte. E no dia 7 de maio de 2015, ele tinha 16 anos. Na partida lá em São Luís, Copa do Brasil, Motoclube Ponte. A Ponte venceu 2-1, ele fez um gol. Deixa eu ver o que mais aqui, Leandrinho. Bom, pera, isso aí que já passou, né? Vai ter 16 de 2015. O Edno, em 2014, estava no Japão, na partida Ponte e Casa. Foi 1-1, Edno fez o gol, estranhando. Juninho, volante, se não me engano, está no América Mineiro. Na partida Ponte Luverdense, no dia 3 de maio de 2014. Atacante Tomás, emprestado pelo Flamengo. Na partida Ponte e Atlético Goianiense. Eu lembro desse jogo aqui, 2014, setembro de 2014. A Ponte vencia 3-1 ou 3-2 até 38 segundo tempo. Foi uma virada histórica do Atlético Goianiense. Virou 4-3. Foi incrível. O Guto Ferreira colocou o Cajá e o Adrianinho no meio. Cajá e Adrianinho. E aí, então, a Ponte perdeu o meio de campo em uma virada, mas o Tomás fez o gol nesse jogo aqui. Wilker Balotelli, essa é do baú, hein? Foi 2014, foi numa partida entre Náutico de Roraima e Ponte. Lá em Boa Vista, Roraima, Copa do Brasil. A Ponte venceu de 4-1. E Wilker Balotelli fez gol também. 2013, o peruano Ramírez. O Ramírez num derby no Ano Brinco, 26 de janeiro de 2013, a Ponte venceu 3-1, ele entrou no segundo tempo, Guto Ferreira colocou ele foi cobrar uma falta, a intenção dele era cruzar, e a bola entrou enganando o Emerson. Diego Rosa, ele fez um gol, Ponte 2, Penapolense 0. Estreia também, só o seu Edu Pinheiro, hein? E o zagueiro Kleber, que veio da Catanduvense em 2012, num jogo Ponte e Atlético Goianiense, 3-1. O Kleber depois foi vendido e tal, foi pro Corinthians. Depois voltou pra Ponte, foi pra Alemanha, voltou pra Ponte, mas aqui deu uma sumida, nem sei que fim deu o Kleber. Meus amigos, 19-1, final do nosso apito final. Final do apito final. Muito obrigado a todos que participaram. Então, Adailton Gonçalves Pereira ganhou a Furadeira Uesco. Muito obrigado a todos que participaram. Hoje aqui, Ponte 1, Chapecoense 0. O Batista narrou, CH e Tigrão comentário e Vladimir Catarino nas reportagens. Público majestoso, 4.281. A Ponte é 13ª com 26 pontos. Joga sábado em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Olha, o Guarani é 5º colocado com 37.
Amanhã tem a partida Juventude e Vila Nova. De qualquer maneira, o Guarani perde uma posição devido a esse jogo. Mas o Guarani fica 37, o quarto colocado é o Criciúma com 38. Fica a 1 ponto. Por enquanto, até agora, 1 ponto do G4. E domingo, 18 horas, Guarani e Juventude, que é briga direta para o acesso, Guarani e Juventude. Guarani comemorando 45 anos do título brasileiro. A festa vai ser muito bonita. Porque quando o Guarani entrar em campo domingo, exatamente 18 horas, 45 anos atrás, José Roberto Wright apitava a final no Brinco, Guarani 1, Palmeiras 0, gol do Careca e o título brasileiro. Com a nova iluminação, a festa deve ser bonita e o Guarani vencendo o Juventude. Novo Horizontino, Criciúma tropeçando, o Bugre entra no G4. Muito obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sufi. Meus amigos, um grande abraço. A entrevista coletiva do Dorival Júnior, né? São Paulo 0, Atlético Mineiro 2, primeira vitória do Filipão depois de 10 jogos, tá bom? Olha, grande abraço, gente, obrigado pelo carinho. E o que é você aqui? O gol do Bragantino lá em Curitiba. Curitiba 0, Bragantino 1, tá? E o Bahia vence, Bahia 1, América Mineiro 0. O Vasco ganhou, Vasco 1, Grêmio 0. Olha, muito obrigado a todos. Eu volto sábado eu volto! Se Deus quiser.